chuva ou faça sol, toda minha bandeira estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! Os craques, o jogo, a torcida, o esquema. A espera. Começa agora o Concentração. Bandeirantes, concentração. Pronto, foi rapidinho, mais uma vez, amigos da Band, um grande abraço, muito boa tarde, começa aqui o Concentração 14h40. Então é o seguinte, hein, as coisas de Inter e Guarani, vendo aqui no retrospecto do site do José Ricardo Mariolani, foram 58 jogos entre Inter e Guarani, 20 vitórias do Guarani, 26 empates, 12 vitórias da Internacional. E olha, nos últimos anos é um adversário que o Guarani leva bastante vantagem. No último confronto deu Inter, 1-0, 9 de maio de 2021. Teve também um jogo em 99, vitória da Inter, você quer ver só? Lá, aqui no Brinco, Guarani 1, Inter 2, e teve também 97. 97 teve Limeira, Inter 1, Guarani 0. Você quer ver só uma coisa? A Inter, ela foi campeã, tá aqui, teve 89 também, no ano de 89, e no ano de 86, ano da conquista do título paulista da Internacional, Limeira 1-0, gol marcado pelo Kita, timaço da Inter, tá aqui, Pepe no comando, e tinha que ser o Pepe, né? O Pepe é uma estrela extraordinária, mas, enfim, bastante vantagem aqui do Guarani. Teve um jogo em Araraquara, em 2020, o mando era da Inter, mas devido ao Covid, não podia ser em Limeira, foi para Araraquara, 2-1 Guarani. Olha, teve um clássico 4-0 para o Guarani, no dia 22 de janeiro de 2020. Lá em Limeira, tô voltando, tá? 2018, 2-1 para o Guarani. 2007, no Brinco, Guarani 2-0. Deixa eu ver isso aqui que eu me lembro, 2007, foi pela Série A2. Ao gol do Lê. Esse gol do Lê ficou muito famoso, você quer ver? O Lê marcou quando foi 2-0. O segundo gol foi do Macaé, foi do Macaé, um volante. Macaé é um volante que veio do Manaus, tá? Mas esse primeiro gol do Lê, a 43 do primeiro tempo, o Brinco recebeu um público de 4.598. E o Lê, quando ele marca esse gol aqui, deixa eu ver, no comando o Carbone, né? Carbone no comando. Agora ele subiu em 2007. Teve problema em 2006, rebaixado no Paulista, aí em 2007 subiu. O jogo do acesso foi contra o São José. Mas nesse jogo aqui, o Lê, ele marca o gol e ele comemora da seguinte maneira. Ele se arrasta assim no gramado e ele arranca umas gramas assim com a mão e coloca na boca, cara. E aí a foto foi batida, isso aí foi capa até de revista, rodou jornal e tal. E é um momento, nunca mais esqueci esse gol do Lê, tá? Mas enfim, pitacos aí de Guarani, Inter de Limeira, daqui a pouquinho, quem narra é o Batista, comenta Gleger e Tigrão e também com Rodrigo Catarino. Então, autoridades ao palanque, bandeiras hasteadas e a banda posicionada, 16 horas, Inter de Limeira e Guarani em Sorocaba. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu for, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, em cor de ouro, a nossa tava, construído com devoção, nossa família unida, tem raça e tradição.
vitória no pé, segura a esperança guerreira, a força gerada na fé. Internacional de Limeira, levanta a vitória no pé, segura a esperança guerreira, a força gerada na fé. Desponta o negro, o peito se aperta na forte emoção. É gol, puxa um leão no meu coração. É gol, puxa um leão no meu coração. Vai chegando o leão da Paulista, e o gramado se faz mais feliz. A certeza de cada conquista, com o esporte de nosso país. Internacional de Limeira, levanta a vitória no pé, segura a esperança guerreira, a força gerada na fé. Internacional de Limeira, levanta a vitória no pé, segura a esperança guerreira, a força gerada na fé. Desponta o vinegro, o peito se aperta na forte emoção. É gol, puxa o leão no meu coração. É gol, puxa o leão no meu coração. Vai chegando o leão da Paulista, e o gramado se faz mais feliz. A certeza de cada conquista, com o esporte de nosso país. Internacional de Limeira, levanta a vitória no pé, segura a esperança guerreira, a força gerada na fé. Internacional de Limeira, levanta a vitória no pé, segura a esperança guerreira, a força gerada na fé. Desponta o vinegro, o peito se aperta na forte emoção. É gol, puxa o leão no meu coração. É gol, puxa o leão no meu coração. É gol, puxa o leão no meu coração. Muito bem, Internacional de Limeira, campeão paulista 86 e o Guarani campeão brasileiro 78, se defrontando em Sorocaba às 16 horas, hein? Ouvinte passando aqui, ó, hoje é aniversário do Pepe, Wagner Jaguariúna. Muito obrigado, Wagner. O Pepe, a maior expressão que passou por Campinas, eu explico. O Pepe trabalhou 2 vezes na Ponte, entre elas o acesso de 97, a Ponte subindo pro Brasileiro. O Pardal era o técnico durante toda a campanha, na reta final o Pardal teve um problema lá com o Carnieri, foi demitido, e o Pepe, que já estava na comissão técnica, assumiu a Ponte naquele quadrangular final, e a Ponte subiu contra o Náutico, aquele gol do Claudinho 1-1, né? E trabalhou bem antes, na década de 90. No Guarani, com 3 passagens, subiu com o Guarani em 91. Primeiro rebaixamento do Guarani foi em 89 no Brasileiro. Em 90, agora disputou o Brasileiro da Série B, não subiu. E aí, em 91, com o Pepe, subiu. Uma estrela extraordinária. Técnico campeão paulista pela Internacional. Ser campeão por um time do interior, campeão paulista, não é fácil. E o Pepe teve esse privilégio. Foi campeão brasileiro como técnico do São Paulo, como jogador, o jogador que mais vezes foi campeão paulista, seu Pepe, o segundo artilheiro da Vila, seu segundo de Pelé, é seu primeiro, sempre disse isso. Enfim, histórias memoráveis, campeão, bicampeão pelo Santos do mundo, esteve na Copa de 58 também, na Copa de 62, o Pepe não chegou a jogar machucado, mas fez parte do elenco. Enfim, o Pepe é um monstro. Seu José Macia, o nosso abraço, o nosso carinho, repito, de tudo que passou por Campinas, como técnico ou como jogador, na comissão técnica ou como dirigente. José Macia foi a maior expressão que passou por aqui, na Ponte, repito, 2 vezes como técnico, na comissão técnica, e no Guarani 3 vezes, com 3 passagens. Vamos à opinião Bandeirantes, hein? Dia de Inter e Guarani. Começamos com ele, hein? O nosso comentarista, alegria até o fim. Alô, Gleger Sorzin. Alô, Edu Pinheiro, um grande abraço para você, pro amigo ligado no Concentração aqui da Rádio Bandeirantes. Daqui a pouquinho, né, Edu, teremos o jogo do Guarani, lá em Sorocaba, enfrentando a Inter de Limeira. Um jogo duro, difícil, um jogo de proporções reais e iguais. Os 2 times precisando da vitória. O Guarani tem alguns desfalques. O Guarani não vai contar
com o Isaac no meio de campo, né? O treinador Moisés Moura preferiu escalar o Bruninho. Não sei se está errado, viu, Edu? A gente sabe que o Isaac não tem vindo bem, não tá legal, né? E o Bruninho volta no time titular, um jogador de velocidade, e muda o plano tático, né? Porque o Guarani agora vem com 2 homens abertos, 2 homens jogando pelo extremo. Então, eu acho que o Guarani tá de certa forma bem escalado. A intenção para mim hoje, Edu, não é nem a escalação, jogadores que vão ganhar oportunidades ou não, e sim coração, alma. Os jogadores precisam realmente se dedicar e para conquistar um bom resultado. O jogo vai ser duro, o jogo vai ser difícil. A Inter também precisando vencer, tem no seu comando técnico um treinador experiente, que é o Pintado, e o Guarani vem aí perdendo o seu técnico, demitido, treinador do Sub-20 fazendo o jogo e precisando de pelo menos um empate. Então vamos ver o que preparou o Moisés para essa partida difícil lá em Sorocaba, e estaremos juntos, viu, Edu, na jornada esportiva aqui da Bandeirantes. Valeu, Edu, um abraço para você e um abraço aí pro amigo ligado no Concentração. Muito obrigado, hein, senhor secretário municipal de Hortolândia, grande Gleger Zorzin, hein, trabalhando agora, né? É no setor público, Gleger Zorzin. É isso aí. Aliás, Hortolândia que cresceu, brincadeira, hein? Nossa senhora, eu conheci Hortolândia, comecei a frequentar em 89. Outro dia eu fui, tava perdido lá, rapaz. Não conhecia grandes avenidas espetaculares, tá? Muito bem, agora comparecendo no Concentração, né? Nosso comentarista escalado para essa jornada também. E o fato principal foi a demissão do Mozart, né? A saída do Mozart, muita gente contestando se era a hora, se não era a hora. Olha, agora aí chance não tem mais de mata-mata. Tem que fugir da incômoda posição de rebaixamento. Fugindo, vai pro torneio do interior. E ganhando o torneio do interior, pode pegar e ir pra Copa do Brasil no que vem ou não, porque o critério parece que mudou, parece que não tem mais chance. Mas a Série B vai começar. Então, mas então, se tivesse já na fita o treineiro, mas não, ainda tem que contratar, tem que pensar, enfim, o Guarani hoje vai ser dirigido aí de forma interina pelo técnico do Sub-20, que chegou no final do ano passado, que é o Moisés Moura, né? Muito bem, queremos saber a sua opinião, hein, Tigrão? Fala, Edu, o negócio aí vai ser longo hoje, hein? Meu Deus! É que você tá numa forma exuberante, espetacular, né? Porque você tá indo aí hoje direto das 10 da manhã, porque a Ponte jogando às 11, depois o Guarani às 4, e tem jogo aberto depois do jogo da Ponte, e tem concentração, como estamos agora antes do jogo do Guarani, quer dizer, emendou tudo. Então você tá no ar aí ininterruptamente hoje, no mínimo 9h30, até 19h30, parabéns. E a gente vem daqui a pouco já falando do palco do jogo. A Inter, infelizmente, não vai conseguir, inclusive para o pessoal de Limeira, não vai conseguir mandar o jogo no Limeirão. O estádio não foi liberado pelo BAEP e também pelo Corpo de Bombeiros, apesar de todo o esforço do pessoal de Limeira, da Prefeitura, da própria Internacional, não deu. E quando não dá, não dá. Não adianta ir lá com risco, com problema, com muita pedra no chão, com buraco, confronto de torcedores, arquibancada abalada, tem que haver um laudo técnico para saber se a estrutura não foi abalada, com a chuva violentíssima que castigou o Limeirão e a cidade de Limeira e a região no sábado passado, exatamente há uma semana atrás. Aí a federação mandou o jogo para Sorocaba. Teoricamente há uma vantagem para o Guarani, porque é evidente que se o jogo fosse em Limeira, onde a Inter está acostumada a jogar, o seu torcedor também estaria em maior número. Agora em Sorocaba vai estar equilibrado. Acho que a torcida do Guarani vai ser maior do que a torcida da Inter na cidade de Sorocaba, apesar do mando ser da equipe de Limeira. Por quê? Porque ficou longe, né? São praticamente 140 quilômetros de Limeira até Sorocaba, bem menos do que os 85, 88 quilômetros de Campinas até Sorocaba. Então, equilibrou a coisa, a questão de mando de campo, a questão de campo e torcida, que poderiam ser um handicap a favor da Inter, ficam diluídos, ficam totalmente dissolvidos nessa situação. Agora um campo neutro, em tese o Guarani leva vantagem com isso, mas o Guarani não tem culpa de absolutamente nada.
foi um fenômeno natural, algo imprevisto, né? Uma questão de força maior, e tem essa, por que não joga em Americana, por que não joga em Araras, por que não joga num outro estádio mais próximo de Limeira? É pelo seguinte, depois que a gente foi informar isso, é porque esses estádios não têm a cabine do VAR, e Sorocaba e Itu tem, mas Itu também foi vetado pelo próprio BAEP, tem algum problema lá que acabou não permitindo que o estádio Novelli Júnior fosse liberado para a partida. Então, dentro desse panorama, o jogo lá em Sorocaba, e o Guarani precisa fazer pelo menos um ponto, a Inter também precisa fazer pelo menos um ponto, não dá matematicamente ainda a segurança da permanência na Série A1 para o ano que vem, mas com 11 pontos, pelos confrontos diretos e por todo mundo que está atrás, Portuguesa, Ituano, Ferroviária, São Bento, eu acho que com 11 ali no pelinho, porque tem confronto direto, vai dar para permanecer. E o Guarani, com técnico interino e tudo, faz uma mexida no time com a qual eu não concordo, deixa o time, o Isaac, que é um cara tático importante, fazendo aquele lado esquerdo, fazendo uma espécie de quarto homem ali pelo lado esquerdo, faz o meio-campo, joga o meio-campo mais junto, faz com que a equipe jogue mais agrupada, tem qualidade técnica. Ele tira o Isaac, pelo menos essa é a informação até esse momento, e vem com o Bruninho, que é bom jogador, mas não é um jogador que compõe no meio. Então o Guarani corre o risco de perder a batalha ali na zona de inteligência de um campo de futebol, que é o meio-campo. E uma outra alteração, sentiu a panturrilha o Matheus Souza, e vem no lugar dele o Enderson, que é um volante que sabe chegar à frente, que já fez até gol nesse campeonato, fez gol lá na derrota do Guarani por 3-2 para o Botafogo de Ribeirão, mas é um cara que chega à frente, porém tem alguma limitação de marcação. Ele marca menos do que o Matheus Barbosa. Então são duas alterações. Essa do Matheus Barbosa, ela é eventual. Ela é por também um motivo de força maior, por motivo de contusão. Agora a outra é a opção do treinador. E eu não faria a saída do Isaac e a entrada do Bruninho, apesar de eu gostar muito do futebol do Bruninho, mas eu deixaria no banco para, havendo necessidade, botar para meter velocidade, correria. É um jogador agudo. E taticamente eu acho que o time fica meio divorciado ali, fica com um buraco negro entre a defesa, o meio-campo e o ataque, porque com o Isaac há um melhor preenchimento de espaços. Essa é a opinião que a gente passa aqui nesse momento, ainda dentro do Concentração, com uma expectativa muito boa para o jogo. E se você me desse a oportunidade de tentar acertar no palpitômetro com um prognóstico seco, eu apostaria no empate nesse jogo aí, lá em Sorocaba, por tudo aquilo que eu acabei de dizer. Claro que é apenas um palpite, o jogo é que vai mostrar quem é que vai se adaptar melhor, quem é que vai estar com um aspecto psicológico melhor, com o emocional em dia, para tentar ganhar o jogo. Mas eu acho que o empate, tudo leva a crer que com o empate Inter e Guarani se salvam independentemente do resultado da última rodada. Portanto, para mim, é o resultado mais apostado, pelo menos antes da bola rolar, e no futebol em 5 minutos de bola rolando tudo pode mudar. Mas na frieza do pré-jogo, Edu, para mim é o resultado mais apostado, o empate. Eu trabalho com esse prognóstico para daqui a pouquinho, do estádio Walter Ribeiro, o Centro de Integração Comunitária na cidade de Sorocaba, da onde daqui a pouquinho a gente já volta falando do palco do jogo, já dentro, evidentemente, do clima da partida, para falar um pouco mais aqui, pela ordem do mandante, de Internacional de Limeira e Guarani Futebol Clube aqui na Bandeirantes. Edu, até já então. Ok, Tigrão, beleza, maravilha, muito obrigado, hein? E aqui, comparecendo no Concentração, o titularíssimo,
O nosso querido amigo Batistão, hein? Vai opinar também, comparecendo no Concentração em Batistão. Alô, Edu, um grande abraço para você, um abraço para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Boa tarde a todos. Daqui a pouco a bola vai rolar, partida marcada para as 4h. Estarei no comando de mais uma grande jornada esportiva no microfone da Bandeirantes. Falar um pouco aqui do Moisés Moura. Ele vai dirigir o time do Guarani hoje contra a Inter de Limeira, em Sorocaba. Esse jogo é em Sorocaba porque o estádio Limeirão, devido às fortes chuvas, foi interditado. E o Moisés Moura ocupa o lugar do Mozart. Foi demitido, não conseguiu vencer a Ferroviária em Araraquara e já vinha de uma goleada, perdendo para a equipe do São Bernardo, placar de 5-1, e com isso acabou perdendo o emprego, e o Moisés Moura vai dirigir o time do Guarani, juntamente com o Benhur, que é um auxiliar da casa, né? Um auxiliar fixo. E o Moisés Moura estava dirigindo o time sub-20 do Guarani, disputou a Taça São Paulo, inclusive não foi bem, não fez um bom campeonato, até se classificou para a segunda fase, mas caiu fora da competição. O Moisés Moura tem inclusive uma carreira internacional, ele tem 43 anos, zagueiro, ele foi revelado pela equipe do Vitória, mas também teve passagens por grandes times, né? Teve uma rápida passagem pelo Flamengo em 2007, defendeu também Cruzeiro e a Portuguesa, onde ele se aposentou em 2014. O Moisés Moura começou a carreira, como eu disse, no Vitória, e lá ele foi bicampeão baiano em 1999 e 2000. Em seguida foi vendido para o Spartak de Moscou da Rússia. Jogou também num time chamado Kilia Sovetov. Retornou ao Brasil em 2006 e vestiu a camisa do Cruzeiro. Foi campeão mineiro, inclusive, pelo Cruzeiro. 2 meses depois, ele transferiu-se para o exterior novamente. Ele estava contratado pelo Sporting de Portugal, mas teve uma suspensão da FIFA em virtude da constatação de uma irregularidade na transferência dele da Rússia para o Cruzeiro. Com isso, acabou resultando na sua rescisão imediata e ele não jogou pelo Clube de Lisboa. No início da temporada de 2007, o Moisés foi contratado pelo Flamengo e pelo Flamengo foi campeão carioca. Em setembro daquele ano, foi novamente uma transferência dele para Portugal. Ele aceitou uma proposta do Boa Vista. Jogou por empréstimo depois também no Cruzeiro. Em junho de 2008, Moisés assinou com o Sporting de Braga um contrato válido até 2011, temporada 2010-2011. No clube português, ele foi um dos principais destaques no inédito vice-campeonato português que a sua equipe conquistou. Em 2011, ele foi para o Al Rayyan, Arábia. No ano de 2012, disputou o campeonato chinês pelo Xangai Shenhua, jogando ao lado dos jogadores Didier Drogba e Nicolas Anelka. Os 2 craques foram companheiros, portanto, do zagueiro Moisés Moura. Em dezembro de 2012, ele foi anunciado pela Portuguesa, foi contratado pela Lusa do Canidé. E aí a sua apresentação oficial aconteceu no dia 3 de janeiro de 2013. E em 2014 ele se aposentou. Até a contratação do Moisés Moura foi dada com exclusividade no microfone da Rádio Bandeirantes. Era uma entrevista que eu tinha marcado anteriormente com o presidente do Guarani. E o Ricardo Moisés estava no estúdio respondendo perguntas sobre a administração, o time, etc. e tal. E aí ele teve a iniciativa de dar a informação. Ele falou, olha, acabei de contratar, vim para cá, mas já estava tudo acertado lá, assinou o contrato, o Moisés Moura. Ele vai comandar o departamento amador do Guarani. Aí eu lembrei do Moisés Moura, o zagueiro, falei, Moisés Moura, o jogador? Isso, exatamente, aquele jogador.
Então ele deu ao vivo, com exclusividade, a contratação do Moisés Moura. O tempo passou, Moisés Moura fez a Taça São Paulo, pertence ao departamento amador do time do Guarani, né, o Sub-20, treinador do Sub-20, e aí com a saída do Mozart, a decisão do CA, o Conselho de Administração do Guarani, e também do Rodrigo Pastana, junto com o Ricardo Moisés, foi dar essa oportunidade. Guarani recentemente teve muito êxito nisso, né? Você se lembra o que aconteceu com Humberto Louser. O Fernando Diniz tinha sido contratado para ser técnico do Guarani, mas no meio do caminho recebeu uma proposta. Ele enrolou para se apresentar, acabou não se apresentando, recebeu uma proposta do Atlético Paranaense e aí foi para lá. E o Guarani já estava com Humberto Louser treinando o time lá em Valinhos. Como não se apresentava o Fernando Diniz, Humberto Louser estava comandando o Guarani e deu no que deu, né? Teve uma passagem bastante vitoriosa, importante. E mais recentemente o Carpini, que também assumiu como interino, e aí foi naquele jogo contra o América lá em Belo Horizonte. O Guarani perdeu o jogo, mas fez uma grande partida e teve uma sequência de jogos e ele acabou salvando, né? Ele e os seus comandados, evidentemente. O Guarani permaneceu no Campeonato Brasileiro da Série B, justamente com o trabalho do Carpini. Então tem histórico de interino. Será que pode acontecer isso também com o técnico Moisés Moura? Vamos ver, né? Ele tem essa oportunidade, vai dirigir o time nesse jogo de hoje contra a Inter e também a partida contra a equipe do Palmeiras, o último jogo desta primeira fase. Depois tem o Torneio do Interior, competição que agora se chama Taça Independência, e o novo técnico será contratado só a partir do momento que decidir o novo presidente do Guarani, eleições marcadas para o dia 12 de março. Com relação ao time que joga hoje, Moisés Moura faz 5 modificações. 2 são naturais, até já informadas aqui pela Rádio Bandeirantes, que é o caso, né, dos 2 jogadores que estavam suspensos em Araraquara por expulsão. Castão, o zagueiro, lateral esquerdo, Jamerson. Mas ele faz algumas alterações aí importantes. Uma ele vai fazer porque sentiu a panturrilha e o Matheus Barbosa não terá condição de jogar, vai jogar o Wenderson. Mas ele coloca o Isaac no banco de reservas. Essa é uma alteração ousada. O Isaac vinha bem, vinha fazendo um bom campeonato. Ele que retornou do Grêmio, né, voltou para a equipe do Guarani, assinou o contrato até o final de 2024, mas acontece que hoje ficará no banco. O Bruninho ganhou a preferência do treinador. Vamos ver o que dá, hein, Edu? Daqui a pouco, no ar da Bandeirantes, Inter e Guarani, Edu. Muito bem, obrigado, Batista. Você volta já, hein? Você volta já para narrar aí esse Inter e Guarani. E agora uma matéria durante a semana coletiva lá no Brinco, Rodrigo Pastana, superintendente, e o presidente Ricardo Moisés, né? Falando da situação, o Mozart foi demitido, o técnico como é que fica, a contratação. Pois não, vamos à coletiva. Vamos lá, o Moisés chega no final do ano passado, com um currículo muito bom, tendo feito um excelente trabalho no Braga, no Sub-20 do Braga. Fez o trabalho da Copinha e com muito conceito, com muito conhecimento para agregar esse time. Ele já vinha acompanhando os jogos e a gente tem que dar sempre uma oportunidade para o pessoal da casa. Foi assim com o Carpini, foi assim com o Humberto. E a continuidade do trabalho vai de resultado, de como o grupo vai se comportar e da transformação de comportamento que a gente espera que a equipe tenha. Porque é uma equipe que faz bons jogos, faz um jogo intenso contra o Santos, uma marcação forte, depois consegue 2 vitórias seguidas e aí vem 2 resultados negativos. O que a gente precisa é acabar com essa oscilação. Vamos lá, o Conselho de Administração ele sempre prega pela continuidade do trabalho. O Carpini completou mais de 1 ano à frente do Guarani. Depois também a gente tem uma sequência muito boa com o Felipe
e aí o Cruzeiro faz uma proposta e leva ele daqui. Depois a gente faz também um trabalho longo com o Daniel Paulista e agora com o Mozart, né? Então a filosofia nossa é sempre de continuidade, até porque o Guarani ele busca uma identidade e isso só vem com a continuidade dos trabalhos. O número às vezes ele impressiona, mas se você for analisar, isso não depende só do Guarani, que nem teve treinadores que teve proposta e acabou deixando. O que teve sempre é a atitude do Conselho de Administração quando necessário, e essa intervenção a gente faz nos momentos corretos. Muito se falou que o Mozart estava aqui por causa de multa ou coisa disso. A gente escutou absurdos de multa de 500 mil reais, de R$1 milhão. Isso é completamente mentira e especulação. Todos os contratos feitos até hoje foi sempre dentro da realidade financeira do Guarani, e por isso que desde o Carpini o Guarani não tem nenhuma ação trabalhista de treinador ou executivo. Isso é a responsabilidade do Conselho de Administração cuidando do Guarani. Então a gente busca sim uma continuidade, a gente vai ter que ter muita sabedoria aí como conduzir agora o Guarani e quais decisões tomar em véspera de eleições. Mas a gente sempre respeita o processo eleitoral e todas as decisões são extremamente debatidas no Conselho de Administração. Então o Conselho de Administração nessa decisão do desligamento da comissão se reuniu aqui no domingo de manhã para a decisão. É um conselho consciente que não toma nenhuma decisão no calor da emoção ou dentro de vestiário. Isso para mim não pode ser dessa forma, e a gente tem essa consciência, e isso que faz o Guarani não ter ações trabalhistas gigantes de rescisão de contrato e coisa do tipo, como tinha no passado. Então a gente se reúne, debate e vamos junto com o departamento de futebol analisando os próximos passos. Primeiro agradecer a passagem aqui do Moser, Jackson e Denis. São 3 profissionais que foram super corretos conosco, nos tiraram da Série C e infelizmente a expectativa nossa do Paulista não foi alcançada. De antemão já adianto, desde sábado após o jogo, nós já havíamos decidido que respeitaríamos até o processo eleitoral. A instituição é muito maior que qualquer um de nós e por isso optamos pela permanência do Moisés, treinador do Sub-20, e do Benhur no comando do Guarani Futebol Clube nessas próximas 2 partidas. Toda e qualquer informação que foi dada a respeito de procuras sobre treinadores, sobre outros treinadores, não é verdadeira. Nesse clube, quem responde pelo departamento de futebol sou eu, e é óbvio que eu tenho toda a confiança e autonomia para ligar para esses treinadores, para ligar para outros profissionais e convidá-los ou não para vir para o Guarani. E desde sábado, desde domingo, na verdade, de manhã, nós chegamos bem tarde. No domingo tivemos uma reunião, quando foi decidida pela demissão da comissão técnica anterior, o CA e o presidente me passaram que nós iríamos respeitar esse processo. Então, desde então, não foi falado com nenhum profissional. Isso eu garanto para vocês. E eu acho que vocês já perceberam, pelo menos desde o período que eu estou aqui, e desde o início do mandato do Ricardo, que é melhor ainda como prova, nunca nós trabalhamos com mentiras aqui, ou com factoides. A gente sempre falou a verdade para vocês. Então, mais uma vez, para o nosso torcedor, nós garantimos que houve sim toda a convicção e planejamento numa expectativa gigante, lógico, de Paulista, pelo que nós tínhamos realizado já na Série B. Ela não aconteceu, nós reconhecemos o erro, nós assumimos o erro. Essa responsabilidade é minha como chefe do departamento de futebol, e para corrigi-la, nós teremos calma para corrigi-la a tempo, respeitando um processo que acaba dia 12 de março, que é o processo eleitoral no Guarani Futebol Clube. Mais uma vez, em respeito à instituição.
Muito bem, Rodrigo Pastana e o presidente Ricardo Moisés falando com a gente aqui, interessante, o Greger conhece bem o Rodrigo Pastana e explicando a situação, a saída do Mozart e que não houve aí oficialmente nenhuma procura e tal, ou dos nomes comentados, não foi bem isso que está acontecendo nos bastidores, né? Já o Greger comenta também, volta a comentar. Carreira bonita, né, do técnico interino que chegou recentemente do Guarani, disputou a Copa São Paulo, que é o Moisés Moura, né, e zagueiro, 43 anos. O Batista fez um esboço, né, do currículo dele, belo currículo, uma carreira internacional, curso na CBF, na UEFA, tá bom? A gente volta já. Agora são 15h16, lembrando que Leandro Borges narrou aqui, Lemense 0, Ponte 2, gols do Eliel e do Maurício também, tá? E tá chovendo. Gente, aqui Jardim São Gabriel, o que tá chovendo aqui é uma enormidade, hein? Olha a chuva voltando. Está chovendo no seu bairro? Está? Manda pra mim um WhatsApp, por favor. 97102 1493 97102 1493. Repito, 15h17, volto já. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Bandeirantes! Muito bem, agora 15h18, vamos até Sorocaba, vamos aqui, parece que o Guarani já está escalado, hein? Mas eu vou dar uma experimentada na linha de Sorocaba, atenção, Vladimir Catarino, você me ouve? Está me ouvindo, Vladimir Catarino? Atenção, já o Guarani escalado, estádio Walter Ribeiro, Sorocaba, o mando é da Inter, mas as autoridades entenderam que o Limeirão não tem condições de receber o jogo, não dá segurança. Será que está chovendo em Sorocaba, hein? Como é que será que está o tempo lá em Sorocaba? Eu vou fazer o seguinte, vou pedir para que o Vladimir está falando, né? Atenção, o Vladimir está se posicionando. Oi, Edu. Oi, Vladimir. Tudo bem, Edu? Boa tarde. Boa tarde, como é que estão aí de Sorocaba? Tá chovendo? Não tá chovendo não, viu, Edu? Temos nuvens mais carregadas, né? A gente pegou um pouco de chuva na estrada, no caminho. Mas nesse momento não tá chovendo não. Algumas nuvens carregadas, mas não tão próximas. Então, não creio que vai chover tão cedo, não. Clima bastante agradável, tá um vento agora, né? O sol tá um pouco escondido. Clima agradável para a partida de daqui a pouco entre Inter e Guarani. Aqui no estádio Walter Ribeiro, as duas equipes já estão escaladas e definidas, viu, Edu? Muito bem, a última vez que o Guarani esteve aí, ganhando o São Bento, né, 1-0 recentemente, e com muita chuva hoje, por enquanto sem chuva, e o Bugre está escalado, e a escalação vem na voz de Vladimir Catarino. Escalação, aliás, que bateu com aquela que nós trouxemos dentro do Esporte em Debate ontem. O Guarani vem a campo com Tony, é o goleiro 25, Diogo Matheus 13, a dupla de zaga tem Lucão 3, Castan, capitão do time 4, Jamerson tem a 15, o Anderson 23, Richard Rios 18, Giovanni Augusto 10, Bruninho 27, Bruno José 17, Gênison 9. Vou repetir o Guarani hoje comandado por Moisés Moura, Tony 25, Diogo Matheus 13, Lucão 3, Castan 4, Jamerson 15, o Anderson 23, Richard Rios 18, Giovanni Augusto 10, Bruninho 27, Bruno José 17 e Gênison 9. No banco,
O Moisés terá o Vinícius com a 31, Ivan Alvarinho 14, Alan Santos 12, Titi 16, Leandro Vilela 5, Lima 8, Isaac 29, Felipe 21, Rafael 26, Neilton 7 e o Nicolas Careca com a 11. Esse é o Guarani, Edu. Perfeito, Jamerson voltando de suspensão, Bruninho retornando à titularidade, formando ataque com Bruno José e Genison. Voltando também o Luciano Castan, né? É o capitão, inclusive, do time. Aí já falou a escalação. E a Inter de Limeira escalada, Vladimir? Já está escalada também. O técnico Pintado manda a campo a Inter, que não ganha 4 partidas. Aliás, perdeu as últimas 4 partidas. Léo Vieira tem a 1. O Léo Duarte 2. Leandro Silva 22. João Paulo 14. Zé Mário meia dúzia. Djalma 15, William Correia 8, Fernando Canezin 19, Matheus Oliveira 10, Bill 27, Eliandro 25. É o time da Inter, vou repetir. Léo Vieira 1, Léo Duarte 2, Leandro Silva 22, João Paulo 14, Zé Mário meia dúzia, Djalma 15, William Correia 8, Fernando Canezin 19, Matheus Oliveira 10, Bill 27, Eliandro 25. O técnico Pintado terá à sua disposição também no banco de reservas o goleiro reserva com a camisa de número 25, que é o Alan Gobetti, além dele 13 Carlinhos, 7 Krigor, 5 Claudinei, 11 Iago Teles, 30 para Jean Martim, 9 Jonatas, 21 Caio, 20 Menezes, 16 Sael e 4 Wellington. Nesse momento, Edu, as duas equipes fazem trabalho de aquecimento aqui no estádio, no gramado do estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. E no apito, 16 horas, hein? No apito, Inter e Guarani. Até olha o apito. Árbitro de Copa do Mundo, hein, Edu? Arbitragem do jogo. Árbitro de Copa do Mundo, Rafael Klaus apita a partida de hoje. O assistente 1 é o Danilo Ricardo Simão Maniz, assistente 2, Rafael Tadeu Alves de Souza. A quarta árbitra é a Mariana Nani Batalha. E no VAR, aqui tem VAR na Série 1, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, Edu. O juizão, qual é o nome dele mesmo, Vladimir? Rafael Klaus, né? Um dos representantes do Brasil na última Copa do Mundo. Aquele fortão? É o de Santa Bárbara do Oeste, né? Bem encorpado realmente, é um árbitro de bastante renome, inclusive nacional e internacional. A federação tomando esse cuidado de mandar um árbitro mais experiente, exatamente porque é uma partida importante, afinal, as duas equipes elas estão aí na luta contra o rebaixamento, então é muito importante ter uma arbitragem de qualidade, de peso, como teremos nesta partida hoje entre Guarani e Inter e Guarani. Ok. Segura Vladimir Catarino lá em Sorocaba. Agora Opinião Bandeirantes. Tá aí o senhorzinho escalado, o Guarani, daqui a pouco o Tigrão. Tá aí, já disse aqui o Bruninho sendo escalado, a volta do Luciano Castan, a volta do Jamerson. Hoje está no banco, né? O Isaac está no banco. Essas e outras aí. Foi a escalação do interino Moisés Moura, hein, Zorzinho? Edu, grande abraço mais uma vez para você. Outro para você, meu querido. Um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Edu, é um jogo decisivo para ambas as equipes. O jogo é fora de casa, para o Guarani e também para a Internacional, porque não joga nos seus domínios, né? Teve aquele problema, o pessoal preferiu deslocar a partida para Sorocaba. Agora, analisando friamente, tecnicamente as duas equipes, eu vejo um equilíbrio, né? Saiu a escalação dos dois times, o Guarani vem com uma mudança, e assim, é uma mudança que, para mim, na minha opinião, joga o Guarani mais para cima da Inter. Por quê? Porque o Bruninho é um jogador mais agudo. O Isaac, que vinha fazendo esse papel ali, em alguns momentos aberto pelo lado esquerdo, em outros fechando ali para fazer uma dobra ao lado de Giovanni Augusto, jogador mais de cadência, mais lento. Então, aparentemente, o Moisés vem para cima. Vem para tentar realmente, com dois homens abertos, Bruno José de um lado e Bruninho do outro. O Bruninho, antes lá da contusão lá, ele estava evoluindo, né? Estava crescendo, estava subindo de produção, estava gostando do Bruninho. Fez, inclusive, acho que 1 ou 2 jogos que ele foi eleito melhor em campo, inclusive, o craque do jogo. Então ele retorna ao time e aparentemente o Guarani vem com uma mudança tática, na minha opinião. Tá? Essa é a minha opinião. Porque ele vinha com um 4-4-2, com o Isaac ali fechando por dentro. Em alguns momentos o Isaac abria para fazer um 3-5-2, ou aliás, um 4-3-3, em alguns momentos ele ia pelo lado esquerdo, em outros o Giovanni Augusto, mas hoje não. Provavelmente ele vem num 4-3-3 bem definido,
Bruninho lá pelo lado esquerdo, Bruno José lado direito, Gênison centralizado, Giovanni Augusto centralizado e os 2 volantes, né? O Matheus está fora, sentiu aí a panturrilha no treino. Vem o Anderson, que tem uma característica parecida com a do Rios. Claro que não com a mesma competência, mas é um jogador que sai também, que pisa na área, que chega. Então eu gostei, assim, ó, eu gostei da escalação. Eu acho que o Guarani está bem escalado. Foi cogitado aí a presença do Alvarinho na lateral direita. Não, ele vem com o Diogo Matheus. Também faria isso. Disse, inclusive, durante toda a semana. Acho que é importante você recuperar o jogador e tá escalado, vai jogar. Então agora, Edu, é mais no emocional, porque o jogo é decisivo e o Guarani precisa somar pontos. Seja ele 3, seja ele 1, o Guarani necessita de somar pontos. A derrota realmente pode complicar a vida do Bugrão aí na Série A1 do Campeonato Paulista. Então vai ser um jogão, viu, Edu? Tomara que não chova. Catarino trouxe aí a informação de Sorocaba não está chovendo. Eu estive agora há pouco, Edu, estava no jogo dos famosos, aí em Alumínio, ali ao lado de Sorocaba. Sim. Caiu um torozão de água e depois parou. Inclusive saiu até o sol. Mas agora estamos prontos e expectativa é de que não chova para que tenhamos um grande jogo, Edu. Muito bem, opinião Bandeirantes também com o nosso amigo Tigrão pela ponta esquerda, analisando aí, Guarani já escalado, repetindo aqui a escalação do Bugre. Tony, Diogo Matheus, Lucão, Luciano Castanho, Jamerson, Wenderson, Richard Rios e o Giovanni Augusto, Bruninho, Bruno José e Gênison e o Isaac no banco. Oi, Tigrão, escala do Bugre. Oi, Edu, voltamos então, agora já no cenário do jogo. Ô, Edu, eu queria, por gentileza, do Catarino, do quase xará Vladimir, sim, que a escalação nota 0 aqui para a assessoria de imprensa da Inter, tá? Vou começar por aí já. Porque meteram uma escalação aqui, tudo embolado, Tigrão. Não tem o banco. Tá tudo embolado. O goleiro tá lá de centroavante, número 1, quer dizer, não fizeram a ordem. Se é isso aí que o Pintado e o Moraci Santana acham, se é que eles têm participação nisso aí, se é isso que eles acham que faz ganhar jogo, estão completamente enganados. Porque ninguém é bobinho dentro do futebol. Mas só pra gente organizar aqui, dentro da ficha técnica, Vladimir, por gentileza, na ordem de posições aí, mesmo porque as camisas também são todas aqueles números exóticos. Poderia repetir para nós na ordem por posições? Pois não, Tigrão, é ordem alfabética, viu? Boa tarde, Tigrão. Ordem alfabética, por isso que o Bill tá lá em cima, mas o Bill é atacante, né? Não sei por que fazer a escalação desta forma, né? Mas eu vou passar para você. O Léo Vieira é o goleiro 1. Na lateral direita, o Léo Duarte com a 2. Então, o Léo Duarte é o lateral direito com a 2. A dupla de zaga tem o Leandro Silva, 22. E o João Paulo com a 14. E na lateral esquerda, o Zé Mário com a meia dúzia, tá? São 4 jogadores no meio campo. O Djalma, 15. O William Correia, 8, experiente jogador. Fernando Canezin com a 19 e o Matheus. É o Matheus Oliveira, mas na súmula tá Matheus, né? Aqui na listagem passada pela assessoria, com a 10. E na frente, 27 Bill e 25 Eliandro. Então essa é a formação aí nessa bagunça da escalação da Inter. Léo Vieira, o goleiro 1. Léo Duarte, lateral direito 2. Dupla de zaga, Leandro Silva, 22. João Paulo, 14. E na esquerda, Zé Mário, meia dúzia. No meio campo, Djalma, 15, William Correia, 8, Fernando Canezin, 19 e Matheus, 10. E no ataque, 27 Bill e 25 para o Eliandro. Eu nunca vi uma bobagem tão grande como essa daí que a Inter fez aqui na ficha técnica. A maioria dos jogadores aqui a gente conhece. Quem é que não sabe que o William Correia é segundo volante? Quem é que não sabe que o Canezin é o meia de ligação e que arrasta a bola? Quem é que não sabe que o Matheus Oliveira é meia atacante? Tem um monte de jogador aqui. O Matheus Oliveira jogou no Guarani na Ponte. Pela ordem, primeiro no Guarani, depois na Ponte. Veio lá do Santos. Quem é que não sabe que o Eliandro, olha o Eliandro aí, subiu com o Guarani de Série A2 para de Série C para Série B. Eliandro, né? Quem é que não sabe que o Léo Vieira é o goleiro? Agora, por que dificultar? E outra, cadê o banco? Tem o banco aí? Pelo menos aqui no nosso grupo
de trabalho da Rádio Bandeirantes não tem o banco na ficha passada. Tá na ficha aí, tá no aí, cantinho, viu, Tigrão? Tá no cantinho, mas eu falo pra você, sem problema. Ah, mas então, se tá no cantinho, acha aqui. Eu vou tá aí ver no cantinho se o meu da escalação, é elástico, que eu já tá abri a pequenininho. tela aqui, fucei pra lá, fucei pra cá. E eu não vi nada no cantinho, não, hein? Então eu passo, ok. Alain Gobet é o goleiro, reserva da equipe da Inter, tem a 23. Carlinhos tem a 13. Krigor, 7. Claudinei, 5. Iago Teles, 11. Jean Martin, 30. Jonatas, 9. Caio, 21. Menezes, 20. Rael, 16. E Wellington, 4. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua eficiência. Acho assim, né? Se é fácil simplificar e fazer o óbvio, já tem esse negócio de camisa de numeração fixa aí, que é uma bobagem, né? 19, 25. Isso é camisa de reserva. Eu ainda acho sempre melhor de 1 a 11 e acho sempre melhor de 12 a 18 ou de 12 a 20, dependendo da quantidade de jogadores no banco. Então, pessoalmente aqui, né, é uma nota muito baixa para essa assessoria de imprensa, que eu nem tive o prazer de conhecer e desejo a eles bom trabalho, mas fica aqui até como uma sugestão de contribuição. Conta diferente essa ficha aí, que fica melhor para todo mundo. E, Edu, rapidamente, quanto ao Guarani, a gente falava há pouco aí, ainda dentro do Concentração, né? A respeito de que eu concordo com tudo que está aqui, menos a saída do Isaac. Pronto. Eu acho que a saída do Isaac, ela não muda só nominalmente. Também não tenho nada contra o Bruninho, que vai jogar do lado esquerdo, e o Bruno José do lado direito e o Gênison centralizado. Nada contra, eu acho muito bom jogador. Formado lá no Atlético Mineiro, jogador driblador, jogador insinuante, agressivo com a bola nos pés, parte para cima. Não tem nada contra, mas eu acho que a saída do Isaac, que está com a 29 no banco, ela desorganiza um pouquinho a plataforma tática que vinha sendo usada. Aliás, essa plataforma aqui, com 3 no meio e 3 na frente divorciados, sem ter um cara que faz um pouco das duas funções, um pouco como atacante de beirada e fazendo a diagonal, e de vez em quando fechando, alternando o seu posicionamento para ser um quarto homem de meio campo, e esse cara é o Isaac. Então, com essa plataforma aqui sem o Isaac, não estou dizendo nominalmente, estou dizendo taticamente. O Guarani viveu os seus piores momentos na mão do Moza. Os piores. Estava virtualmente rebaixado na Série B do ano passado, com esse negócio de 2 beiradas, um centralizado, e o Giovanni Augusto morrendo sozinho na função de organizar, de fazer a transição, de fazer a bola chegar à frente. Aí, com a chegada do Isaac, demorou uma eternidade para entrar em forma, veio lá do Vasco, não estava jogando, ele que é do Grêmio, aí melhorou a condição física, passou a aparecer, e quando entrou, fazendo um quadrado de meio com derivações para um terceiro atacante, o Guarani desembestou a ganhar, e teve uma sequência excepcional e escapou milagrosamente, mantendo-se na Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, assume o interino, boa sorte para ele, boa sorte para o Guarani, o Moisés Moura, e opta por desmanchar alguma coisa. Ah, mas não vinha ganhando, perdeu da Ferroviária, tomou de 5 do São Bernardo. Ora, mas ganhou assim do Santos, ganhou assim da Portuguesa, ganhou assim do São Bento. No mesmo local onde é o jogo de hoje, em Sorocaba, no Walter Ribeiro. Então, pera um pouquinho, né? Eu acho que o problema não é muito de mexer na constituição tática, na estrutura tática, e sim na atitude dos jogadores. E o Bruninho no banco poderia ser uma arma excepcional para segundo tempo, se a coisa não tivesse dando certo. Mas tudo isso que a gente fala aqui é no plano teórico, Edu, e às vezes os caras começam o jogo lá e acabam dando um encaixe legal, acabam tendo uma atitude diferente, acabam entrando com uma atmosfera diferente, e o Guarani faz uma grande partida, e eu torço muito por isso. Mas antes da bola rolar,
eu tenho que, baseado nos conceitos formados que tenho a respeito de futebol e das minhas observações do time ao longo de tanto tempo na mão do Moza, e agora, hoje, a partir de hoje, com o Moisés Moura, eu tenho que dar a minha opinião aqui. Eu não concordo. Agora, eu não vi treino, não vi absolutamente nada. Estou baseando o meu ponto de vista em cima de observações de jogos. Na teoria, na frieza do pré-jogo, está errado. Só nessa posição, no demais está tudo ok. Agora, de repente, no dinamismo do jogo, na bola rolando, na prática, a coisa pode dar certo. E a gente torce muito por isso, Edu. Exatamente, bem lembrado por você, o Eliandro, né, 2016, o Guarani subindo da C para B, aquele jogo contra o Asa, ele marcou 2 gols. Foi 3-0, o Leandro Amaro, o zagueiro, 1-0, o Leandro marcou 2, o jogo do acesso, e ele chegou, foi um dos últimos a serem inscritos, aí o Eliandro ficou pouquinho, marcou o gol, e aí hoje está com 32 anos, joga na Inter. Oi, Batistão, microfone Bandeirantes em Sorocaba, mas tá tudo bem aí, né, Batistão? Tudo tranquilo, né? Sim, Edu, tudo tranquilo, tudo bem, estamos aqui em Sorocaba, hoje está mais tranquilo, né, porque não tem aqui a torcida do São Bento, e claro, estive na cabine para dar uma olhada daquele fatídico dia onde não passou uma agulha, o negócio estava complicado, muito complicado. Hoje estou numa outra cabine, exatamente na ponta oposta, mas hoje o mandante é a Inter e não o São Bento. Aliás, o estádio Walter Ribeiro está muito bonito, viu, Edu? Todo sim, pintadinho, de azul e branco, o estádio bem arrumado, a cabine excelente. Aqui sempre foi muito bom, né? A visão do gramado é excepcional. O único problema é que a cabine fica realmente em cima da torcida. Quando há o jogo contra a equipe do São Bento, esse local aqui é um local onde o narrador tem que estar o tempo inteiro preocupado, porque saindo um gol do time visitante, há sempre aquele alarido forte, né? A torcida vaiando. Já vi aqui, não só naquele dia que aconteceu comigo, mas também com outros narradores. Mas hoje não. Hoje tá tudo tranquilo, os times estão no trabalho de aquecimento e já a bola rola, Edu. Ouviram? No Cacoete do Rádio tem que encerrar o Concentração, hein? Vamos encerrar o Concentração. Na sequência, vem aí o Amigo Batista, começa às 16, Inter e Guarani, e até já! Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569. FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640. FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Jornada Bandeirantes.
Batista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil! Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Falamos diretamente do estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, o SIC. A partida vai começar daqui a pouco. Jogo marcado para as 16 horas e será aqui em Sorocaba porque o estádio da Inter em Limeira está interditado. O estádio Major José Levi Sobrinho foi castigado pelas chuvas e desta maneira foi vetado para essa partida. E a Federação Paulista de Futebol marcou o jogo aqui para a cidade de Sorocaba. Dia de sol forte, 27 graus a temperatura. E aqui na Bandeirantes o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. E a partir de agora vamos esparramando nosso som pelos 4 cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo clube do seu coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som da bola. Daqui a pouco a bola rola, a partida marcada para as 4 da tarde e a Bandeirantes fala de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Aproveite a folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. Ofertas arrasadoras todos os dias. Acesse anhangueraferramentas.com.br. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Daqui a pouco a bola rola, jogo marcado para as 4 da tarde. E agora as vozes que farão a grande jornada esportiva para você. Nas reportagens, Vladimir Catarino. Alô, Vladimir, um abraço para você, boa tarde. Um abraço a você, Carlos Batista, um forte abraço, amigo ligado em mais uma transmissão da Bandeirantes. Jogo de muita importância e também de muito risco aqui no estádio Walter Ribeiro em Sorocaba. Tanto o Guarani quanto o Internacional de Limeira lutando contra o rebaixamento. A Série 2 precisam da vitória para ficar com mais tranquilidade na competição. O Guarani, que vem de derrota, perdeu para a Ferroviária na última rodada, derrota que causou a demissão do técnico Moser, mais uma vez tem modificações, tem mudanças. Time hoje comandado pelo técnico interino Moisés Moura, tem a volta do Castan, cumpriu suspensão, também a volta do Jamerson, o Bruninho é novidade no campo de ataque no lugar do Isaac. O time já está pronto, escalado, definido e muito confiante para daqui a pouco enfrentar a Inter de Limeira. Batista. Informações da Inter, adversária do Guarani nessa tarde aqui em Sorocaba, diz aí Vladimir. O Leão que não joga no seu estádio, não joga no Limeirão, interditado devido a ocorrências de chuva da última partida contra o Água Santa, vem a Sorocaba com a corda no pescoço. Afinal, são 4 derrotas consecutivas no campeonato. Em casa, perdeu para Santo André e para o próprio Água Santa. Fora, perdeu para Palmeiras e São Paulo, o que obrigou o técnico Pintado a fazer modificações. Ele vai colocar o Leandro no comando de ataque ao lado do Bill. Fernando Canezin, que não estava cotado para ser titular, vem no meio-campo, assim como o Djalma. A expectativa da Inter, a necessidade da Inter é de vitória para afastar o fantasma. O Leão está pressionado também para enfrentar o Bugre. Batista. Aqui na Bandeirantes, opinião em dose dupla. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. O olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço, boa tarde. Boa tarde, Batistão, um abraço para você. Boa tarde para o amigo ligado na Bandeirantes. Jogão de bola daqui a pouco em Sorocaba. Um jogo importante para as duas equipes. Como estava dizendo o Catarino, as duas equipes precisam do bom resultado, precisam se livrar lá de baixo da tabela, que realmente a situação é complicada, faltando apenas 2 rodadas com essa.
Então, Guarani Internacional, prenúncio de grande jogo. Para mim, Batista, uma partida de muito equilíbrio. Tecnicamente falando, as duas equipes estão ali no mesmo nível. Agora, o que vai prevalecer, sem dúvida nenhuma, será o emocional. A concentração, o empenho e dedicação para esse jogão de bola daqui a pouco, Batistão. Valdemir Gomes, outra palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável, e o seu destaque. Alô, Tigrão, abraço, boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes, boa jornada para todos nós. Só uma pergunta para você, a torcida do Guarani está desse lado aí das cabines de rádio ou a da Inter que está aí? Olha, estou aqui embaixo de uma marquise, né? Não sei se a torcida do Guarani está aqui em cima ou vai ser colocada do lado oposto. Eu estou vendo do lado oposto uma movimentação ali de torcedores com a camisa da Inter. Então tenho a impressão de que a torcida do Guarani ficará aqui em cima das cabines de rádio, mas no momento não há presença de torcedores. Porque se a torcida da Inter fosse ficar aí, inclusive nessa pequena arquibancada abaixo da cabine de rádio, ela seria a torcida do São Bento hoje, né? Que é a torcida adversária, independente de ser no campo do São Bento, em Limeira, a torcida adversária. Agora, como eles vão dividir, se a torcida do Guarani estiver aí do seu lado, onde é as cabines de rádio, aí é lógico que fica tudo muito mais fácil. Agora, se alojar aí a torcida da Inter, pode ficar esperto, que a distância curta do torcedor que vai jogar, do time que vai jogar contra o Guarani, é a mesma daquele dia da torcida do São Bento contra a Ponte. Então se liga, porque do contrário, aquele negócio fica assim também, não passa nem taxinha, tá? Se liga, fica esperto. Bota a giba aí de anteparo. Quanto ao jogo, tô acreditando no empate. Acabei de falar aqui sobre a formação do Guarani. Acho que o Isaac deveria começar o jogo. Na prática, tudo pode mudar em 5 minutos. Eu espero um bom jogo de bola, que não tenhamos muita chuva, que a drenagem, aí apesar do estádio estar bonito, do gramado ser bom, mas a drenagem é péssima. Qualquer chuvinha aí vira um lago, como aconteceu, aliás, quando o Guarani jogou aí há 2 ou 3 semanas atrás e ganhou o jogo por 1-0 com aquele gol do Richard Rios, que pegou sem a bola cair. No segundo tempo nós não tivemos futebol. Um pouco de chuva que caiu alagou tudo. Então tomara que não tenhamos uma chuva forte, porque aí o gramado fica prejudicado e o jogo, o espetáculo, vai por água abaixo. Perfeito. Sem nenhum trocadilho infame. Espero um bom jogo, Batista. Mas estou botando fé em 1 ponto para cada um aí. Tenho falado isso desde o início da semana. Vamos ver na prática se o Tigrão estava com a razão. Plantão e âncora da Rádio Bandeirantes. Alô, Edu Pinheiro. Sim, amigo Batista, Paulistão no finalzinho do primeiro tempo em Diadema, Água Santa e Botafogo de Ribeirão 0-0 na Série A2. Hoje pela manhã o Boris narrou aqui, Lemense 0.2, gols de Eliel e Maurício. E também pela manhã, Juventus 1, Santista também 1 no ar. Jornada Esportiva Bandeirantes, equipe técnica Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Suf, Danilo Capucci e Rodrigo Dreyer. Futebol é com a Bandeirantes. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Aproveite o carnaval com a folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. As melhores promoções você encontra aqui. Confira! Ventilador de teto 3 pás Ventisol, R$ 185,90. Caixa sanfonada para ferramentas Marcon, R$ 104,90. Cortador de grama Trap, R$ 656,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional.
pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Sempre comigo, em todo campo que eu for. A bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor. Vem curtir. Alô, torcedor do Bugre. Guarani vem a campo escalado pelo técnico Moisés Moura. Com Tony é o goleiro 25. Na lateral direita, Diogo Matheus tem a 13. A dupla de zaga conta com o Lucão 3, Castan 4. Jamerson camisa 15 vai na esquerda. O Anderson tem a 23. Richard Rios 18. Giovanni Augusto 10. Bruninho 27. Bruno José 17. Genison 9. Repeteco do time do Guarani de Moisés Moura. Tony é o goleiro 25, 13 para Diogo Matheus, 3 Lucão, 4 Castan, 15 Jamerson, 23 o Anderson, 18 Richard Rios, 10 Giovanni Augusto, 27 Bruninho, 17 Bruno José, 9 Genison. No banco vão estar à disposição do Moisés Vinícius 31, Ivan Alvarinho 14, Alan Santos 12, Titi 16, Leandro Vilela 5, Lima 8, Isaac 29, Felipe 21, Rafael 26, Neilton 7 e Nicolas Careca 11. Vai chegando o leão da Paulista, o gramado se faz mais feliz. O Leão vem a campo com Léo Vieira 1, Léo Duarte 2, João Paulo 14, Leandro Silva 22, Zé Mário meia dúzia, Djalma 15, William Correia 8, Fernando Canezin 18, Matheus Oliveira 10, Bill 27, Eliandro 25, Pintado escala Inter com Léo Vieira 1, Léo Duarte 2, João Paulo 14, Leandro Silva 22, Zé Mário meia dúzia, Djalma 15, William Correia 8, Fernando Canezin 18, Matheus Oliveira 10, Bill 27, Eliandro 25. No banco de reservas estarão Alan Gobete 23, Carlinhos 13, Krigor 7, Claudinei 5, Iago Teles 11, Jean Martin 30, Jonatas 9, Caio 21, Menezes 20, Rael 16 e Wellington 4. Arbitragem do jogo. Árbitro de Copa do Mundo, Rafael Klaus é o apitador. O assistente 1, Danilo Ricardo Simão Maniz. Assistente 2, Rafael Tadeu Alves de Souza. Quarta árbitra, Mariana Nani Batalha. E no VAR estará Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Bom, para o torcedor entender a importância desse jogo, a Federação Paulista, como disse o Catarino agora, escalou o Klaus para apitar. Rafael Klaus vai apitar o jogo.
é o melhor árbitro do estado de São Paulo, um dos melhores do Brasil, e é ele que vai apitar. Então olha a importância desse jogo, né, para ambos os times, tanto para o Guarani quanto para o Inter. Os dois têm 10 pontos, né? A Inter começou um campeonato razoavelmente bem, depois oscilou e agora está aí com 10 pontos. E o Guarani é a mesma coisa, começou mal, depois deu uma melhorada, né? E depois, infelizmente, não conseguiu aí nas últimas rodadas bons resultados, o que deixa aí esse jogo praticamente que dramático, digamos assim, para ambos os times. O empate é bom para os dois, né? O empate seria um bom resultado para os dois, mas eu não vejo isso. Eu não vejo como um jogo morno, não vejo como um jogo que as equipes não vão arriscar, não vão partir para cima. Não, eu não vejo assim. Eu acredito muito que o Guarani, até pela escalação, e só lembrando que o Isaac, né, que era o titular da posição, está entrando o Bruninho, é a única mudança feita aí pelo Moisés, assim, mudança, né, porque o Isaac está no banco. Na outra que o Matheus acabou sentindo, está fora, né, e ele escalou o Anderson ali para fazer a segunda volância ao lado do Rios. Então, o Guarani muda por quê? O Isaac não vinha bem, não estava fazendo bons jogos, não estava a intensidade muito baixa, a rotação do Isaac muito baixa. E o que faz o Moisés? Inteligentemente, eu gostei da escalação. Ele traz o Bruninho, que é um jogador de velocidade. Então você tem uma estratégia de uma linha média, por exemplo, e a Inter deve sair um pouco mais, é a mandante do jogo, deve sair para tentar o resultado, e aí você tem uma opção. Você tem uma opção de contra-ataque, contra-atacar, tentar surpreender o seu adversário. Tem do outro lado um jogador que é experiente, que é o Bruno José, que tem feito bons jogos aí nas últimas rodadas. Então eu acho que ele acerta sim. Porque, mas ele com o Isaac ele tem uma alternância dentro do jogo, concordo. Mas é que não vinha sendo bem executada essa alternância, não vinha sendo bem executado esse posicionamento diferente com o Isaac, e tanto que os resultados, né, digamos assim, mostrou isso. Então o Moisés tem essa mudança para esse jogo, com o Bruninho, que é um jogador de velocidade. Antes da contusão, o Bruninho terminou muito bem, estava muito bem, estava evoluindo, fazendo bons jogos. Nos últimos 2 jogos, inclusive, eleito por nós aqui o craque do jogo. Então é um jogador que ganha mais uma oportunidade, e eu acredito muito nesse atleta, porque ele tem facilidade no 1 contra 1, ele tem velocidade, ele tem uma leitura legal, ele tem que melhorar um pouco a recomposição dele ali pelo lado, porque quando joga dessa forma, os homens de lado precisam voltar para marcar. E o Bruninho não tinha feito isso, não estava fazendo com muita competência. Então, espero que o Moisés tenha orientado para que ele possa fazer bem essa recomposição e o Guarani possa, pelo menos, neutralizar a descida aí da equipe da Inter pelos lados do campo. Então, Tigrão, eu gostei da escalação. Eu acho que um jogo que vai prevalecer o emocional, porque, na minha opinião, as equipes se equivalem, se equiparam ali, né? O emocional vai valer muito a pena. Quem tiver mais concentrado, quem tiver mais ligado, vai ganhar o jogo. Essa é a minha expectativa. E a sua, Tigrão? O que espera para esse jogão de bola daqui a pouco? A expectativa de que o Guarani tenha um comportamento diferente do que aquele que vimos contra a equipe da Ferroviária no último sábado. Essa é a minha expectativa. Quanto à escalação, eu concordo com ela em 10 posições e não concordo em uma. Que exatamente, eu acho que não era ainda o momento de tirar o Isaac do time. Mas é apenas uma sutileza, é apenas uma questão de ponto de vista, de jeito de ver o futebol, e a gente espera que dê tudo certo. Mas muito mais importante do que A por B, B por A, Paulo por Pedro, Pedro por Antônio, muito mais importante do que isso é a troca de atitude e de maneira de enfrentar e de maneira de encarar a responsabilidade. E é isso que a gente espera, um Guarani atento, ligado, concentrado e, acima de tudo, com atitude para um jogo decisivo. Vai rolar a bola em Sorocaba e quando ela rola, a Bandeirantes se encanta e dá um grande show na voz de um dos maiores fenômenos da narração esportiva do rádio brasileiro. Carlos Batista. Apita o árbitro, a bola está rolando em Sorocaba. Carlos Batista. E atenção, torcedor, quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda, este é o meu jeito de contar a história do jogo.
Começa o jogo, o time do Guarani correndo atrás de uma grande vitória. Vai Bugre! Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre! Hoje sempre Guarani. Começa o jogo, o time da Internacional de Limeira neste primeiro tempo atacando. Se estivéssemos no estádio Brinco de Ouro da Princesa, seria o gol dos portões de entrada. E, consequentemente, o Guarani ataca contra, se fosse no Brinco de Ouro, o gol do placar eletrônico. William Correia domina para o time da Inter, saltando o jogo lá pela direita. Léo Duarte recua, a bola vem para o campo de retaguarda. Trabalha João Paulo na lateral, entregando para Zé Mário. Zé Mário tentou o drible, adiantou, perdeu, mas a bola foi para a linha lateral. Em arremesso no toque do Genison, arremesso favorável. Time da Inter do campo de defesa. Já cobra, tem pressa Zé Mário. Olha a recuada na zaga, vem lá atrás João Paulo dominando, entregando para Leandro Silva. Recebe, ajeita, leva na perna direita, entregando para Léo Duarte, quase que em domicílio. Léo Duarte levantou no campo de ataque para Leandro, deu rebote, a bola voltou. Matheus Oliveira partiu, vem por dentro, em cima da marcação, a bola reboteada. Vem sobrando com o Genison, mas o árbitro já tinha paralisado o jogo. Rafael Claus marcando uma falta no Lucão Vladimir Catarino. E a falta aconteceu sim, Rafael Claus muito perto do lance, né? Acabou confirmando esta falta, Batista. Ficou caído lá o jogador do Guarani. O departamento médico ainda não é pedido, né? Não é chamado, já está se levantando. O Bugre tem falta a cobrar no seu campo de defesa. E uma alteração da última vez que estive aqui no estádio Walter Ribeiro é a colocação dos bancos de reservas. Eles ficavam do lado oposto aqui das cabines de rádio, exatamente lá na frente das cadeiras cativas aqui do estádio Walter Ribeiro. Eles fizeram uma alteração, uma modificação e trouxeram as cabines aqui para frente, trouxeram os bancos de reservas dos dois times e também da arbitragem, quarta árbitra ali, né, o pessoal que fica ali, exatamente aqui na frente das cabines de rádio, no lado oposto que tinha anteriormente. O melhor carnaval de ofertas de Campinas, Limeira, Jundiaí, região está na Anhanguera Ferramentas. Aproveite as promoções imperdíveis da folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. Confira mais no site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Domina no campo de defesa, vem lá atrás, João Paulo trabalha na peça de retaguarda para o time da Inter de Limeira. Para Leandro Silva na lateral, para Léo Duarte, domina, dá um tapinho na bola, o time da Inter tenta a descida por dentro, lançamento invertido na esquerda, se mete pelo lado canhoto, vem para a bola, dominou, tentou levar o time da Inter, bola na área, Matheus Oliveira, chega para tirar, afasta a retaguarda do time da Inter. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Placar de 0-0. Vem pela direita, Diogo Matheus cobrando arremesso lateral. Retrai a bola, vem para Lucão. Lucão para Castan. Castan domina, toca a bola de perto, canhota, lançamento de Jamerson no campo de ataque. Na descida lá pela ponta canhota, o time do Guarani vem para Genison. Ele chegou, não dominou. Chega lá atrás o time da Inter para afastar. Vem para Matheus Oliveira. Ele recua para Léo Duarte. Bate a bola de perto, direita, levanta no campo de ataque. Vem para Leandro. Partiu na velocidade, encara a marcação de Lucão que está pela frente, vai bater, bateu fraco e completamente torto. A bola vai saindo a linha de fundo, vai atrás dela, Diogo Matheus apenas observa e deixa a bola sair em arremesso lateral no campo de retaguarda para o Guarani bater. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo.
5 minutos e meio passados primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista aqui em Sorocaba, Inter 0, Guarani 0. Alô, Edu Pinheiro. Sim, meu amigo, é o seguinte, com 6 minutos de jogo em Bragança, 2 gols de Alejandro. Bragantino 2, Ituano 0. Um abraço para o Borborema, lá de Arco Verde, Pernambuco. Bandeirantes. Lá atrás, sai dominando o time da Inter na peça de defesa. João Paulo, ele rola a bola para o William Correia, de perna direita para fazer o passe, lançou lá para lateral. Léo Duarte apanhou da bola, não conseguiu dominar, ela saiu. É arremesso lateral, Janderson vai cobrar para o time do Guarani. Já cobra e toca. Vem para o jogo para fazer o lançamento invertido da esquerda para a direita. Endereço era o Bruno José, mas chega lá atrás para afastar. Vem para a bola Canezinho. Ele domina, sai da marcação. Implacável no círculo central do time do Guarani. Vem Richard Rios. É falta. Djalma tentou se livrar da marcação do primeiro, até conseguiu. Do segundo não, o árbitro parou, marcou falta para Inter bater Vladimir Catarino. Falta cometida pelo Richard Rios, que também ficou caído ali, sentindo dores no rosto. Já tá tudo ok com ele. Bem no meio do campo, a falta para Inter cobrar. Inter vai para a bola com Djalma para fazer a cobrança, rolando curto pela meia, vem para o William Correia, abriu o jogo lá pela ponta direita, placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. Vem para a bola Matheus Oliveira, ele carrega, recua, toca no campo de defesa para João Paulo, enfiou no campo de ataque para Canesi, Richard Rios. Vem de novo, marcando muito Richard Rios. É falta pela... Richard Rios agora para cima do Canezinho. É uma falta mais próxima na intermediária, né? Quem está se preparando ali pelo lado esquerdo, quem está mais próximo da bola é o lateral esquerdo Zé Mário. Vem a oportunidade de cruzamento na área, Batista. Falta para Inter bater pela esquerda. Ataca, se fosse no estádio Brinco de Ouro, contra o gol dos portões de entrada. Zé Mário está autorizado, Bill também. Zé Mário, pé canhoto, cruzou na área, subiu lá atrás, afasta, tira a retaguarda do Guarani, a bola sobrou. Lançamento errado. Chega lá atrás, o time do Guarani vem com Bruno José, recompondo, tira lá de trás. Ele faz o lançamento no campo de ataque para Genison, escora de cabeça, a bola volta, sobra no campo de ataque, o time do Guarani ainda tem a posse de bola, vem Giovanni Augusto dominando, partiu pela meia direita, na lateral para Bruno José, ele levou em cima da marcação, fecha no setor, Zé Mário, olha a recuada, Diogo Matheus, domina tocando para Giovanni Augusto, trabalha na perna direita, recua, vem para o Anderson pela direita, Diogo Matheus, dominou, rolou atrás, bola recuada, vem para Lucão. Lucão no campo de defesa, faz o passe lá dentro do círculo central. Vem para Castan, que está reaparecendo no time do Guarani, ele que cumpriu suspensão contra a Ferroviária. Ele foi expulso diante da Portuguesa. Domina, vem pra bola, aliás, foi expulso diante do São Bernardo. Ele e o Jamerson. Domina Castan. Castan pra Jamerson, ele pisa na bola lá pela esquerda e recua pra Castan. Castan retrai ainda mais, toca no campo de defesa, vem pra Tony. Tony dominando lá fora da sua área de confinamento para fazer o passe. Vem no campo de defesa, Lucão. Lucão pra Richard Rios, volta no Lucão. Lucão pra o Anderson, abriu na lateral. Mais plantado, Diogo Matheus, recolhe no campo de defesa, vem para fazer o passe, olha a recuada para Lucão, Lucão com chuteiras azuis, rola curtinho, tocando atrás pela esquerda, toca a bola o time do Guarani lá atrás, Lucão com Castan, Castan com Lucão, a bola volta no Castan, na saída de 3, domina, vem o Anderson, volta a bola para Lucão, Lucão pela direita, Guarani mais plantado, domina pela direita, vem para a bola Diogo Matheus, dá um tapa nela, soltando para Bruno José, para Giovanni Augusto, para Bruno José, partiu, vai, pinga de fundo, pé direito, cruzou para trás, para Genison, vem, Richard Rios, bateu, é gol!
passados primeiro tempo. Que jogada extraordinária. De pé em pé, o Guarani foi levando. Giovanni Augusto com Bruno José. Partiu, escapou da marcação no fundo. Cruzamento para trás. Uma bola doce dentro da área. Richard Rios chegou com o pé direito. Bateu firme. Mandou a bola no fundo do gol da Inter. Ela bateu lá dentro e fez chuar. Um golaço em Sorocaba. Richard Rios colocou a bola na rede. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. A torcida vibra, vibra. Da pele até o osso, dali Guarani, dali Bugre, dali Guarani, dali Bugre. Richard Rios, a chamada batida perfeita. Richard Rios, 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 camisa 18. Ele, o autor do gol, abre o placar do jogo em Sorocaba. Hoje sempre Guarani, Guarani 1, Internacional de Limeira 0. E o detalhe do gol é seu, Vladimir Catarino. Bela jogada construída entre o Giovanni Augusto e o Bruno José. Bruno José foi em linha de fundo, fez o cruzamento para trás. O Gênison poderia até, como centroavante, tentar a jogada, mas foi inteligente, não foi fominha. Permitiu que o Richard Rios chegasse batendo, bateu com força. A bola ainda tocou no goleiro. O goleiro foi na bola, tocou nela o Léo Vieira, mas não impediu que ela entrasse no cantinho. Richard Rios, segundo gol dele no Campeonato Paulista. Segundo gol dele marcado aqui em Sorocaba. Ele também fez o gol da vitória contra o São Bento. Richard Rios é o nome da emoção. O Bugre está na frente, 1-0. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 13 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista em Sorocaba. Richard Rios estufou a rede. Guarani 1, Inter 0. Alô, alô, Edu. Sim, na classificação geral, Guarani sobe. Nesse momento, nono colocado, tá indo para 13 pontos. Olha, em Bragança, primeiro tempo de Bragantino 2, Ituano 0. Derrota do Ituano. Interessa, 18h30, Morumbi, São Paulo e São Bernardo. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Richard Rios recompondo, vem lá atrás para tirar uma bola. Ele tomou uma pancada ali no estômago e ficou sentindo, hein, Vladimir? Falta o ar nesse momento, né? Você puxa e o ar não vem ali no abdômen, né? No diafragma. Ainda tá sentindo o Richard Rios, mas a bola tá em jogo. E já aconteceu com você, Vladimir, naquela hora do esforço mais forte, você puxou o ar e ele não veio? Já, Batista. Aliás, eu sou um atleta, né? Eu costumo praticar diversos exercícios físicos e às vezes o ar não vem, mas tem que dar uma puxada mais forte, né? O melhor carnaval de ofertas de Campinas e região, Limeira, Jundiaí, está na Anhanguera Ferramentas. Aproveite a promoção imperdível da folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. Confira no site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. O jogo está parado, tem um jogador caído ali, hein, Vladimir? É o próprio, né? O Richard Rios aproveitou também esta falta, caiu novamente ali o camisa 18 do Guarani. O árbitro está próximo a ele, já vai se levantando, mas a falta é para a Inter de Limeira cobrar. E a Inter vem para a bola pela meia esquerda, 15 minutos da etapa primeira. Vem para a bola, para a cobrança de falta, Zé Mário. Bill também fica por ali.
Bill bate com a direita, Zé Mário com a esquerda. Vamos ver quem é que vem. Autorizado na bola para fazer o erguimento na entrada da área. Time do Guarani se fecha inteiro, partiu Bill. Pé direito, levantou, subiu Canezinho de cabeça. Mandou para a rede, mas não tá valendo. Ele estava impedido, subiu, marcou impedimento, estava lá dentro da área. João Paulo impedido. Portanto, não valeu, Vladimir. Não valeu, subiu ali para fazer o cabeceio, conseguiu tocar de cabeça o João Paulo, mas estava impedido. Marcou o assistente 2, o Rafael Tadeu Alves de Souza, não valeu o gol da Inter. Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 16 passados primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol da Bandeirantes. Campeonato Paulista em Sorocaba. Richard Rios marcou, Guarani 1, Inter 0. Segundo tempo, Água Santa 0, Botafogo de Ribeirão 0. Primeiro tempo em Bragança, Bragantino 2, Ituano 0, 18h30, Morumbi, São Paulo e São Bernardo. Um abraço ao sargento Roque e ao seu pai, o Lindo Gomes. Tem futebol na Bam Bam Bam. É tempo de análise, Gleger Zorzin. Começo do jogo, 1-0, o melhor dos mundos para o Guarani, em Gleger. Ah, sem dúvida nenhuma, né, Batista? E o que joga o tal do Richard Rios, né? Uma jogada lindíssima ali pelo lado direito. Giovanni Augusto, Bruno José. Bruno José também que tem evoluído, melhorou, né? Tá indo muito bem. Então, assim, melhor dos mundos, né? 1-0, mas o Guarani faz o gol. E agora teve uma falta duríssima aí, ó, em cima do Bruno José. É, amarelo, né, Catarina? Exato, assim, amarelo pro João Paulo. Amarelo pro jogador da Inter. Agora, o Guarani faz um bom jogo. Você vê que fez o gol, continua pressionando, continua com a mesma estrutura. Tô gostando do Bugrão, viu, Batistão? E pra você, Tigrão, tá gostando também do Bugre? Começo do jogo 1-0, Tigrão. Pô, tô gostando muito. E a jogada do gol foi muito bem executada, porque, na verdade, o Bruno José cruza pro Gênesis. Ele inteligentemente, sentindo que estava com a inclinação errada, estava marcado e não estava de frente pro gol, fez o corta-luz. O Richard deve ter gritado com ele, minha! E aí o Gênison deixa a bola passar. Chega batendo de primeira com precisão, perfeição. Golaço do Guarani. A Inter tem muitas dificuldades e o Guarani fez o gol e se tranquilizou. Estava instável. Nesse momento manda no jogo. E vem o time da Inter, Pio penetrou pela lateral da grande área, pé canhoto, cruzou na área, Castan. Chega, expulsa a bola da área. Caiu com o Bruno José, ele organiza um contra-ataque com o Diogo Matheus, voltou para Bruno José, ganhou na corrida, partiu na velocidade, fez o break em cima da marcação, levou na perna direita, rolou por dentro, Giovanni Augusto prendeu, escapa da marcação, devolve a bola na ponta pela direita, Diogo Matheus, meteu o pé direito, cruzou na área, a bola subiu, voltou, chega João Paulo para tirar o toque do Gênison, João Paulo tira. Mandou para fora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio para o Guarani bater, Vladimir. Exato, o cruzamento do Diogo Matheus no bate-rebate. O Gênison ainda tocou na bola, mas não na direção do gol. O João Paulo de cabeça jogou contra o próprio Patrimônio. Para sorte dele foi para fora. Escanteio Guarani. Jamerson. Vem o time do Guarani com Jamerson na batida. Coloca a bola ali no quarto de círculo. Autorizado. Zagueirada do Bugre na área. Levantou Jamerson. Subiu. Não conseguiu alcançar o Lucão. Chegou tirando lá atrás a zaga da Inter.
É arremesso lateral. O time do Guarani vem com Diogo Matheus. 20 minutos passados do primeiro tempo. 1-0. O Richard Rios marcou o único gol até aqui. Diogo Matheus, autorizado, coloca a bola em movimento, mas um pouco mais atrás pela direita, vem para Lucão. Lucão joga dentro do círculo central com Castan. Castan toca a bola de lado, vem para Jamerson, vai recuar tudo. Joga lá atrás da entrada na área com o goleiro Tony. Acompanhe o melhor do futebol no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias, é tudo muito fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB, também no youtube.com/portal Carlos Batista. Levantamento de bola, Tony toca a bola lá pela esquerda. O árbitro parou, Rafael Klaus marcou uma falta para a equipe do Guarani lá pela esquerda. Giovanni Augusto está caído, tomou uma trauletada, pancada forte, não saiu o cartão. Mas o Giovanni Augusto caiu, ficou e está sentindo, hein, Vladimir? É, e está sentindo bastante, viu, Batista? Bem rente a linha lateral, lá no campo de defesa do Guarani, pelo lado esquerdo. Mas já está se levantando, está tudo ok com o meia do Bugre. Segue Guarani 1-0. O melhor carnaval de ofertas de Campinas, Limeira, Jundiaí, região, está na Anhanguera Ferramentas. Aproveite as promoções imperdíveis da folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. Compre no site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Sai jogando o time do Guarani, lá atrás do campo de defesa, dentro da grande área. Tony toca na bola. Goleiro rola para Diogo Matheus pela direita, ele puxa a marcação, mas o Bill não vai. Abriu lateralizando a jogada pela direita com o Richard Rios. O Richard Rios queria o arremesso, o Bandeira marcou o arremesso para Inter, vem com o Zé Mário. Cobra tocando no campo de ataque, João Paulo. Domina o zagueiro, mas ele solta atrás para Leandro Silva. Batendo de perto da direita, virando o jogo lá do outro lado, se manda no campo de ataque. O William Correia partiu na beirada do campo, a marcação chega, ele recua, se manda, vem no campo de ataque de Djalma virando o jogo pela direita para Léo Duarte, o lateral penetra. Pega de volta, vem pela direita, William Correia. Domina, soltou no jogo para Djalma, centraliza a jogada, agora vem por dentro, Matheus Oliveira. Dominou, ajeitou, pé canhoto, vai bater, bateu pro gol, a bola vai embora. Bateu fraco, a bola saiu, Matheus Oliveira, que já jogou no Guarani, aliás. Quando ele entrou em campo, ele veio aqui no banco de reservas do Guarani e abraçou ali, né? Ele tem amizade, não só com os jogadores do Guarani, mas também com o Moisés Moura. É um abraço caloroso pro Moisés Moura, só que ele não conhece o Moisés Moura do Guarani, né? Deve conhecer aí de outras praças, porque na época que ele jogou, o Matheus Oliveira no Guarani, o Moisés Moura não estava no Guarani. Domina a Inter, vem Bio, meteu o pé direito, cruzou na área, passe, vai embora. Pra fora, pela linha de fundo, saiu em tiro de meta pro Guarani bater, Vladimir Catarino. É, foi um cruzamento barra chute ali do Bill, né? Tentou muito fechadinho, ninguém para aproveitar, a bola saiu pela linha de fundo, é apenas tiro de meta para a equipe do Guarani cobrar. Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Domina Giovanni Augusto, vem manobrando pela meia esquerda, pau nele. Está sendo caçado impiedosamente. É falta. Richard Rios tem para essa cobra. 1-0. Richard Rios marcou o único gol do Guarani. Está vencendo a partida. Richard Rios, que recebeu uma proposta do Internacional. 6 milhões de reais pelos 50% que pertencem ao Guarani. Os 25 do atleta seguiriam para o Internacional. Os 25 do Flamengo também. E o Guarani receberia 6 milhões limpinhos. Guarani rejeitou a proposta. E olha, contrato do Richard Rios é só até o final de 2023. A partir de junho, ele já poderá receber
aí uma proposta, já poderá assinar um pré-contrato com qualquer outra agremiação. Essa é a Lei Pelé, né? Jogador, 6 meses antes do vencimento do contrato, pode assinar um pré-contrato com outro time. Vem Bruno José, dominou no fundo do campo, lançou Gênison, vai bater, foi desarmado. Chegou tirando Leandro Silva. E vem o time da Inter do contra-ataque pela direita com Léo Duarte. Ele domina, puxa, arruma o jogo. Levou na perna direita, escapa bem da marcação para fazer o passe na frente do Bruninho. Tocando para Matheus Oliveira, recua para Leandro Silva, vira na lateral. Zé Mário vem dominando. Soltou na frente para Bill. Ele recolhe, rente, arrisca lateral. Bruno José fica na vigilância. Olha lá, recuada. Vem Zé Mário tocando para William Correia na lateral para Bill. Bill domina, recua, chama, vem Zé Mário. Zé Mário trabalha com a perna esquerda, soltando para Bill. Richard Rios chegou dando o combate, a bola sobrou. Vem na bola Giovanni Augusto, tentou fazer um golaço. Foi falta no Richard Rios. O Klaus deu vantagem. E aí o Giovanni Augusto do círculo central tentou bater direto, tentou não, bateu direto, mas pegou mal e a bola foi torta lá para a linha de fundo em Vladimir. O Léo Vieira, o goleirão, estava adiantado, né? Tava lá na marca do pênalti, mas mesmo se tivesse sentado no banco, né? O chute do Giovanni Augusto, muito ruim, não levou perigo algum essa tentativa de marcar um golaço. Placar de 1-0, Richard Rios vai ganhando o jogo. E olha, os ares de Sorocaba fazem muito bem ao Richard Rios. Na outra partida, contra o São Bento, aqui mesmo, choveu uma barbaridade, o gol foi dele. Gol da vitória ainda com o Mozart no comando. Trabalha Lucão, recolhe na perna direita, soltando para Castan, bate rasteirinho na lateral, vem para Jamerson por dentro, pela meia, para Giovanni Augusto, volta no Jamerson. Ele vem beiradeando o campo, penetra no campo de ataque, deu um tapa longo na bola, opa! Chegada forte do Léo Duarte no Jamerson, é falta, o árbitro não deu cartão, mas a falta está marcada para o Guarani bater. Bloqueou a passagem, né? O Léo Vieira, aliás, o Léo Duarte, ele bloqueou a passagem do Jamerson. O árbitro marcou a falta, o Guarani já cobrou. Vem embora, domina o time do Guarani, Jamerson, pé canhoto, cruzou na área para Gênison, ajeitou de cabeça na entrada da área, vem de Djalma, afasta, tira, a sobra ficou com o Richard Rios, ele domina entregando para o Anderson pela direita, recebe, tenta levar, solta o jogo, vem para Castan dominando, entregando para Giovanni Augusto, para Jamerson na lateral do campo, ele tenta o passe por elevação, chega a marcação para tirar. Matheus Barbosa está machucado, problema na panturrilha, sentiu no último treino. Lá atrás o William Correia, toma para o time da Inter e desce no contra-ataque, perdendo o jogo, placar de 1-0 para o Guarani. Bill dominou na lateral, penetrou no campo de ataque, rolou rasteirinho, vem para a bola, pé canhoto, Zé Mário bateu, fecha a porta, Diogo Matheus. A bola explodiu no lateral e vai embora, ele ficou sentindo a coxa. É escanteio para Inter bater o Vladimir. Escanteio, na jogada feita pelo Zé Mário após o passe do Bill, ele cruzou. Ela bateu no braço do Diogo Matheus, mas o Rafael Klaus já disse que estava com o braço preso ao corpo. Por isso nada a marcar, apenas o escanteio para Inter. Escanteio para Inter, Bill. Vem pra bola, pra batida. Guarani se fecha inteiro. Tomando posição, Bill. Partiu, meteu o pé direito, levantou na área. Subiu o Tony. Foi lá em cima. Pegou e não soltou sem rebote. Intervenção precisa do goleiro Bugrino. Saiu jogando com Castan. Volta lá dentro da grande área. Tony saiu dominando com os pés. Soltando a bola para Lucão. Ele bate de perto à direita. Tentou o passe para Bruno José. Jogou para fora. Arremesso lateral que o Zé Mário vai cobrar. Ele já cobra e solta o jogo no campo de defesa para João Paulo. João Paulo rolando para Leandro Silva. Domina, recebe na perna direita. Tocando para Léo Duarte.
se manda no campo de ataque, vem Canizinho para fazer o passe por dentro pela meia. Se manda o time da Inter, perde o jogo 1-0. Léo Duarte com o William Correia para Canizinho, centralizado. Desceu no corredor, abriu para Léo Duarte na direita. Chega bem a marcação do Jamerson. E a bola foi para fora, para a linha lateral. É arremesso, porque o último toque foi do Léo Duarte. Arremesso para o Guarani bater do campo de retaguarda. Vai cobrar Jamerson. Jamerson está autorizado. Vai repor do campo de jogo. Guarani não contratará técnico. Vai contratar um técnico só depois das eleições. As eleições estão marcadas para o dia 12 de março. 12 de março, a eleição. O novo presidente só assume 2 de abril. Mas a partir de 12 de março, segundo o Rodrigo Pastana, executivo de futebol do Guarani, aí sim o Guarani vai pensar em treinador. Domina Bill pela esquerda, recolhe para Zé Mário, ele domina, solta o jogo atrás do campo de retaguarda, vem para a bola, João Paulo trabalha na perna canhota, toca uma para curta pela esquerda para Zé Mário, ele tenta fazer o lançamento, o Diogo Matheus intervém, tira, joga para lateral, é arremesso que o Zé Mário vai cobrar. Cobrando para o William Correia, trabalha o veterano jogador camisa 8 da Inter de Limeira, recuando para o zagueiro Leandro Silva na primeira metade do círculo central, rola rasteirinho para Léo Duarte, não sai dali o time da Inter, arrefecendo o jogo neste momento, está perdendo a partida, estamos com 31 minutos. Olha pela esquerda, Zé Mário domina, Guarani mantém uma linha de marcação a partir da metade do campo, lançamento aberto pela esquerda, vem lá atrás, Lucão tira, joga para a linha lateral, a bola saiu em arremesso para Zé Mário cobrar, vem cobrar o arremesso pela esquerda, o time da Inter 1-0, gol de Richard Rios, vai ganhando a partida do time do Guarani, vai chegando a 13 pontos, é o suficiente para permanecer na divisão. Guarani não tem mais chance de classificação para a segunda fase. Na última rodada pega o Palmeiras em Campinas. Domina o time da Inter, Léo Duarte. Trabalha na perna direita, recua, vem no campo de defesa, Leandro Silva. Zagueiro dá uma estilingada forte, lançou na ponta canhota para Bill, não conseguiu pegar. É arremesso no campo de defesa para o time do Guarani bater. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 32 passados primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Depois esse ataque, Guarani, Genilson lançou a bola para Bruninho, dominou, lançou no fundo, Jamerson pé canhoto, bateu cruzado, passa lambendo a cara do gol. Ninguém do Guarani para chegar, ela saiu do outro lado, foi embora em arremesso lateral para Inter. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Aqui Sorocaba, Richard Rios marcou, Guarani 1, Inter 0, Edu Pinheiro. Mais um gol do Bragantino, gol de Sorriso. Estamos no primeiro tempo, hein? De Bragantino 3, Ituano 0. Um abraço para o Roberto Japonês, hoje em Monte Verde, pelo YouTube, nos acompanhando. Nosso muito obrigado. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Roberto Japonês, grande amigo do Iga, nosso amigo também, tá bem, hein? Monte Verde. Maravilha, Monte Verde. É tempo de análise, Valdemir Gomes, outra palavra fácil, 33, primeiro tempo, o Guarani marcou o gol e depois como é que foi o comportamento do Guarani em Tigrão? Administra bem o jogo, administra bem, puxou um pouquinho as linhas, mas muito pouco, não traz a Inter para cima, a Inter não tem nenhum poder de penetração, o Guarani está muito bem postado. Então administra até agora 1-0 com muita tranquilidade, não correu nenhum risco da partida. Continuando assim não vai ter dificuldade para ganhar o jogo. Lógico que tudo muda em questão de minutos dentro de uma partida de futebol. Mas estou sentindo a Inter assim, meio barro, meio tijolo. É um time sem poder de penetração, sem velocidade. Cisca muito, mas não fecha. Esse Bill é aquele que jogou na Ponte em 2019. E veio do Flamengo, estava lá no CRB.
a gente já conhece, né? Pega, vai, cisca, balança. É difícil produzir alguma coisa. Richard Rios do meio campo lançou para Bruno José na área, saiu Léo Vieira. Lançamento inteligente. Estava a zaga adiantada e penetrava, mas em condição legal o Bruno José. E aí o Giovanni Augusto lançou para ele no costado da zaga. Aí saiu bem Léo Vieira e pegou o Vladimir. Saída providencial do goleiro, né? Até porque o lançamento poderia levar perigo, mas estava atento o Léo Vieira e ficou com a bola. Pois não, Tigrão, tinha um ataque forte aqui, tive que interrompê-lo, hein, Tigrão? Não, concluindo já praticamente, para dizer que a Inter tem o Eliandro pesadão lá no meio, a bola não chega nele, perdido entre os zagueiros do Guarani, e o Bill participa muito, a bola está toda hora com ele, mas ele não produz nada. Está administrando com tranquilidade a vantagem de 1-0 a equipe do Guarani, e se a Inter sair vai tomar o contra-ataque. Agora uma pegada violenta no Matheus Oliveira. Pegou forte o Giovanni Augusto, vai tomar cartão amarelo. Está amarelado o Matheus Oliveira e o Giovanni está estatelado, se contorcendo em dores em Vladimir Catarino. Chegou muito forte ali no meio campo o Matheus Oliveira, falta do 10 no 10, atingiu o Giovanni Augusto e tomou cartão amarelo. Camisa 10 da Inter está amarelado e o Giovanni Augusto já está se recuperando. É frase filosófica do Tigrão, hein? Tá tudo bem, mas daqui a pouco tudo muda, né? E é verdade. Tudo muda. Até bermuda. Domina, vem pro jogo Richard Rios pela direita. Recua no plano intermediário para Lucão, o zagueiro. Soltou o jogo para Castan. Castan volta pela direita para Lucão. Lucão recolhe na perna direita. Não tem pressa para sair jogando. Toca de lado, virando pela metade da quarta zaga. Castan na lateral, entregou para Jamerson. Ele escapa da marcação de Canizinho. Lançou na velocidade para Bruninho. Partiu, levou para a linha de fundo. Parou, fez o break em cima da marcação. Ajeitou na perna direita, voltou para Jamerson, para Bruninho. Atrás pela meia canhota no campo de ataque. Giovanni Augusto domina e recua. A bola vem para Castan. Castan para Lucão. Lucão pisa dentro do círculo central. Recua o jogo, vem Castan dominando, entregando lá pela esquerda, placar de 1-0, o Richard Rios marcou o único gol do jogo. Giovanni Augusto para o Anderson, vem para a bola, para Giovanni Augusto, pé direito para Richard Rios de primeira, toca recuando pela direita para Diogo Matheus, lançou na frente para Bruno José, ele toca, recua, chama Diogo Matheus, estava com a marcação muito próxima do corpo, Diogo Matheus por dentro, vem para o Anderson, de pé da direita, lançou no peitoral de Gênison, escapou da marcação de João Paulo, abriu na lateral, Jamerson parou, fez o break, não evoluiu na jogada, toca por dentro, vem pela meia canhota, 1-0, o time do Guarani está vencendo o jogo. Giovanni Augusto recua para Castan, Castan para Lucão, Lucão pisa na bola, arruma com a perna canhota, faz o passe dentro da segunda metade do círculo central para Richard Rios, cochilou, perdeu, Matheus Oliveira, deu bote, tomou, lançou, Lucão vem para afastar, tira, lançou para Richard Rios, ele puxa o contra-ataque do Guarani, para Bruno José pela direita, outra vez para Richard Rios, para Bruno José, vai no fundo, pé direito, cruzou na área, chega lá atrás, afasta, tira o zagueiro, completa Djalma, a bola volta com o Guarani, Lucão domina, recolhe com a perna esquerda, faz o passe pela direita, vem para Diogo Matheus, Sangela, a bola toca, recua, começa com calma o time do Guarani no campo de defesa com o Lucão. Lucão decide não evoluir, prefere o recuo da jogada lá na entrada da grande área. Voltou. Tem Tony para dominar, ele passa o pé em cima da bola, levanta ele perto da direita, mas erra completamente o passe. Zé Mário chega para afastar da defesa da Inter, lançando no ataque Bill partiu, arrancou em cima do Diogo Matheus, levou no fundo, já dentro da grande área, pé direito, cruzou
cruzou, tira lá atrás, afasta Lucão, a bola caiu na cabeça do Bruninho, recompondo, ele tira e joga pra fora, pra linha lateral, e arremessou pela direita, tem pressa, Léo Duarte pra cobrar, pra William Correia, vem embora o time da Inter, vem por dentro, metendo o pé direito, lançou na frente pra Djalma, volta pra Matheus Oliveira, ele carrega, rolando curtinho, entregando pra Zé Mário, lateral avança, tocando pra Bill pra Zé Mário, pé canhoto, cruzou na área, chega pra tirar, Castan, jogou as pernas contra a bola, mandou pra fora, pela linha de fundo em escanteio, é escanteio pra Inter bater. Esta jogada construída pelo setor esquerdo do ataque da Inter tá levando perigo. Bill pro Zé Mário, fez o cruzamento, Castan se jogou na bola, colocou pela linha de fundo. O Bill vem na cobrança do escanteio. Batista. Bill vai pra bola, pra batida, escanteio, autorizado, meteu o pé direito, levantou na área, subiu lá atrás, Tony, a bola caiu lá pela direita, o time do Guarani está com o Bruninho na marcação, ele deu o bote, tomou, mas a bola saiu pra linha lateral. É arremesso pela direita, o árbitro achei que ia dar falta, não deu a falta, apenas arremesso cobrado, vem a Inter, levantamento de bola na área, subiu, toca de cabeça, João Paulo, torto a esmo, mandou pra fora pela linha de fundo em tiro de meta para o Guarani. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. E o jogo aberto depois do jogo, aqui na Bandeirantes com Edu Pinheiro, é super legal. Sim, e tem oferecimento de Supermercado Taquaral, aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e aproveite a folha de ofertas da Anhanguera Ferramentas. Ofertas arrasadoras todos os dias. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Partiu pela direita, Léo Duarte levantou na área, subiu Tony. Pega e não solta, subiu, agarrou o arqueiro do Guarani, placar de 1-0, Richard Rios, é tempo de análise, Gleger Zorzin, placar de 1-0, placar é justo, o Guarani vencendo o jogo no primeiro tempo em Gleger. É justo sim, Batista, agora não dá pra ficar correndo esses riscos, né? O Guarani controla o jogo, mas você vê que a Inter começa a gostar da partida, querendo, chegando, evoluindo, né? O Guarani joga muito pouco lá pelo lado esquerdo. Agora há pouco apareceu aqui o scout, né, do pessoal. O Guarani só aqui do lado direito, né? Então, você utilizar um pouco mais o Jamerson, o próprio Bruninho, entrar no jogo, ter essa alternância de lado para tentar fazer o segundo gol. Vai ficar se arriscando, vai ficar dando sopa pro azar. Daqui a pouco toma o gol de empate, aí não dá tempo de vencer o jogo. Tá ganhando, tá convencendo, tá bem estruturado, mas eu não correria esses riscos, não. E agora, Richard Rios tomou cartão. Ele fez uma... O Anderson. Foi o Anderson? Foi o Anderson quem cometeu a falta, viu, Batista? E recebe cartão perfeito. amarelo, 23, o Anderson. O Anderson não tinha cometido faltas para tomar cartão, né? Então foi dentro do próprio lance. A Richard Rios, sim, já tinha cometido 2. Normalmente os árbitros esperam 1, 2, 3. Na terceira ele dá o cartão, mas o Klaus e pareceu rigoroso ao extremo e deu o cartão amarelo para o Anderson. Bola parada pela direita, vem o time da Inter. Autorizado, rolou Léo Duarte, vem pra bola, Zé Mário, pé canhoto, bateu na barreira do time do Guarani. Na sequência a bola foi pra fora. Pela linha de fundo, chute horroroso. Matheus Oliveira meteu longe pra fora, pela linha de fundo, em tiro de meta pro Guarani bater. Foi na base do desespero esse chute, na verdade, né? Dava pra tentar construir uma jogada melhor. Sorte do Guarani, bola pela linha de fundo, é apenas tiro de meta. Tomou quantos gols, hein, Gleger? Hoje de manhã. Um de pênalti. Um gol de pênalti? É, foi um gol de pênalti. Fui bem. E você que cometeu o pênalti? Não foi eu que cometi o pênalti.
Quem cometeu o pênalti foi o Chicão, aquele ex-zagueiro da equipe do Corinthians. Tá jogando um bolão também. Sabe qual que foi o meu conceito hoje ou não? Você mesmo que deu o conceito pra você? Não, o pessoal lá. Ah, tá. Conceito bom. Domina pela esquerda o time da Inter, viu na beirada do campo. Chega a marcação, Genison lá atrás, recompondo e marcando, e arremesso lateral, Zé Mário. Tem pressa, cobra, entregando para Djalma. Ele recolhe na perna direita, recua para João Paulo, zagueiro, abriu na lateral, vem para Zé Mário. Dá um tapa de perna, canhota, rola o jogo para Djalma, Djalma para Zé Mário. Zé Mário para Djalma, vem por dentro, vem pela meia. Richard Rios na marcação. Aliás, o Anderson na marcação, deu bote, tomou. Mas no rebote apareceu o time da Inter. 2 minutos no additional time. Vamos até 47. Domina, vem pro jogo no campo de ataque o William Correia. Abriu o jogo pela esquerda para Zé Mário. Zé Mário levou na perna, canhota, rola para lateral para Bill. Bill domina na beirada do campo. Vai evoluindo, mas a marcação do Diogo Matheus obriga ele a recuar. Para Zé Mário para Bill. Bill para Zé Mário. Vai pro fundo, pé canhoto, cruzou na área. Chega lá atrás para tirar Castan. A bola voltou. Bill aparou, dominou, pedalou, pé direito, cruzou na área. Eliandro girou, bateu, vai embora. Pra fora pela linha de fundo, entrada na pequena área. Recebeu o Eliandro, girou em cima do próprio eixo, bateu. A bola passou lambendo o poste, saiu em tiro de meta. Tiro de meta para o Guarani bater, Vladimir Catarino. Talvez a melhor chance que a Inter teve nesse primeiro tempo, né? Dominou o Eliandro, teve espaço para girar e bater cruzado. O goleirão Tony já estava vendido no lance, mas a bola foi para fora. É tiro de meta, o Guarani passou o susto nesse momento, Batista. Lançamento no campo de ataque, vem pra bola, Bruninho entrou na área, vai fazer pé canhoto, bateu, é gol! Gol! De 46 minutos passados, primeiro tempo. Lançamento longo no costado da defesa da Inter. Penetrou Bruninho numa velocidade vertiginosa. Ninguém pegou ele. Penetrou, entrou na área, pé direito, fuzilou. Mandou no fundo do gol da Inter. Ela bateu lá dentro e fez um golaço, Bruninho, uma pancada de peito de pé extraordinária. Bruninho para estufar a rede, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. A torcida vibra, da pele até o osso. Dali Guarani, dali Bugre, dali Guarani, dali Bugre. Marca o segundo, amplia em Sorocaba. Bruninho, 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 camisa 27. Ele, o autor do gol, é o segundo do Guarani, hoje sempre Guarani, Guarani 2, Inter 0, e o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. Valeu pela pressa e velocidade do Guarani, após o erro do gol da Inter, na cobrança rápida do tiro de meta, a bola foi lançada para o Bruninho, que dominou com dificuldades, mas dominou à frente do goleiro da Inter e depois bateu forte, uma pancada, sem chances nenhuma de defesa para o Léo Vieira. A bola explodiu nas redes. Bruninho, segundo gol dele também no Campeonato Paulista. O Bugre amplia 2-0. Termina o primeiro tempo. Vitória do Guarani 2-0.
Melhor dos mundos, Guarani chegando a 13 pontos. E na sequência vem aí intervalo inteligente do Rádio Brasileiro. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, amigo Batista, olha aí vencendo, viu, o Catarina? O Guarani matematicamente escapa do rebaixamento, né? Porque tem confrontos aí entre a Portuguesa e o São Bento, Ferroviária e a Inter, né? Mas bonitinho o estado aí de Sorocaba. Aquele dia tava chovendo muito, viu, Catarino? Hoje dá pra ver, tá sol, né? Tá tranquilo. Torcida bugrina marcando presença, Catarino. Bastante torcedores, viu? Tem muita gente que veio torcer pro Guarani. Eles estão instalados aqui no local dos visitantes, né? Obviamente, na arquibancada que fica logo em cima das cabines. Tem muito mais torcedor do Guarani do que da Inter fazendo a festa. Afinal, o Bugre tá vencendo e vencendo bem 2-0, Edu. E outro resultado também, a derrota do Ituano, olha, primeiro tempo em Bragança, Bragantino 3, Ituano 0. Deixa eu ver aqui, o Alejandro marcou 2, outro foi do Sorriso, tá? E atenção, gol do Água Santa, de falta Luan Dias. Finalzinho em Diadema, Água Santa 1, Botafogo de Ribeirão 0. Com esse resultado, o Água Santa vai se classificando para as quartas de final e vai pegar o São Paulo, hein? Thiago Carpini no comando do Água Santa, ok? Ok, então, como tá jogando o Guarani? Tá fácil aí, Catarino? A escalação do Bugre? Tá fácil, Catarino. A escalação? Sim. Vamos lá, de Tony, Diogo Matheus, Lucão, Castanho, Jamerson, Wenderson, Richard Rios, autor do primeiro gol, Giovanni Augusto, Bruninho, autor do segundo gol, Bruno José e Gênison. Esse é o Bugre. E o banco tá fácil aí, Catarino? Claro, pra você sempre, Edu. Muito obrigado. Vinícius, Ivan, Alvarinho, Alan Santos, Titi, Leandro Vilela, Lima, Isaac, Felipe, Rafael, Neilton e Nicolas Careca. É o banco da equipe do Guarani. Bom intervalo pra você, Catarino. Pra todos nós, Edu. É o seguinte, o Zorzinho, o Richard Rios com esse gol pela atuação, o Inter fez proposta, a Red Bull Bragantino fez proposta, a Santos fez proposta, mais propostas chegarão, entendeu? O Bruninho marcou o segundo, hein? Defesas não tivemos, não teve, você viu, tirando os gols, os goleiros não trabalharam. Você vê que o Tono participa do segundo gol, hein, Zorzinho? Um tiro de meta sensacional. Gênison, né, de cabeça escora, coloca Bruninho na cara. Aí no primeiro gol, esse colombiano tá em todas, hein? Jogada de Bruno José, diga de passagem, 2-0. Oi, Zorzinho. O Guarani fez um ótimo primeiro tempo, né, Edu? Deu uma vacilada aí agora, nos últimos minutos aí, mas depois ajustou. Eu falava, tinha acabado de dizer, o Guarani precisa usar mais o Bruninho, precisa usar mais o lado esquerdo. Você vê, eu defendi a escalação do Bruninho no início justamente por isso. Por essa arrancada, pela velocidade. O Guarani tá ganhando o jogo, tá bem postado, tá segurando, tá conseguindo se manter ali atrás. E aí num chutão, vem o desvio lá do Gênison e o Bruninho, que tem velocidade, foi lá e botou a bola na rede, fazendo o segundo gol, trazendo mais tranquilidade. Olha, veja bem, não é que o Guarani já ganhou o jogo, hein? Tem todo o segundo tempo ainda, o Pintado é um cara experiente, tem o Moraci Santana lá com ele também, que são dois caras experientes, dois caras cascudos, né, que conhecem muito de futebol. Então o Guarani precisa voltar para o segundo tempo com a mesma estratégia, com a mesma determinação, empenho, o foco no jogo. Está muito concentrado o time do Guarani. Você vê que a Inter conseguiu chegar em alguns momentos, mas penetra muito pouco, né? Um chute aqui, outro ali, uma jogada mais aguda, uma individualidade. Então é isso que o Guarani tem que estar atento, né? O homem da sobra sempre ligado, o homem da diagonal sempre muito esperto, para não ser pego de surpresa, bola parada, né? Esses pequenos detalhes é que às vezes acaba atrapalhando. Então, espero que o Moisés ajuste no intervalo. O Guarani fez um bom primeiro tempo. Está ganhando de 2-0. Um confronto direto. 3 pontos. Agora, se voltar para o segundo tempo diferente do que foi agora no primeiro tempo, pode ser surpreendido, tomar um empate até a virada. Não acredito nisso. Não acredito, porque a gente percebe que o Guarani está numa rotação diferente. A gente percebe que o Guarani está num nível de concentração diferente. Então é só manter isso. Manter e tentar melhorar. Mesma postura, tentando utilizar o contra-ataque, tentando utilizar a velocidade do Bruninho, tentando utilizar o Bruno José, que está bem no jogo. O Gênison hoje faz uma partida legal. Não é porque ele participou dos 2 gols, não. Porque nós não falamos aqui, mas teve naquele lance do primeiro gol que o Bruno José leva pela linha de fundo, bate para trás,
Ele estava no lance, ele faz o corta-luz e aí a bola sobra limpinha para o Richard Rios. E agora, o chutão do goleiro Tony, ele foi lá, teve o desvio, enganando ali a defesa e deixou o Bruninho na cara do gol. Então é isso. O Guarani precisa manter a mesma coisa. O emocional, sempre lá em cima, autoestima, confiança e a concentração no jogo. Ligado nos primeiros detalhes, nos pequenos detalhes que o Guarani vence o jogo, viu, Edu? Então, obrigado aí, ó. O Edi Valmir acertou. Edu, falei pra você, a diretoria não vai contratar o treineiro. Hoje é o auxiliar aí, é o Moisés Moura, né? Moisés Moura, que chegou no final do ano, dirigiu a equipe, veio pra trabalhar na base e tal, dirigiu na Copa São Paulo e assume agora, tá? A eleição é dia 12 de março, tem eleição para presidente no Guarani, aí eles vão contratar, a nova diretoria assume no começo de abril, tá bom? Olha, 2-0 intervalo, vamos ouvir então o gol do Richard Rios. Quem nos acompanha agora, acho que deu tempo de ouvir o gol do Bruninho. O Richard Rios é o queridinho do brinco, é a nova moeda bugrina, né? Ó, é o seguinte, disse o Batista, se até junho, a partir de junho ele já pode assinar um pré-contrato. Então, se chegar no final do ano, que ele tem contrato agora, renovou até final do ano. Então, se não vender agora, vai chegar no final do ano, vai sair de graça, né? Então, propostas chegarão. Tem mão no brinco coçando. Vamos lá, intervalo, hein? E o Água Santa vai se classificando para as quartas de final. 1-0 no Botafogo, tá terminando o jogo. Aqui, intervalo. Inter 0, Guarani 2. Pra Bruno José, partiu, vai pra linha de fundo, pé direito, cruzou pra trás, pra Gênison, vem, Richard Rios, bateu, é gol! Gol! Passados primeiro tempo, que jogada extraordinária, de pé em pé, o Guarani foi levando, Giovanni Augusto com Bruno José, partiu, escapou da marcação no fundo, cruzamento para trás, uma bola doce dentro da área, Richard Rios chegou com o pé direito, bateu firme, mandou a bola no fundo do gol da Inter, ela bateu lá dentro e fez chuar um golaço em Sorocaba. Richard Rios colocou a bola na rede, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta, a torcida vibra, da pele até o osso, dali Guarani, dali Bugre, dali Guarani, dali Bugre, Richard Rios, a chamada batida perfeita, Richard Rios, 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 camisa 18, ele, o autor do gol, abre o placar do jogo em Sorocaba. Hoje sempre Guarani 1, Internacional de Limeira 0. E o detalhe do gol é seu, Vladimir Catarino. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br.
Aproveite o carnaval com a folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. As melhores promoções você encontra aqui. Confira! Ventilador de teto 3 pás Ventisol, R$ 185,90. Caixa sanfonada para ferramentas Marcon, R$ 104,90. Cortador de grama Trap, R$ 656,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes! Olha, ainda não terminou. Nos acréscimos, o juiz deu mais 10 minutos em Água Santa 1, Botafogo de Ribeirão 0. Água Santa vai se classificando com essa vitória. Está sendo definido por enquanto até agora o primeiro jogo das quartas de final. São Paulo e Água Santa, né? Palmeiras e São Bernardo. Então, o segundo, hein? Exatamente. O nosso Rodrigo Dé me corrigindo aqui, hein? Vai ser o segundo. Exato. Boa. É Palmeiras e São Bernardo, isso. E pode ser agora São Paulo e Água Santa. Oi, Tigrão. 2-0 Guarani. Gols de Richard Rios e Bruninho. Queremos ouvir o Tigrão. Boa atuação da equipe do Guarani. Uma atuação de organização. O segundo gol foi no momento em que a Inter... E o Batista, na última vez que me acionou aqui, eu dizia, a Inter, ela não produz nada. Ela cerca... Veja quantas bolas... a não ser saída de gol, pegou o Tony. Nenhuma defesa. Absolutamente nenhuma defesa. Então, a Inter cerca, até que participou bem do jogo, o Bill, pelo lado esquerdo, é o lado forte ali da equipe da Internacional, Bill e Zé Mário. Mas eles levam no fundo, cruzam, mas a defesa do Guarani está muito bem postada. E o goleiro também, né, o Tony, muito bem postado. Então, a Inter abusou do expediente de cruzar a bola aérea. E teve uma cabeçada, foi cair lá em Alumínio, onde o Gleger jogou hoje, lá no jogo dos famosos. Aliás, eu estava acompanhando o jogo aqui pelo YouTube, rapaz. O Gleger realmente, boa atuação, e tomou um gol só de pênalti, mas é o único goleiro do mundo que toma frango em pênalti. Que isso, Tigrão? Ele foi na bola, a bola passou embaixo da barriga dele. Ô, Tigrão. Aquele frangaço assim. Você Qual já viu o conceito? Já viu frango em pênalti? Qual que foi o conceito do Zorzinho? Conceito? Péssimo dos péssimos. Tá gordíssimo. Então é o seguinte, eu tava vendo o lance aí. Então o Gleger, que é especialista em gol, você vê que o Tony, ele só pegou bola cruzada. Só bola de saída de gol, aquela bola que o goleiro sai e fica com ela. Uma ele deu um soco, outras duas ele agarrou. Ele pegou e não soltou mais. Então, a Inter, depois que sofreu o gol, começou a dar a impressão que estava querendo empreender um sufoco ali, mas um negócio inócuo assim. Algo sem produção nenhuma, sem levar perigo nenhum, sem nenhum chute a gol, sem nenhuma defesa do goleiro do Guarani. E eu dizia, a Inter... ela vai, por obrigação, agora perdendo o jogo e ameaçada, ela vai sair, mas ela não produz. E o Guarani, ela vai acabar tomando o segundo gol de contra-ataque. E não foi um contra-ataque? Lógico que foi. A Inter tinha descido toda, o Guarani bateu rápido o tiro de meta, o Gênison, na linha de meio campo, deu uma casquinha, e aí ficou 1 contra 1. O Bruninho, que não estava do lado esquerdo, ele estava de centroavante, centralizado. E o Gênison, que é o centralizado, estava aqui na linha de meio campo. Ele deu uma casquinha, virou um lançamento, e aí foi para cima do Léo Duarte, 1 contra 1, só tinha um a Inter lá atrás. Aí o Bruninho, mais veloz, acertou um pombo sem asa lá de perna esquerda, fez 2-0, e para mim, a menos que mude muito o jogo, mas muito, eu acho que o Guarani já ganhou os 3 pontos. Dá para cravar isso? Não, não dá. Eu não estou dizendo isso. Mas tem que mudar demais. O Guarani tem que cair muito de produção e a Inter tem que crescer demais para que haja uma possibilidade de mudança no resultado final desse jogo, onde o lado forte do Guarani foi o lado direito, com Richard Rios, com o Bruno José,
e também com o Diogo Matheus. Ali o Guarani se criou, fez o primeiro gol e o segundo gol saiu, conforme a gente descreveu aqui, mas com o Bruninho fazendo a de centroavante Carlos Batista. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo em Sorocaba. Carlos Batista. Escanteio para Inter, lá pela esquerda, Bill vem para a batida, comecinho da etapa final, 2-0 Guarani. Partiu, meteu o pé direito, Bill levantou na área, Castan chega pra tirar, reboteada, a bola sobrou com Zé Mário, meteu o pé canhoto, levantou pra dentro da grande área, Eliandro de cabeça, a bola veio no toque de cabeça, espalma Tony, defesa espetacular, Tony já produz o contra-ataque. Giovani partiu lá pela direita. Opa! Entrada violenta para matar o contra-ataque. Vai tomar cartão amarelo Canezin. Canezin, ele fez expulsão, hein? É vermelho, hein? Pipocou. O Klaus, de vez em quando, ele pipoca. Pô, entrada por trás, matando o contra-ataque, uma voadora por trás. Cartão vermelho. Cartão vermelho, olha lá. Entrada criminosa do Canezin. O Zé Arnaldo me ensinou esse menino a ser tão violento assim. Saiu barato. Vamos lá, Batista. Vladimir. Levou apenas cartão amarelo o Canezin. Tivemos 2 alterações na Inter no intervalo. Saiu camisa 14, João Paulo, para a entrada do 13, Carlinhos. O zagueiro João Paulo saiu para a entrada do Carlinhos, 13. E saiu também o William Correia, 8, para a entrada do Jonatas, 9. Então, Jonatas e Carlinhos entraram, saíram João Paulo e William Correia. Tá sentindo, Giovanni Augusto, neste momento o departamento médico foi acionado para atendê-lo. O melhor carnaval de ofertas de Campinas, Limeira, Jundiaí, região, está na Anhanguera Ferramentas. Aproveite as promoções imperdíveis da folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. Confira no site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Bem, não tivemos alteração no Guarani para o segundo tempo, não é isso, Vladimir? Nenhuma alteração. Bugre volta com a mesma formação que terminou a primeira etapa, Batista. E você, Gleger Zorzin, fosse o treinador do Guarani, mexeria para a etapa final? O Moisés Moura não mexeu. Não, Batista, eu não mexeria. E o grau de dificuldade da defesa do Tony foi 7,95. 7,95, portanto não foi defesaça. Batista. Porque defesaça é acima de 8. Pois não, Vladimir? O Giovanni Augusto ainda sentindo bastante. Vai precisar sair de maca, hein? Não vai conseguir sair, não. A maca já está entrando ali para retirar o Giovanni Augusto. Um amigo meu, que eu não vou dizer o nome, mandou uma mensagem para mim, dizendo que a atuação do Gleger hoje pela manhã foi fraca. Nota 4,5. Que isso? Valdemir Gomes, você mexeria no time do Guarani para o segundo tempo ou não? Não mexeria. Acho que o time foi muito bem no primeiro tempo. É bem verdade que o Bruninho participou muito pouco. O Guarani usou mais o lado direito, mas ele salvou a sua atuação com um belo gol. Ele fez um gol e mais nada. Então não mexeria não, por enquanto não. Só que o jogo já mudou, né? Você vê Falta para o Guarani bater lá pela direita. Vem para a bola 2 os candidatos Diogo Matheus e Jamerson. Diogo Matheus ameaçou, refugou. Jamerson, pé canhoto, cruzou na área. Subiu o Eliandro, ajudando a defesa para afastar. A bola sobrou com a Inter lá atrás no campo de defesa. Sai jogando, pois não, completando o Tigrão. Só para completar, dizendo que o Tony, que não fez nenhuma defesa no primeiro tempo, já fez um milagre aí no comecinho do segundo tempo. Então é um jogo que pode mudar, mas a chance da Inter reverter é muito pequena.
Placar de 2-0, bola cruzada na área, vem Castan lá atrás para afastar, tira na defesa do Guarani, para Bruno José, Guarani veio no contra-ataque, lançamento na velocidade, Bruno José por dentro, vem para a bola, tocou para Genison, ele ficou caído, reclamou de uma falta, o árbitro não marcou. Giovani voltou, tá tudo certo, tá tudo ok, portanto com o camisa 10 Bugrino. E naquela defesa do Tony, a cabeçada foi do Canezin. Fernando Canezin deu uma cabeçada, defesa que recebeu do especialista uma nota de 7,95. Não foi defesaça, mas foi uma boa defesa. E foi o Canezin que deu a testada na bola. Depois, na sequência, no contra-ataque, ele matou uma jogada, falta feia, terrivelmente feia. E ele tomou o cartão amarelo. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. 2-0, o time do Guarani está vencendo o jogo em Sorocaba. Você menos avisado, né? Pode perguntar, mas por quê? Inter e Guarani estão jogando em Sorocaba. É porque o campo da Inter foi interditado devido às chuvas. As chuvas abriram buracos lá, não só no gramado, mas como também nas imediações ali no estacionamento. E o BAEP, Batalhão da Polícia Militar, interditou o estádio Limeirão. Por isso, a Federação Paulista de Futebol marcou o jogo aqui para Sorocaba e o Guarani está vencendo por 2-0, gols do Richard Rios. Marcou o primeiro a 10 minutos e o Bruninho, no finalzinho do primeiro tempo, marcou um golaço, batendo forte de dentro da área, de peito de pé. Estufou aquela chamada quando pega na veia, né? Isaac. O melhor carnaval de ofertas de Campinas, Limeira, Jundiaí, região está na Anhanguera Ferramentas. Aproveite as promoções imperdíveis da Folia de Ofertas da Anhanguera Ferramentas. Confira no site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. A informação na Bandeirantes. Não vai dar mais pro Giovani Augusto, viu? Tá sentindo ali muitas dores, tá saindo de maca. O Isaac já tá na beira do gramado, vai entrar com a 29. A primeira alteração, portanto, no Guarani por contusão. Sai Giovani Augusto 10, entra Isaac 29. Isaac que era titular com o técnico Mozart, mas pro Moisés Moura ele é banco de reservas. Aliás, o Vladimir Catarino já bateu de primeira, informando no Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes ontem a escalação do time do Guarani com Isaac no banco de reservas e dando também a informação da contusão panturrilha do Matheus Barbosa. E vem embora o time do Guarani pela esquerda. Jamerson levou a bola lá na frente e perdeu. Veio o Canizinho, afasta, tira. A bola sobrou pela esquerda, domina o time da Inter. Tá perdendo o jogo, placar de 2-0. Domina pela direita, Léo Duarte carrega, vem pra bola lentamente. Toca o jogo recuando, vem pro campo de defesa, Leandro Silva. Ele trabalha invertendo o jogo lá pela esquerda. Ajeita Carlinhos para fazer o passe na lateral para Zé Mário. Zé Mário introduz a bola no campo de ataque, mas não evolui. Prefere o toque recuado. Joga no campo de defesa, Leandro Silva. Na lateral para Léo Duarte, volta no Leandro Silva. Ele centraliza a jogada lá atrás, na metade da quarta zaga, vem para Carlinhos. Carlinhos para Zé Mário, bate, ele aperta a canhota, levanta no campo de ataque. Vem pra bola tentando se livrar da marcação. A Inter erra o passe, tira Richard Rios, veio pela esquerda. Dominou, tentou a passagem o time do Guarani. Contra-ataque armado, Bugre perdeu, partiu. Matheus Oliveira para Leandro, entrou na área, girou o corpo, vai pro fundo, bateu Tony. Pega firme, batida rasteira, a bola queimando a grama. É perigoso, é artilheiro, Eliandro. Tony embaixo, pegou firme, não soltou o Vladimir. Muita força no chute do Eliandro, mas qualidade também na defesa do Tony. Bola rasteirinha, o goleirão do Guarani ficou com ela, não deu rebote. Detalhe no ar. Assustadora a imagem do Giovani Augusto no banco, tirando a chuteira
E uma imagem fechada mostrou o tornozelo dele muito inchado, muito grande. Já inchou rapidamente, é perigoso isso. Fruto da entrada desleal, criminosa, por trás, merecia expulsão do seu Canezinho, que o Rafael Claus contemporizou, passou o pano, e é por isso que às vezes o futebol não evolui. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Placar de 2-0, vem Canezinho, tentou levar, fecha a frente da área com um cinturão de marcação intransponível. E vem no contra-ataque Bruno José, domina soltando o jogo, Isaac abriu, lateralizando a jogada, volta pela direita. Time do Guarani tenta o domínio, não conseguiu Bruno José, a bola vai para a linha lateral. Arremessou pela esquerda no campo de defesa. Gleger Zorzinho, a alteração que muda no time do Guarani em Gleger. Olha, Batista, o Giovanni Augusto tem mais qualidade, né? O Isaac não vive um bom momento, até por isso foi sacado do time. E o Giovanni Augusto é muita qualidade, bola parada, realmente é assustadora a imagem que nós vimos aqui, tá muito inchado o tornozelo dele. Agora, eu acho que tá jogando agora, o Isaac tá jogando na dele mesmo, né? Na meia, a expectativa é que ele vá bem no jogo, mas na qualidade o Guarani perde na armação, perde na articulação e também na qualidade técnica. O jogo contra o Palmeiras é dia 5 é quarta-feira, né? Domingo. Acho que é isso. Domingo. Todos os jogos serão no domingo. Ah, perfeito. Então a rodada é a última rodada, exigência do regulamento. Todos os jogos são no mesmo horário, 4 da tarde no domingo. Pancada, se não tiver lesão, dá para recuperar, mas essa imagem é preocupante. Tornozelo muito inchado. Isso talvez indica um rompimento. E aí é caso de cirurgia. Vamos torcer para que não seja nada disso, tenha sido só a pancada. E aí amanhã já começa a desinchar, né? E dependendo do resultado, né, Batista? Se já escapar do rebaixamento, dá até para poupá-lo no jogo contra o Palmeiras, né? Também. Hoje aqui 13 pontos. Se confirmada esta vitória, o Guarani já estará sem nenhuma preocupação com o rebaixamento. Vai ter o troféu do interior, que esse ano se chama Taça Independência, mas rebaixamento vai estar livre. Cobrou Matheus Oliveira, levanta a falta, meteu na área, subiu lá atrás para afastar, tirando o Genilson, ajudando a defesa, a bola saiu não. O árbitro mas estava não impedido. deu toque. O árbitro acabou confirmando o impedimento, viu? O assistente marcou o impedimento, o árbitro confirmou, então não estava valendo o lance quando da conclusão da jogada. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar preparando as matérias. É tudo fácil e rápido de localizar, então não precisa ficar procurando, tentando achar. Lá você acha tudo rapidinho. E acompanhe também o Portal Carlos Batista no youtube.com/Portal Carlos Batista. Transmitindo ou retransmitindo também essa partida aqui em Sorocaba. Guarani vencendo o jogo. Placar de 2-0. Mugri toca a bola lá atrás. Castan recua, vem para Baratoni, saiu jogando perigosamente, lançando na entrada da área. A bola foi recuada, o Anderson toca lá atrás com Castan. Castan para o Anderson, ele dribla e escapou com um drible em cima da marcação. Tocou para Isaac, virou, tocou no fundo. Partiu o Bruninho, parou na frente do marcador, recolheu, limpou, tentou levar, não deu. Foi obstruído pela marcação, a bola voltou ainda, Bruninho, tocou para Jamerson, volta para o Anderson, dá um tapa com o lado interno do pé, tocou, Bruninho, veio para a bola, Isaac, pé direito, bateu, espalma, Léo Vieira, batida, Bruninho dentro da área, pancada, Isaac, a bola tocada, Léo Vieira na cacetada, foi por cima do gol,
Grande defesa, escanteio pro Guarani bater. Pancada do Isaac após o passe do Bruninho, espalmou o goleiro Léo Vieira, escanteio, Jamerson cobra para o Guarani. Jamerson cobrou escanteio, levantou na área, passa por toda a extensão da área. Richard Rios dominou, recuou, chamou Diogo Matheus, meteu o pé direito, cruzou na área, Bill na recomposição, tira. E afasta, a bola saiu rente ao pau da bandeira para a linha lateral. Jamerson não tem pressa para fazer a cobrança. Teve uma mudança na Inter, Batista. Esquerda. Na Inter saiu Fernando Canezin, 18, entrou Iago Teles. Iago Teles, 11, entrou no lugar do Canezin na Inter. A alteração da Inter é arremesso. O Guarani vem para cobrar. Jamerson, ele fez o lançamento na cabeça de Bruninho, deu uma raspada, jogou dentro da grande área, mas nos pés do zagueiro. Tira a bola, voltou com Castan de cabeça para Genison, matou no peito, saiu bem da marcação, carregou na perna direita, mas adiantou demais a bola. Iago Teles domina, sai jogando, marcação do Diogo Matheus e a bola vai para a linha lateral. É arremesso lá pela esquerda e atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 16, etapa final. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista, aqui em Sorocaba, Guarani 2, Richard Rios e Bruninho, Internacional de Limeira 0. Mais um gol do Bragantino, segundo tempo, Arthur marca, Bragantino 4, Ituano 0 e acabou em Diadema, Água Santa 1, Botafogo 0, Água Santa está classificado, pega o São Paulo nas quartas de final. Bandeirantes. Time do Guarani com Bruno José, dá um bote lá atrás, toma e tira, partiu na velocidade, opa! Entrada no corpo do Bruno José, Djalma vai tomar cartão amarelo pro 15 da Inter, Vladimir. Não, o cartão foi pro 13, né? Foi pro Carlinhos quem cometeu a falta ou foi pro Djalma? Já confirmo, viu, Batista? Mas a falta aconteceu sim e falta para cartão amarelo. Falta pro Guarani cobrar. Já vai pra bola pra cobrança, Richard Rios. Ele recua tocando pra Castan. Castan pra Jamerson na lateral, bem rente à linha lateral do gramado. Ele tenta a saída, a bola bateu no Bill. Bill queria o arremesso lateral, o bandeira marcou favorável ao time verde e branco de Campinas. Autorizado, Jamerson vai fazer a reposição. Toca a bola pela esquerda, vem tentando girar em cima da marcação, Richard Rios pela esquerda. Richard Rios que tem cabelos descoloridos e usa uma tiara para segurar a sua cabeleira. Na verdade, não é cabelo descolorido, é reflexo. Aquilo ali chama-se reflexo, né? Isso. Fez tá bonito, mechas douradas. Tá bonito? Faz também, Batista. Bonito. Legal. Faz um reflexo e põe tiara, Batista. Aí se aparece lá na Praça Central de São Joaquim da Barra, você será sumariamente linchado. Placar de 2-0, vem Matheus Oliveira, o time da Inter perde o jogo. Tocou para Bill, pé direito, levantou na área, subiu Eliandro. A bola passou pela cabeça dele, vai para a linha lateral. Arremessou pela esquerda. Só confirmando o cartão amarelo, realmente foi para o Carlinhos e não para o Djalma. Carlinhos. O repórter tinha razão. Vai mudar o Guarani. Mudanças no Guarani. Duas mudanças feitas no Guarani. Vão entrar o Leandro Vilela e também o Rafael. Vamos ver quem está saindo ali para as entradas. Sai camisa 23 na equipe do Guarani para a entrada do 5. O Leandro Vilela, portanto, está entrando no lugar do Wenderson. O Wenderson sai para a entrada do jogador que é o Leandro Vilela. E o Rafael está entrando no lugar... Quem está saindo é o Bruninho, né? Exato, Bruninho. Então, Bruninho e o Wenderson saem, entram Rafael e Leandro Vilela. E aí, Gleger, duas alterações do técnico Moisés Moura no time do Guarani. O que você achou? Eu gostei, eu acho que ele dá uma oxigenada no time, né, Batista? O jogo tá pesado, o jogo tá uma correria danada. A Inter tá tentando ali evoluir, tá perdendo o jogo. Eu gosto.
Eu gosto da entrada do Rafael, traz juventude, traz um pouco mais de velocidade também, né? E assim, o Anderson cansou, né? Cansou, a gente percebe. E o Vilela é um jogador mais defensivo, é um primeiro volante. Então, vem ali para dar uma sustentação à primeira linha. Eu gostei das substituições. E você, Tigrão, achou o que aí das substituições do técnico ainda interino Moisés Moura? Ah, gostei, né? Porque Só um minutinho, Tigrão. Aqui vem embora o time do Guarani. Rafael domina, faz o passe para Isaac. Volta no Rafael. Levou para a linha de fundo. Chega a marcação, tira lá atrás. Guarani insiste, vem pela esquerda. O Vilela comete a falta, pois não, Tigrão? Não, porque o Bruninho, brincadeiras à parte, ele fez gol, né, absolutamente nada. Participou muito pouco do jogo. Inclusive comprometendo um pouco a própria atuação ofensiva do Jamerson, que o Bruninho não se apresentava, não chamava o jogo, né, para poder trazer o Jamerson e fazer a jogada de 1-2. Então, boa substituição. E quanto ao Vilela, que entrou, ele é muito mais marcador do que o Anderson. Ganhando por 2-0, administrando até com alguma tranquilidade, você traz um cara que fecha mais, encurta mais. Eu acho que são corretíssimas as duas alterações. Placar de 2-0, o time da Inter vem com Eliandro, tentou entrar na área, chega, tira, Lucão jogando sério, chegou, meteu o pé, tirou, jogou pra fora pela linha de fundo em escanteio pra Inter bater. Como tem que ser, né? Duas alterações na Inter, a primeira delas, o Jean Martin entrou no lugar do camisa 15 da equipe da Inter, que é o Djalma. Saiu o Djalma, entra o Jean Martin. E o Menezes com a 20 também está em campo. Alterações, portanto, feitas no lugar do Eliandro pelo técnico Pintado. Vem pra bola o time da Inter, pra cobrança de escanteio, bola levantada na área, chega lá atrás, tirando lá atrás do campo de defesa, tirou Diogo Matheus, mas a bola voltou com o time da Inter. Levantamento não tá valendo nada. Tava na banheira, essa banheira aí não é boa não, hein, Vladimir? Nem um pouquinho, né? Agora com mais calma, confirmando as alterações, saindo o Eliandro, entrando o Menezes com a camisa 20, saiu o Djalma 15 para a entrada do Jean Martin 30. As alterações do técnico Pintado. A Inter tem 10 pontos, ainda corre risco de rebaixamento. E o último jogo da Inter, alguém sabe, vai jogar contra quem a Inter? Ferroviária. Ferroviária. O jogo é em Ferroviária ou Araraquara. Em Inter? Araraquara. Quem falava isso era o Eli Carlos, né? O Eli Carlos, que Deus o tenha. Tinha várias frases, o Eli, essa era uma delas. Sempre que o time ia jogar, ele perguntava, mas o jogo é em Ferroviária ou o jogo é em Inter? Falava o nome da cidade. Lançamento pela direita, no campo de ataque, Leandro perdeu. Vilela chegou, tomou, recuou, toca para Lucão. Lucão domina, pisa na bola e faz o passe para Vilela. Vem para dentro do círculo, central com Isaac. Isaac rolando curtinho, vem para Richard Rios, para Isaac. Recua o jogo lá pela direita para Diogo Matheus, para Isaac. Isaac rola, vem por dentro, escapa Richard Rios fazendo a armação do time do Guarani. No meio campo, tocou curto para Vilela. Vilela volta a bola, Richard Rios com Isaac, volta para Richard Rios atrás, para Castan, para Vilela, lançou na linha de fundo muito comprido, aí nem que o Rafael tivesse turbina nas nádegas, chegaria nesse lance em Vladimir. Não chegaria, né? Foi muito forte o passe, o Rafael até correu, foi nela, tentou, mas não conseguiu impedir que ela saísse pela linha de fundo. E tá bem na fita o Pintado ou não? Quinta derrota consecutiva em 11 jogos. Quinta consecutiva. Mas o Pintado é incaível. Bola dominada, arranca no campo de ataque, vem pela direita, Léo Duarte, o time da Inter, vem recuando para Matheus Oliveira, ele troca a bola de lado, da direita para a esquerda, evoluindo lá pelo lado esquerdo, o Zé Mário, toca a bola na lateral, o time da Inter tenta a passada pela esquerda, Guarani se fecha bem.
gostando demais da malha de marcação do Guarani. Aliás, estou gostando desse Guarani como um todo e gostei também das alterações do Moisés Moura. Ao contrário do técnico Mozart, que fazia uma lambança imensa quando tinha que mexer no time, Moisés Moura mexeu com precisão. Domina e vem pro jogo, Isaac rola por dentro para Rafael, voltou no Isaac, ele centraliza a jogada com Richard Rios para Vilela, partiu pela meia esquerda, toca para Rafael, ele chegou fazendo o trabalho de pivô, errou no passe em Eliandro, domina dentro do círculo central, recua pela meia direita, vem pra bola o time da Inter, perde o jogo, placar de 2-0, se mete lá pela esquerda, vem na bola tentando levar Zé Mário, em cima dele a marcação, Richard Rios, toma, recua, vem pra Diogo Matheus, atrás pra Lucão, zagueiro domina no fundo do campo, e aí acuado, tocou pra linha lateral, cedeu de graça o arremesso, cobra, tem pressa, time do Leão, partiu Matheus Oliveira, dá um tapa para Bill, Bill lançou para dentro da área, vem Tony para pegar. Bill é cheio, né, desses tapas, de costa pro gol, ele deu um tapa tentando fazer um passe espetacular, mandou nos braços do Tony. Bill, quando estava no Flamengo, multa rescisória, 160 milhões de reais. E agora, quanto será que vale o Bill, hein, Tigrão? 60 Ele valia reais. 160 milhões. E agora? 60 reais. Domina a bola no campo de defesa, vem Lucão. Lucão na perna direita, rola rasteirinho, soltando para Diogo Matheus, para Richard Rios, voltou no Lucão. Lucão domina no plano intermediário, retrai para dentro da grande área, vem para Tony, goleiro Bugrino solta para Castan, Castan para Jamerson na lateral, o Guarani sai tocando lá atrás, Richard Rios, ele gira de um lado para o outro, escapa, leva a bola com a perna direita, vai para o solo, falta nele, o árbitro parou, marcou a informação na Bandeirantes. Duas últimas alterações vão acontecer no Guarani daqui a pouquinho. O Neilton e o Alvarinho foram chamados pelo técnico Moisés Moura. Neilton que nem no banco ficou em Araraquara com Mozart. O Neilton entrou no jogo contra o Botafogo em Ribeirão Preto, marcou um dos gols, o outro foi do Anderson. O Guarani perdeu 3-2, ele jogou bem. Aí o Mozart colocou ele contra o Red Bull Bragantino para marcar lateral e ele foi mal. E vem o Guarani, Isaac dominou, rolou para Bruno José, veio para a entrada da área, arrumou para a perna canhota, deu um tapa longo na linha de fundo para Rafael. Ele evitou a linha de fundo, meteu para a linha lateral, e arremesso para a equipe da Inter. Arremesso no campo de defesa. E aí, não teve oportunidade contra o São Bernardo e nem contra a Ferroviária. Ora, um jogador com a qualidade do Neilton, sendo que o Guarani precisava fazer gol. Domina Vilela, pé direito, uma bomba! Espalma! Léo Oliveira! Vilela dominou, ajeitou e bateu firme da intermediária. Voou Léo Oliveira, tocou nela por cima do gol pela linha de fundo. Grande defesa, escanteio para o Guarani bater, Vladimir Catarino. Pancada dada ali pelo Vilela, não foi no canto como ele queria, né? Tava mais centralizado, tava bem posicionado o goleiro Léo Vieira, mas Vieira dentro do goleiro da Inter, espalmando pela linha de fundo, tanto que agora com dores ali no ombro direito, o goleiro da Internacional, jogo parado, escanteio para o Guarani, bela finalização do Vilela. É, a pancada muito forte, bola realmente muito forte, o goleiro defendeu o Léo Oliveira, mas deu aquela chicotada no braço dele, ele está sentindo. Gleger Zorzin, conceito de definição, grau de dificuldade, defesa do Léo Vieira. Batista, e vocês estão pegando no pé do Vilela, né? Estão pegando no pé desse volante aí. Mas foi uma belíssima batida, uma paulada. O goleirão deu sorte de cair no meio do gol, né? E ele tem uma boa envergadura, esticou o braço lá e fez uma boa defesa. Grau de dificuldade 7,75.
O relator está mais criterioso em 2020. Muito mais. Fez cursos, né? Então aprendeu algumas coisas mais criteriosas. Escanteio, time do Guarani vem pra batida, Jamerson, zagueirada do Bugre na área, autorizado Jamerson, meteu o pé canhoto, levantou na área, chegou, subiu, tocou de cabeça, recuando lá atrás. E o goleiro Léo Vieira pegou, repõe no campo de jogo, domina, o time da Inter quer fazer o gol de qualquer jeito para voltar para o jogo, 30 minutos. Vem pra bola o time da Inter, Matheus Oliveira, falta nele, o árbitro parou, marcou falta pra Inter bater. E vamos às as substituições, né? Tá saindo o Gênison, 9 para a entrada do Neilton. Neilton com a 7 tá entrando no lugar do Gênison, 9. A outra alteração está sendo efetuada agora com a camisa 14, o Alvarinho tá entrando para a saída do camisa 18, Richard Rios. Sai Richard Rios, entra Ivan Alvarinho. As alterações, as duas últimas. Entrando, portanto, mais 2 jogadores no time do Guarani. A Inter tem falta. Vem pra bola, pra cobrança pela esquerda no campo de ataque. Autorizado Zé Mário, pé canhoto, cruzou na área, Castan, subiu, tirou, completa lá dentro da área, ele perde a canhota, Jamerson. Ele bate, levanta o jogo pra Neilton. Tentou puxar o contra-ataque, caiu para fora do campo, mas estava na marcação. Camisa número 30 do time da Internacional, Jean Martin. É arremesso lateral pela esquerda. Arremesso a falta, marcou arremesso, né? Arremesso pro Guarani bater. Batista. Oi, pois não. Não, só para dar realce aqui e relevo, a atuação até agora perfeita do Castan. Perfeita a atuação dele. Até a Inter insiste muito no chuveirinho. Ele ganhou rigorosamente todas. Placar de 2-0, um gol de Richard Rios e o outro de Bruninho. Os dois já saíram do jogo. Domina pela direita, Léo Duarte leva o time da Inter. Lançamento lá pela ponta direita, Bill cruza a bola na área, subiu, toque de cabeça. Pega firme, Tony. Veio pro alto, Iago Teles enfiou a testa na bola, Tony ligado, atento, pegou firme, sem rebote, Vladimir. Sem chances nenhuma de segunda bola, né? Com firmeza fez a defesa o goleiro Tony do Guarani. O melhor carnaval de ofertas de Campinas, Limeira, Jundiaí, região, está na Anhanguera Ferramentas. Veja as promoções da folha de ofertas da Anhanguera Ferramentas. Confira no site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Placar de 2-0. Domina, tenta levar Jean Martinho. O time da Inter desce com Zé Mário lá pela esquerda. Bola para Matheus Oliveira e sai da lateral, vem por dentro. Tentou passe, marcação. O Guarani se fecha inteiro com a malha. A partir da intermediária, a malha de marcação bugrina. Léo Duarte domina, soltando para Bill. Bill para Léo Duarte. Volta a bola para o meio campo pela direita. Trabalha Matheus Oliveira, escapa da marcação, bate, ele aperta a canhota, lançamento horroroso. E aí o Tony encaixou firme, chute fraco, nem foi um lançamento e nem um chute. E aí o Tony encaixou firme para ganhar tempo. Ver se o Dado tá com boas chances de virar o jogo. Ele vai terminar o jogo, os 90 minutos, com Matheus Oliveira e Bill. Tem jeito de dar certo, Batista? Mas o pintado é incaível, viu, Tigrão? É incaível, né? Domina pela direita, vem Zé Mário. Ele toca o jogo lá pela esquerda. Bill arranca pela ponta. Ele é um jogador extremamente versátil. O Bill joga nas duas pontas. Joga centralizado também. Matheus Oliveira, pé direito, bateu mal. Pancada, entrada na área, perna direita, a bola subiu, quase saiu do estádio em Vladimir. Quase foi lá naquele pesqueiro famoso que tem aqui na região, né? Chute muito ruim, totalmente em direção, apenas tiro de meta.
o Guarani vai administrando a vitória pelo placar de 2-0. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Os gols do Guarani estão no Instagram da Rádio Bandeirantes. É só entrar no Instagram, @Rádio Bandeirantes Campinas. Você que tem Instagram, curte narração com imagem. Os 2 gols já estão no Instagram da Rádio Bandeirantes. Trabalho de corte do Rick Batista. Ele que faz a gravação e faz os cortes para publicar no Instagram da RB. Domina, vem Matheus Oliveira, faz o passe e erra. Jogou nos pés do Bruno José, ele vem. Avança, mas erra o passe também o Bruno José. Tirou o Duarte, a bola sobrou. De volta com o time do Guarani, vem Rafael. Arma o jogo lá pela ponta. Recua, toca, erra o passe. Matheus Oliveira tira. Vem pra bola Menezes. Lançando no campo de ataque pela direita. Vem pra bola Iago Teles. Tenta se livrar da marcação. Usou o cotovelo. O árbitro atento, ligado, viu. Vai dar cartão amarelo. O 11 da Inter está amarelado, Vladimir Catarino. Mais um cartão amarelo no jogo, né? O árbitro não tem economizado nos cartões, agora vai para o camisa 11. Iago Teles, da Inter de Limeira, recebe cartão amarelo. Cartão amarelo, o jogo está paralisado. E o Pintado está ali à margem do campo. Barriga saliente, né? Afinal de contas, o tempo passou para ele também. Pintado, que foi campeão do mundo como atleta do São Paulo Futebol Clube. Bora no campo de defesa, domina, tenta sair jogando lá atrás o time do Guarani. Lucão para Tony bate de perto da canhota. Levanta no campo de ataque, vem lá atrás, Leandro Silva, afasta. A bola sobra com o time do Guarani, que aparou bem lá atrás, o rebote sai pro jogo. Domina pela direita, escapa Diogo Matheus fazendo passe na lateral para Bruno José, por dentro para Isaac. De calcanhar para Bruno José, entrou na área, pênalti! Derrubado Bruno José, pênalti. Leandro Silva foi nas pernas do Bruno José, ele veio diagonal, fechando para dentro da grande área quando estava lá dentro, por baixo. Leandro Silva meteu pênalti. Pênalti pro Guarani bater Vladimir Catarino. O Bruno José foi muito inteligente, né? Ele jogou a bola na frente e esperou o contato. Ficou só esperando a chegada do Leandro Silva, que chegou, derrubou, atropelou o Bruno José. Pênalti muito bem marcado pelo Rafael Klaus. Neilton vai na cobrança. É a chance do Guarani ampliar para 3-0 a vitória aqui em Sorocaba. Gleger sozinho, para você foi pênalti, Gleger. Pênalti, claro. E para você, Tigrão, a sua análise do pênalti. Pênalti claríssimo. E se o Klaus quisesse aplicar a regra, o Leandro Silva não era o último homem e o Bruno José não ia no sentido do gol, não vale um vermelhinho aí também? Pênalti. Pênalti pro Guarani bater. Neilton vai pra bola, pra batida. Ajeitou com enorme carinho. Pisa neste momento na risca frontal da grande área. Neilton vai tomar posição, mãos na cintura. Goleiro Léo Vieira embaixo dos paus do centro do gol. Neilton, um sentimento de confiança, toma conta do seu corpo com paradinha, pé direito, bateu, é gol! Gol! De 39 minutos passados, segundo tempo, Neilton foi pra bola com uma calma incrível, partiu dentro da área com paradinha, deu uma chapa
de perna direita, mandou no canto baixo, esquerdo do Léo Vieira, goleiro da Inter, adivinhou o canto, mas a bola veio firme, bateu no fundo do gol e fez chuá. Neilton estufou a rede e a torcida vibra da pele que eu osso. O gol que o Neilton precisava para se firmar com a camisa do Guarani. Neilton, que é um grande jogador, precisava da oportunidade, ganhou a oportunidade com Moisés Moura. Neilton, 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 camisa 7. Ele, o autor do gol, amplia em Sorocaba. Guarani 3, Internacional 0. Hoje sempre Guarani. Guarani 3-0 na Inter. E o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. Detalhe para tranquilidade e para qualidade do Neilton. Vem o Guarani, Batista. Domina o time do Guarani. Vem Bruno José, rolou. Rasteiro para Isaac, centralizou. Vem para jogar, tentando a passagem. Rafael tocou na defesa. Voltou, domina outra vez o time do Guarani. Vila abriu na lateral, vem Jamerson, deu um tapinha na bola para Isaac, voltou para Jamerson, preparou o centro, vai lançar da área, preferiu o toque, Neilton lançou por dentro para Isaac, no meio deles apareceu lá atrás Leandro para afastar. E chegou, encheu o pé, Diogo Matheus meteu para fora, evitou contra-ataque do time da Inter, pois não, Vladimir? Qualidade e tranquilidade do Neilton na cobrança do pênalti, né? Quando foi marcado, ele já pegou a bola e assumiu a cobrança. E na hora de bater, deu uma corrida lenta, uma paradinha e jogou a bola no canto esquerdo do goleiro Léo Vieira, que até pulou na bola, mas não alcançou, ela foi bem no cantinho. Festa do torcedor bugrino, segundo gol do Neilton no campeonato. O Guarani amplia 3-0. 3-0, o time do Guarani vencendo o jogo em Sorocaba. Domina, vem pela direita, tenta levar Carlinhos. O time da Inter coloca neste momento todos os jogadores no campo de ataque. Vem Zé Mário, domina soltando para Bill na beirada do campo, lançou o jogo para Iago Teles, ele ficou perdido no lance, foi absorvido pela marcação, tragado pela defesa do Guarani que tira, mas a bola volta, sobrando com Matheus Oliveira, inverte da esquerda para a direita, toca no campo de ataque, vem o time da Inter, se mete pela ponta, vem Léo Duarte, adiantou demais a bola, partiu em cima de Rafael, deixou Rafael vendido, ainda na bola Léo Duarte, domina soltando o jogo para Carlinhos, para meia direita, rola o jogo, vem por dentro tentando levar Gil Martins, lançou pela esquerda, vem na bola Zé Mário com Bill, na ponta levou, partiu pé canhoto, cruzou na área, Vilela rasga, tira, mandou para fora, pela esquerda escapa, vem para fazer o passe, time da Inter ainda tem a posse de bola no campo de ataque, o time inteiro a partir da intermediária adversária, lançamento na área, vem Diogo Matheus, afasta, tira, tocando para Bruno José, ele vem por dentro no corredor central, lançando pela direita para Isaac, partiu na velocidade, mas adiantou demais, vem Léo Vieira para afastar, tira, joga para fora, para a linha lateral, e arremessou pela direita, favorável, time do Guarani, pois não há informação. Público e renda, público 880 torcedores, 880 torcedores, para renda de R$20.540, R$20.540, público de 880. Renda e público em Sorocaba, estádio Walter Ribeiro. Domina o time do Guarani, vem lá pela ponta, tentou levar Diogo Matheus, foi absorvido lá pela marcação da Inter. Placar de 3-0, o time do Guarani vai esmerilhando, ganhando uma partida importante, vai permanecendo na Série 1 do Paulista. Jamerson para Neilton, voltou Jamerson, bateu, gol!
Jogada pela esquerda no ataque. Jamerson com Neilton. Devolveu um passe magistral para Jamerson. Entrou na área. Canhoto, bateu firme, cruzado. A bola entrou, deu na lateral da rede, fechou. Gol espetacular. Jamerson para estufar a rede. A bola gosta de rede. É de rede que a bola gosta. Dali Guarani, dali Bugre, dali Guarani, dali Bugre. Hoje sempre Guarani. Jamerson, 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 camisa 15. Ele, o autor do gol, amplia em Sorocaba. É o quarto gol do Guarani. Guarani 4, Inter 0. E o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. E vem o time do Guarani, dominou Bruno José, entrada na área, bateu, é gol! Gol! Etapa final, pela meia direita, Bruno José partiu na velocidade e veio descendo com a bola dominada, mas levou com muita cautela, esperando a saída do goleiro de direito, deu uma paulada, mandou com raiva, uma cacetada, mandou a bola no fundo do gol, ela bateu lá dentro e fez um golaço. Bruno José para estufar o barbante. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Bruno José com a camisa alviverde do Guarani. A magia do futebol é isso. Guarani goleia, uma goleia espetacular. Mais 5 contra a Inter de Limeira. Bruno José, 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 camisa 17. Ele, o autor do gol, amplia em Sorocaba. Guarani 5, Inter 0, hoje sempre Guarani. E o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. Eu falava sobre o gol do Jamerson, na bela tabelinha com o Neilton, o lateral bateu forte e colocou para o fundo das redes, marcando o quarto. Nem deu tempo de comemorar no contra-ataque. Depois da tentativa da Inter se recuperar, o Bruno José, na base da velocidade, avançou para o campo de ataque e na saída do goleiro Léo Vieira, tocou com força, com raiva, chutou no canto oposto, colocando para o fundo das redes, marcando mais um gol. Grande vitória do Guarani, goleado do Bugre, 5-0. 5-0. O Guarani que perdeu de 5-1 para São Bernardo e hoje aplica uma goleada 5-0 e 5-0. Que apresentação de gala! Pode subir aí o hino do Guarani, merecido, vitória espetacular, vitória marca, uma vitória impressionante. 5-0 no time da Inter e assegurada permanência na Série A1 do Campeonato Paulista. E na sequência tem aí jogo aberto com Edu Pinheiro
para Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e aproveite a folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. Ofertas arrasadoras todos os dias. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Vem aí Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. 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 Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. Público em Sorocaba, 880, renda 20.540. Foi em Sorocaba, o mando é da Inter, Limeira foi interditado, choveu muito, cratera apareceu lá, por isso que foi para Sorocaba. Olha, Richard Rios, o colombiano, fez 1-0 a 10 minutos, Bruninho a 46 do primeiro tempo, 2-0. Segundo tempo, o Bruno José, ele sofre pênalti, Neilton bate 3-0 a 38, aliás, foi um final que eu falei pra você, em 38 Neilton, 44 Jamerson, belo gol, e a 46 Bruno José premiado aí, porque participou do primeiro, sofreu o pênalti e faz o terceiro gol, hein? Eu quero saber quem foi que enfiou essa bola para o Bruno José. Eu tenho a impressão que foi zagueiro, hein? Eu tenho a impressão que foi um zagueiro que enfiou essa bola para o Bruno José. Foi o Vilela, não, Edu? É, eu acho que sim. Fiquei com a impressão do Vilela, hein? Depois a gente... Ah, o Vilela. Essa é a minha impressão, mas depois eu vou ver aqui e te falo. O destaque final seu é... Final não, o destaque seu, eu fiquei com a impressão que foi Isaac. Foi Isaac? Mas é muito alta a cabine de televisão aí no SIC. A imagem fica distante, né? Mas pelo jeito que bateu na bola, fiquei com a impressão do Isaac. Mas não tenho convicção plena, não. Vou dar uma olhada aqui e te falo, viu, Edu? Ah, tá. Não, obrigado. Isso aqui é que tava todo mundo recuado, né? E aí tem esse chutão aí, Bruno José ganha do zagueirão aí, O zagueirão é chutão não, viu, Edu? Leandro Silva. É, Leandro Silva, chutão, né? não. Ganha do Leandro Silva. Não o foi chutão que eu digo não. é o lançamento, né? Ele levantou a cabeça e viu o Bruno José partindo e meteu estilo lançamento mesmo. Por isso que eu tô com a sensação de que possa ter sido o Isaac. Muito bem, o Vladimir Catarino, um destaque seu aí, Catarino. Pra festa do torcedor bugrino, hein? O torcedor veio, valeu a viagem, tá comemorando bastante, comemorou já com o Neilton, também com o Bruno José. E a preocupação fica somente pro Giovanni Augusto, né? Que saiu aqui mancando bastante. Daqui a pouco a gente tenta conseguir alguma informação sobre a contusão dele. Mas o Guarani consegue a goleada 5-0, partida em que o Guarani mais marcou gols no campeonato para garantir de vez a permanência na Série 1 do Campeonato Paulista, Edu. Exatamente, o Guarani garantido no Paulistão, vai agora para o torneio Independência, né? Que é o torneio do interior, Taça Independência, né? Que é o torneio do interior. E com esse 5-0 aí, colocando a Inter numa situação que a Inter agora ela está ameaçada pelo rebaixamento, mas numa matemática muito complicada ainda pode se classificar coisas do Paulistão. Oi, Tigrão, vamos comentar aí, hein? Inter 0, Guarani... Pois não? Eu acabei de perguntar pro Bruno José, quem fez o lançamento foi o Alvarinho. O Alvarinho que fez esse lançamento aí para o Bruno José. Ivan Alvarinho, que entrou no lugar do colombiano Richard Rios, hein? Uma troca internacional, hein? Ivan Alvarinho, perfeito, muito obrigado, Catarino. Pois não, Tigrão, queremos ouvi-lo. O Edu, uma atuação muito boa do Guarani. A gente dizia no intervalo que o jogo estava praticamente definido e que precisaria mudar muita coisa. O Guarani precisaria produzir muito menos do que produziu no primeiro tempo e a Inter jogar tudo e mais um pouco, que eu não acreditava. O jogo sinalizava não para um 5-0, mas para uma vitória muito tranquila do Guarani. E a Inter, que tomou o primeiro gol há 10 minutos, toda vez que saiu, não foi eficiente ofensivamente e foi irresponsável defensivamente. Toda vez que a Inter tentou
no desespero e de forma desordenada, tentar sufocar e tentar pressionar o Guarani, ela não criou nada de positivo e ainda por cima perdeu bolas bizonhas e estava mal posicionada no contra-ataque. O segundo gol do Guarani foi de contra-ataque, o terceiro de pênalti em cima do Bruno José foi de contra-ataque, o quarto do Jamerson, foi de contra-ataque e o quinto foi de 1 contra 1, contra-ataque clássico, um lançamento cumprido lá de trás. Então, a Inter, ao tomar o primeiro gol, se desordenou completamente, o Guarani muito bem posicionado, o Guarani muito bem distribuído em campo, encurtando os espaços entre as linhas, jogando, sempre esperando a Inter, com uma marcação que nada permitiu à equipe de Limeira, que proporcionou apenas uma defesa numa cabeçada do Fernando Canezin para o goleiro Tony. E mais nada, o Guarani não correu riscos, a Inter se limitou a cruzar um sem número de bolas no jogo aéreo. O Castan, Luciano Castan, grande atuação, segurou a marimba, muito bem posicionado, por cima, por baixo, enfim, o Guarani neutralizou a Inter com muita eficiência. E aí, já no adiantado da hora, entendam, o jogo era 2-0, mostrava esse placar até 38 do segundo tempo, mas aí a Inter largou de mão a questão defensiva, foi para o desespero sem ter qualidade para isso, tentou sufocar o Guarani sem ter futebol para isso e se abriu. E aí o Guarani foi só ensacolando. Neilton de pênalti, Jamerson, para mim, é o gol mais bonito dos 5, e depois o Bruno José também um golaço. Aliás, todos os gols bonitos. Até o de pênalti foi bonito, a atuação de gala do Guarani, evidentemente que explorando toda a vulnerabilidade da Inter, que colheu a sua quinta vitória e quinta derrota consecutiva, e dependendo do fechamento da rodada aí, vai numa situação dramática para um jogo de mata ou morre contra a Ferroviária dentro de Araraquara. E eu vi a Ferroviária contra a Portuguesa e vi a Ferroviária contra o próprio Guarani, o time dirigido pelo Elano. E a Ferroviária está correndo muito. A Ferroviária, dentro dos seus domínios, vai colocar lá domingo que vem um grande público, e a Inter pode vir a ser rebaixada, apesar de ter sido beneficiada aí já por um resultado importante, que foi essa também goleada que sofreu o Ituano lá em Bragança Paulista. Para mim, uma das melhores atuações do Guarani no campeonato, mas eu poderia dizer aqui, contra uma Inter desfigurada, mas eu não vou fazê-lo, porque desta forma eu estaria desvalorizando a vitória do Guarani. Então também tem o aspecto de que a Inter, dentro da sua limitação, ela viu essa sua limitação ser potencializada pela grande atuação do Guarani. Também o Guarani contribuiu para que a Inter não conseguisse jogar. Então, eu prefiro olhar o copo meio cheio, ou seja, dar realce à atuação de quem jogou bem e não dar destaque para a atuação de quem jogou mal, porque em muitas das vezes quem jogou mal também porque o adversário soube bem neutralizar e soube bem explorar as vulnerabilidades. O Guarani tem pelo menos 4 destaques individuais que vão concorrer ao prêmio de craque do jogo, a eleição de craque do jogo por parte da nossa equipe. Mas eu vou dizer para você um negócio, com atuação direta no primeiro gol, Bruno José, depois sofre o pênalti, convertido pelo Neilton no terceiro gol, e depois faz um golaço, uma pancada cruzada no quinto gol. Sai na frente, hein? Pode ser
Não sei, não quero influenciar ninguém e não vou adiantar o meu voto. Richard Rios, um monstro, enquanto esteve em campo. Grande atuação. Luciano Castan, uma atuação segura, impecável, uma atuação irretocável, perfeita durante os 90 minutos. Já falei de 4 aqui. Então o Guarani, Neilton, entrou muito bem no jogo. Guarani com alguns destaques, com muitos destaques, e isso por si só ilustra que a atuação foi de alto nível. Porque quando a gente vota aqui por eliminação e não por convicção, é porque o time às vezes até ganhou, mas não jogou bem. Mas hoje aqui nós temos de 4 a 5 candidatos fortíssimos ao prêmio à eleição de craque do jogo. Portanto, inquestionável, insofismável a vitória. O Guarani espremeu a laranja e fez 5-0 em Sorocaba. Edu Pinheiro. Vamos lá, Gleger. Richard Rios, Bruninho, Neilton de pênalti, Jamerson e Bruno José. Inter 0, Guarani 5. Guarani controlou o jogo desde o primeiro tempo, Edu. Primeiro foi bem escalado, de começo. A estratégia do Moisés Moura foi muito interessante. Ele sabia que a Inter poderia vir para cima. E olha que nós estávamos falando no início do jogo que o empate seria bom para os dois, né? E quem imaginaria que o Guarani meteria 5 na Inter de Limeira? Agora, é aquilo que eu sempre digo. Às vezes o jogo aparentemente está fácil, mas não é porque é que você deixou o jogo fácil. E foi o que aconteceu com o Guarani. Peças que contestadas em alguns momentos, que acabaram fazendo um grande jogo, né? A escalação do time, a estratégia, o jeito de jogar, a plataforma bem montada, e assim, e aí você vai juntando tudo isso, o resultado aparece. A competência dos jogadores, a concentração, o foco no jogo. Eu falava isso desde o início da partida, que o Guarani poderia tropeçar no seu emocional, porque teve demissão de treinador, teve conversa com o torcedor foi lá numa conversa pacífica e acho isso muito interessante, muito legal, para dar uma palavra de incentivo aos atletas. E aí o Guarani deu a resposta dentro do campo. E é dentro de campo que dá a resposta. É dentro do campo que você mostra que aquilo tudo que tinha passado ali foi um acidente de percurso, percalços, o treinador não estava conseguindo fazer com que o atleta entendesse, os jogadores entendessem aquilo que ele estava querendo passar. Veio a mudança. O cara que estava no sub-20, gente. Quantos treinos o Moisés Moura deu para esse time aí? Então, assim, claro, ele tem todos os seus méritos, porque montou o time, escalou a equipe de forma correta, mas o empenho dos jogadores valeu muito a pena. A dedicação, a entrega, mas de saber que tem que ser desse jeito todo o jogo. Essa entrega, essa dedicação, concentração no jogo. Pô, olha o que jogou o tal do Bruno José. Olha o que jogou o tal do Richard Rios novamente, né? Olha o que jogou o miolo de zaga do Guarani. Vilela entrou bem no jogo, Neilton entrou bem no jogo. Né? O próprio Ivan Alvarinho entrando na função que é de origem dele, que é volante. Foi muito bem na partida também, entrou bem no jogo. Então, assim, eu acho que o conjunto, o contexto foi muito legal, a vitória foi convincente, né? A vitória foi um presente ao torcedor que se deslocou de Campinas até Sorocaba para prestigiar, para incentivar, acreditando na equipe, e tá aí os 13 pontos agora, tranquilidade para o Guarani total, para começar a fazer um novo planejamento, para começar a já pensar numa Série B. Eu acho que é importante demais isso. Claro, tem eleição aí no meio do caminho, mas falando-se em futebol, o Guarani hoje deu mostras realmente que aquilo que vinha vivendo era aquilo que acontece. Vai acontecer derrotas, vai acontecer vitórias, acidentes de percurso, isso vai acontecer. Isso é absolutamente normal, principalmente num campeonato como o Paulista, que é curto, tiro curto. Parabenizar também a diretoria pela mudança, porque mudou e acabou dando certo. Se o professor Mozart estivesse aí, como é que seria o jogo? Como é que seria aquelas teimosias que ele aprontava? Então eu sou totalmente contra a demissão de treinador. Eu acho que o trabalho a longo prazo sempre dá um bom resultado,
mas nós temos que admitir que fez bem para o time, fez bem para o elenco, né? A saída do treinador, com todo respeito ao Mozart, e ele vai ser feliz em outra equipe, eu não tenho dúvida disso, mas para esse momento, a saída dele fez bem para o elenco. Você sentia um time diferente, um time mais leve, um time se entregando, concentrado, jogando com responsabilidade, mas em alguns momentos com alegria. E isso tem que ter, Edu, senão não adianta. Então, parabéns ao Guarani pela belíssima vitória. E para mim, claro, vai ficar manchado lá aquele 5-1 contra o São Bernardo, mas hoje o Guarani lavou a alma daqueles 5 que tomou na mesma competição, fazendo 5 na Inter de Limeira, lá em Sorocaba e do Pinheiro. Meus amigos, Água Santa 1, Botafogo de Ribeirão 0. Água Santa está classificado para as quartas de final, vai pegar o São Paulo. O Bragantino goleou, Bragantino 5, Ituano 1. 18h30 tem São Paulo e São Bernardo. E pela manhã, Leandro Borges transmitiu Lemense 0, Ponte 2 pela Série A2. A Ponte líder da competição e faltam 2 rodadas. Terça joga pela Copa do Brasil em Teresina contra o Fluminense. Vem aí o nosso jogo aberto, já a coletiva do Moisés Moura, técnico interino do Bugre, com a participação de Vladimir Catarino. Fica o convite, jogo aberto, vem aí, por favor, dê um like no YouTube, muito obrigado. Aqui fechado, hein? Inter 0, Guarani 5. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Bandeirantes, futebol. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Muito bem, Guarani 5, Inter 0, craque do jogo, muitas opções. Começo com você, Vladimir Catarino. Olha, Edu, hoje tem bastante opções, né? Dá pra escolher bem, mas eu vou ficar com Bruno José, viu? Pra mim, ele deu assistência no primeiro gol, sofreu pênalti, marcou um gol, inclusive o último gol foi o dele, inclusive tomou cartão amarelo, comemorou, extravasou bastante. Então meu voto hoje vai para o Bruno José, Edu. Muito bem, como é que tá o ambiente aí na coletiva? Já tá aparecendo o Moisés Moura ou nada ainda? A gente tá aqui no aguardo, né? O pessoal pediu para esperar mais 3 minutinhos. Estamos aqui cronometrando, daqui 2 minutos e 50. O Moisés Moura vai estar falando conosco daqui 2 minutos e 40, Edu. Oi, Batistão, o craque do jogo, já coletiva. Oi, Edu. Pois não, hoje muitos jogadores, pelo menos 6 na minha contagem, merecem esse rótulo de craque do jogo. Mas eu fico com o Richard Rios. Jogou uma enormidade. Guarani rejeitou uma proposta de 6 milhões de reais pelos 50% que o Guarani tem direito. 25 pertencem ao próprio jogador e 25 pertencem ao Flamengo. Guarani tem 50, Internacional mandou 6 milhões. Provavelmente, Guarani deve ter uma proposta melhor do que essa e deve anunciar a saída do jogador
no término do Campeonato Paulista. Hoje, pra mim, Richard Rios, o craque do jogo, Edu. Narrar até o final, sair 3 gols ao 38, 40, 45, eu sei, sensacional. A voz está aprovada, já modelo 2024. Um abraço, Batistão. Prazer inenarrável estar contigo, Edu. Quero mandar aqui um grande abraço para o Fábio Rosa, ouvinte das transmissões esportivas e hoje estava ligado. Ele, o Rodrigo Tomás, personal trainer, também acompanhando. Alô, Fábio Rosa, abraço para você. Obrigado pela audiência. Abraço, Edu. Voltou para você. Muito obrigado, Fábio Rosa. Oi, Gleger, você me ouve, Gleger? Sim. E você sabe que eu vou perguntar? Sim. Então responda, o craque do jogo. Bruno José. Bruno José tem 2 votos, né? Richard Rios tem 1. Oi, Tigrão, o craque do jogo. Bruno José estraçalhou com o jogo, conceito bom, mas o craque do jogo. Você foi muito bem, Tigrão. Eu gosto assim, no cacuete. Eu precisava de você em segundos. Você foi preciso. Então, Bruno José, com 3 votos, é o craque do jogo contra 1 voto do Richard Rios. O voto do Batista. Vladimir Catarino, você me ouve? Opa, tamo por aqui, Edu. Atenção então, Sorocaba, hein? Aí olhou pra direita, pra esquerda, esse menino aí, o Moisés Moura, técnico interino, não pintou ainda. Ainda não, estamos todo mundo esperando aqui, foi montado um espaço aqui, aliás, a assessoria do Guarani de extrema competência, né? O pessoal do Guarani muito competente, então a gente está no aguardo aqui para começar essa entrevista coletiva com o treinador da equipe do Guarani. Mas é o seguinte, aí porque tem estádio que é uma única sala para 2 coletivas, né? O adversário também, no caso o Pintado. Mas você não tem essa informação, aí é só do Guarani, esse espaço aí? Aqui é só do Guarani, é um espaço que é separado aqui por uma parede até grande, né? Espaço reservado ao visitante, que no caso o Guarani, e o espaço reservado ao local que hoje é Inter de Limeira, então tá bem espaçado e bem dividido aqui, Edu. Agora esse Moisés Moura aí, viu, Gleger? Você que foi treineiro também, trabalhou na China, fez curso, ele fez curso na CBF, fez curso na UEFA, ele tem uma carreira internacional como jogador e como treineiro também, aí na base, né? Começando como auxiliar, trabalhou em Portugal, outros países também, chegou, acho que em outubro no Guarani, ele chegou para... Tem o lugar do Pena, né? Alexandre Pena, que era técnico sub-20, aí chegou Moisés Moura e aí acabou dirigindo a equipe do Guarani no sub-20, na Copa São Paulo, agora em janeiro. O Guarani passou para a segunda fase e foi eliminado pelo Atlético Paranaense, né? Tá aí, Moisés, importante isso, né, Gleger? Você que é do métier, esse negócio de fazer curso... aprimoramento, ajuda, né, o Gleger? Demais, né, Edu? O cara fica familiarizado com tudo. E hoje é muito importante, né, você estudar o time adversário, saber como estudar o time adversário. É importante você saber dar os treinos durante a semana de acordo com o que você vai enfrentar no jogo. Então, essas coisas você aprende tudo no curso. Eu tive a oportunidade de fazê-los, né? Quase todos eu tenho a carteirinha, aliás, eu estou precisando renovar quem venceu, mas eu tenho a carteirinha de treinador. Então, assim, é muito legal os cursos lá. Você aprende muita coisa. Claro que você aprende e você se adapta do seu pensamento. Eu não sou muito da modernidade, não. Eu acho que futebol raiz, às vezes, faz a diferença também. Mas é importante demais. E o Moisés, sem dúvida nenhuma, é um cara muito estudioso, muito estudado, e deu para ver hoje, né, Edu? O resultado tá aí, ó. Agora, pode ter sido também, eu não sei qual a informação que vocês têm, Catarino, Tigrão, você, Gleger, vocês todos os dias aqui na programação, pode ter sido, não sei, pode ter sido o último jogo do Giovanni Augusto. Por aquilo que consta, ele tem contrato até final do Paulista. Então, o pé dele, do jeito que ele inchou, se bem que é só no outro domingo, né? É no domingo da semana que vem contra o Palmeiras. Tem tempo ainda de recuperação, evidentemente, né? Se não tem lesão, o Tigrão disse isso, né? De lesão ligamentar no tornozelo, porque normalmente, às vezes, os entorces, eu tive milhares de entorces. Ficava com o tornozelo muito inchado, mas se não tem a lesão, em uma semana você consegue se recuperar. Fica dolorido e tal, mas com o tratamento intensivo, fortalecimento, né? Aí quando você vai para o jogo, na minha época, usava a botinha de esparadrapo. Hoje é Coban, né? Eles têm aquele kinésio. Então, assim,
a modernidade trouxe essas coisas que favorecem. Então tomara que não tenha sido uma lesão ligamentar, porque aí ele volta na próxima rodada. Oi, Tigrão. Oi, Tigrão. Fala, Tigrão. Quer saber do que joga o kinésio? O kinésio? Sabe aquela bandagem que a gente vê nos jogadores da cor do calção, que eles colocam no joelho, colocam na panturrilha, na posterior? Aquilo ali é o famoso kinésio, Tigrão. O Coban, ela é uma espécie de atadura, só que é aquela que ela é descartável, né? Você usa no jogo e joga fora. Mas ela tem uma compressão maior, ela, né, segura mais do que a atadura. Então, por isso, a atadura hoje nem usa mais. Eu vou pedir pro nosso treinador aqui do subóbito aqui do Valiense, onde eu brinco de domingo de manhã, esses um gol de falta domingo passado. Tigrão, só que tem que tomar cuidado. Eu vou pedir para eles contratarem o kinésio e o Coban para ver se a gente ganha alguma coisa aqui. É importante dizer, viu, Tigrão, que o kinésio não pode usar em todos os lugares, não, hein? Porque às vezes ele traz uma rigidez e tal, mas é na perna, uma múscula. Cuidado, hein? Vai começar a tomar outro rumo. Traz rigidez, Vai começar a tomar outro rumo. Traz rigidez, manda 12 aqui pra mim. Atenção, Brasil. Eu recebi a informação pela linha interna aqui de que foi o Leandro Vilela que deu passe para o Bruno José no 5º gol. Aos 45, então eu vi aqui. Eu também acho, Edu. Então puxei a imagem aqui, aparentemente é o Vilela mesmo. É o Vilela. Então é o seguinte, se eu perguntar para vocês, esses 5-0, jogadores que já foram criticados e algumas dúvidas também. Se eu perguntar para vocês, vamos inverter, se teve algum destaque negativo, você responderia o quê? Hein, Tigrão? Não, nenhum. Eu poderia falar, se ele não tivesse feito um belo gol ainda no primeiro tempo, segundo gol do Guarani, que matou o jogo, eu diria que o destaque, assim, que destoou porque foi pouco participativo, foi o Bruninho. Mas o cara marca um golaço, mata o jogo no finalzinho do primeiro tempo, o gol foi a 46 do primeiro tempo. Como é que eu vou dizer que o cara destoou se ele é um dos artilheiros do time na goleada? Aliás, ninguém marcou 2 gols, né? Hoje teve para todos os gostos. Richard Rios, Bruninho, Neilton, Jamerson e Bruno José. Todo mundo fez festa. Nenhum destaque negativo, Eduardo. Verdade. E para você, Zorzinho, 5-0 venceu o Guarani. Para mim também não. Gostei do time. Você vê que, assim, todos mantendo uma regularidade, muito concentrados no jogo. Acho que não teve um ponto negativo no time, não, nem peça negativa. E todos que entraram, inclusive, entraram bem também, viu, Edu? Agora, oi, Catarino. Vai começar a coletiva, vamos lá? Com você, vamos lá. Vamos ouvir, então, o técnico Moisés Moura, da equipe do Guarani. Tentando organizar aqui. Vamos lá, para começar a entrevista com o técnico do Guarani, o Moisés. Vamos lá. A importância, né, da recuperação no campeonato e principalmente você pregou muito para esses jogadores se livrar logo dessa ameaça de rebaixamento, principalmente nessa tarde? Não, o compromisso que esse jogo ele tinha, todos nós sabemos, né? A importância dessa vitória. A gente procurou tranquilizar eles um pouco, porque qualidade essa equipe tem. Organizar um pouquinho mais defensivamente, que era importante, as transições defensivas. E a qualidade do jogo, a gente pensou que o jogo aconteceu e tivemos a felicidade de ser bem efetivos nas finalizações. Ô Moisés, gostaria que você falasse como que foi o trabalho, né, durante a semana, porque o Guarani vinha de 2 derrotas consecutivas, também foi uma semana tensa, né, com a demissão do Moser. Gostaria que você falasse como que você trabalhou, né, taticamente, tecnicamente e até o lado psicológico do elenco. São jogadores experientes, né? A gente sabe que era necessário dar uma tranquilidade a mais no ambiente, que isso é importante pela questão da importância do jogo. Trabalhar naturalmente durante a semana, principalmente alguns fatores que eram ligados ao jogo, a questão da parte defensiva, as transições, né? Não sofrer transição porque normalmente eles deixam os jogadores à frente, então a gente sabia que isso ia acontecer. Os espaços que poderiam ser deixados no jogo, já que a gente tentou atrair eles para ter uma construção mais baixa e explorar o espaço ali, baixar um pouquinho mais o Giovani no começo do jogo para buscar aquele espaço entre a linha defensiva e a linha dos médios. Isso ocorreu, e as transições de um lado para o outro, a basculação pegando os extremos do lado contrário, que era o espaço que a gente esperava. Então isso foi trabalhado durante a semana.
mérito deles, executaram de uma forma bem feita e parabenizar os jogadores que são eles que fizeram esse resultado. A sensação é de alívio, não só pela goleada, mas por chegar nos 13 pontos, não tem mais risco? Eu digo assim, que o futebol, a gente tem muito tempo de futebol, né? Então, assim, como ex-atleta, a gente sabe como é que funciona isso, e nesses momentos é importante você ter a tranquilidade dentro do furacão que é o momento, que seria o momento, mas se a gente entendesse que com os pés no chão, com a qualidade que a equipe tem, a tranquilidade de trabalhar durante a semana que houve, a resposta deles foi bem positiva, a gente não teve dúvida que iria fazer um grande jogo. Né? Então, assim, eu acho que esses são os momentos no futebol que você tem que manter a tranquilidade e não deixar fatores externos entrarem no grupo de trabalho, que é a única coisa que a gente tem um controle. A gente sabia da importância do jogo, mas tudo correu da forma que a gente esperava. Eu não digo nem aliviado, porque isso faz parte do futebol, mas bem mais tranquilo pelo resultado. Isso aí a gente sabe que é natural, mas o importante é dar continuidade e manter o mesmo ritmo. E a sequência, Moisés, né? O Guarani ele tem como característica dar apoio a treinadores interinos que depois, dependendo dos resultados, conseguem ser efetivados. Você pensa nisso? Ou é apenas um passo de cada vez, comemorar essa vitória, trabalhar agora para a sequência do jogo contra o Palmeiras? Não, eu sou uma pessoa no chão, né? Eu rodei os 4 cantos do mundo jogando, iniciei minha carreira em Portugal, num clube em que eu joguei por muito tempo, né? Me preparei muito. Então, em questão de preparação, em tudo que envolve o futebol, tudo que envolve essa nova função, eu fui preparado. Isso já não é o primeiro trabalho que eu faço, já vinha fazendo trabalho há 3 anos desde Portugal. Então, a gente sabe que no futebol as coisas são rápido. A gente mantém os pés no chão, meu foco é o que me foi passado, que era finalizar o Paulista. A gente pensa já nesse próximo jogo contra o Palmeiras, que é o que eu tenho pela frente. Moisés, boa noite. Você hoje trouxe mais jogadores do banco para o banco da base, né? Você é treinador da molecada, está em contato maior com eles. O Mozart levava 1 no máximo, hoje você trouxe 3. Você deve continuar, além do Palmeiras, no troféu Independência. Você pretende dar mais rodagem para a base do Guarani nessa sua passagem pelo Guarani, ainda provisória, quem sabe definitiva? A gente sabe que a base é o maior patrimônio de um clube, né? Os jogadores que são formados no clube, eu acho que o Guarani sempre foi um clube formador. Então é importante sempre estar resgatando isso, porque formou grandes atletas o futebol brasileiro. E ter essa qualidade, esses garotos, são 4, né, que o Vinícius também, o goleiro estava junto. Então nós temos o objetivo, na minha cabeça, em qualquer clube que eu vá, é esse, é valorizar os atletas da casa, tendo qualidade, sim, porque a qualidade no final pesa, a gente sabe disso, a gente tem que ser coerente com tudo. Mas hoje, assim, a gente procurou trazer o maior número de atletas que a gente podia para estar junto. E eu acho que com esse tipo de ambiente, eles crescem. O atleta da base, ele não cresce apenas jogando. É treinando no dia a dia com a equipe que tá em cima, fazendo parte desse ambiente. E isso, eu como ex-atleta, eu sei que isso é importante para eles. Depois do jogo do Palmeiras, vocês vão disputar o torneio Independência, né? A importância disso, a diretoria te passou para a possibilidade de uma Copa do Brasil? Não, na verdade, sim, o que eu posso falar é do jogo do Palmeiras. A única coisa que foi me passado foi esses 2 jogos, então eu trabalho com o que realmente foi me colocado à frente. Meu objetivo é o jogo do Palmeiras. Eu à frente disso eu não tenho planejamento, até porque eu não sei qual é a ideia do clube, mas o objetivo é esse jogo. Minha vida sempre foi assim e vai continuar sendo. Agora, Moisés, esperar uma vitória assim logo na sua estreia de 5-0, nenhum mais torcedor otimista poderia imaginar. A gente sabe que os gols no futebol é assim, né? Uma vitória dessa tem um impacto maior, a gente sabe disso, mas para mim foi importante a reação deles depois desses resultados negativos. Então, assim, eu acho que mais importante do que o resultado em si, a quantidade de gols que a gente fez, foi a forma com que eles se entregaram nas transições defensivas, na organização defensiva, na hora que ajuda um com o outro. Então, a capacidade dessa equipe tem, a gente fica mais feliz pelo empenho deles, pelo desempenho na partida do que com o resultado, mas é claro que um resultado desse é um impacto maior, mas a gente sabe que no futebol as coisas mudam muito rápido, a gente tem que se manter em cima, esse que é o mais difícil. Moisés, você trabalhou hoje, primeira vez como treinador, mas está desde o começo do campeonato. Qual a avaliação que você faz da campanha do Guarani? Dá a impressão que poderia ter chegado mais longe? Assim, eu sou muito coerente com as coisas. Eu poderia te falar se eu estivesse dentro do vestiário, acompanhando esse grupo, né? O Guarani tinha um treinador capacitado que estava aqui, que inclusive na última
na última competição nacional, né, fez uma bela campanha, mas a gente sabe que o futebol é assim, às vezes falta algum ajuste, né, então o que eu posso falar é do grupo que eu encontrei, o momento, a semana de trabalho e o resultado de hoje, que eles têm que estar de parabéns. Eles estão de parabéns. Legal. Obrigado ao técnico Moisés Moura, falando aqui sobre esta importante vitória da equipe do Guarani, viu, Edu? 5-0 pro Guarani, um abraço para você, Catarino, parabéns pelo trabalho duplo, você também trabalhou, Lemense 0, Ponte 2, bom descanso, Catarino. Ô, Edu, deixa eu só pegar rapidinho a palavra do Bruno José, claro, né? Eleito o melhor jogador em campo, rapidinho, vamos ouvir o que o Bruno tá falando aqui. Tentou pegar o mais rápido possível do que ele queria e isso conseguimos colocar em prática no jogo e o resultado tá aí. E a sua atuação, você entende que foi a melhor atuação sua com a camisa do Guarani? Cara, pode ser que sim. Eu sempre tento dar o meu melhor em todos os jogos. E tem jogo que é mais difícil, tem jogo que ele acaba por fazer mais jogadas importantes. E assim eu levo comigo a vida toda. Tentar evoluir jogo a jogo, treino a treino. E graças a Deus hoje eu pude fazer uma grande partida. Bruno, sem querer falar de ex-treinador, de atual treinador, mas a impressão que deu para nós que estávamos de fora é que o time estava mais leve hoje. Isso se deu ao quê? Ao próprio andamento da partida, a condição do Guarani ter conseguido marcar o gol logo no começo. Como você avalia esse fato do time estar mais à vontade na partida de hoje? Não, cara, veio jogando do jeito que estava jogando. Bruno José, que fez o 5º gol, que sofreu pênalti, que participou do primeiro gol, sendo aí entrevistado aí na coletiva, fazia tempo que... E jogamos muito bem. Olha lá. Que não houve falha atrás e nisso na frente a gente conseguiu fazer o placar positivo para nós. Ô Bruno, a gente sabe que o seu contrato é até o final do Campeonato Paulista. O campeonato se encerrando, já tem conversações para você permanecer no Guarani. É o seu desejo de continuar ou não? É o que eu quero, mas isso eu deixo com o meu empresário, que já tá em conversa com o Guarani. Fez o gol e extravasou, tirou a camisa, tomou cartão, mas aquela era a hora de extravasar mesmo, né, Bruno? Cara, só eu que eu passei nesses últimos tempos, né? E claro que a gente quer sempre dar alegria para nossos familiares, para nossos amigos. Sim. E realmente legal, obrigado. Esse Bruno José, agora sim, terminando por aqui. Toma um xarope que tá tudo certo, viu? Um abraço, obrigado, parabéns, viu, Catarino? Um abraço, Edu. Foi um prazer mais uma vez trabalhar com vocês, com toda a equipe da Bandeirantes. Parabéns ao Guarani pela vitória e parabéns a todos pelo trabalho. Do Pinheiro. Para você também, grande abraço, parabéns mesmo, bom descanso. Você, Gívio Batistão, retornando aí de Sorocaba. Olha, deixa eu ver aqui. Richard Rios, Bruninho, Neilton de pênalti, Jamerson e Bruno José. Os gols de Inter 0, Guarani 5. Na sequência, tem aí a defesa do jogo e na coletiva o Moisés Moura, interino, no lugar aí do Mozart. O Moisés Moura, que tem 43 anos, como jogador foi zagueiro, revelado pelo Vitória, jogou no Flamengo, jogou no Cruzeiro, jogou na Portuguesa, 5 temporadas na Rússia, jogou no Catar, em Portugal, também trabalhou como treineiro de base em Portugal, fez curso na CBF, fez curso na UEFA, construiu uma carreira internacional, trabalhando na base, aprendendo, se aprimorando, e ele estava inclusive trabalhando no passado no Braga, na base do Braga de Portugal, mas outubro mais ou menos chegou no Brinco, para o lugar do Alexandre Pena e para cuidar da base foi o técnico do Guarani na Copa São Paulo agora. Desse ano o Guarani foi eliminado na segunda fase e agora Moisés Moura, com a saída do Mozart, ganhou a confiança da diretoria por enquanto, né? Muito bem, agora 18h34, daqui a pouco a defesa, hein? Tem também depois o gabarito, o conceito jogador por jogador, hein? Rodada positiva para o futebol de Campinas. Inter 0, Guarani 5 e Lemense 0, Ponte 2. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira.
Supermercado Taquaral, único como você. 62 anos servindo qualidade com preço baixo. Café Caboclo 500 gramas, R$ 13,99. Cerveja Eisenbach 350 ml, R$ 3,29. Picanha Subife, peça a vácuo, R$ 64,95 quilo. Para cliente Taquaral Mais. Ofertas válidas até dia 5 de março. Receba mais ofertas pelo WhatsApp 99426-5040. Supermercadotaquaral.com.br. Aproveite o carnaval com a folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. As melhores promoções você encontra aqui. Confira! Ventilador de teto 3 pás Ventisol, R$ 185,90. Caixa sanfonada para ferramentas Marcon, R$ 104,90. Cortador de grama Trap, R$ 656,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Comendador Roberto Graziano vibrando, hein? Gol do São Bernardo no Morumbi, gol de zagueiro, ou de lateral. Vamos lá, São Bernardo 1, São Paulo 0. Aqui, Inter 0, Guarani 5, propostas de defesas todas no segundo tempo. Logo a 39 segundos, trabalho, o goleiro bugrino Tony, vai Batistão. Levantou pra dentro da grande área, Eliandro de cabeça, a bola veio no toque de cabeça, espalma Tony, defesa espetacular, Tony já produz o contra-ataque. Giovani partiu lá pela... A cabeçada foi do Fernando Canezin, né? E vocês ouviram aí, esse Eliandro é aquele mesmo, passou pelo Guarani 2016, fez aqueles 2 gols aqui no Brinco, quando o Guarani subiu da C para B, né? Os 2 gols que ele fez aí no Brinco, no jogo do acesso, né? Vamos lá, isso foi a 39 segundos, 9 do segundo tempo, 9, vamos lá, de novo o Tony, olha, vamos ouvir quem é que chuta. Contra-ataque armado, o Bugre perdeu, partiu, Matheus Oliveira pra Leandro, entrou na área, girou o corpo, vai pro fundo, bateu, Tony! Pega firme, batida rasteira, a bola queimando a grama, é perigoso, é artilheiro, o Eliandro, Tony embaixo, pegou firme, não soltou o Vladimir. O Eliandro que fez 2 gols contra o Asa aqui, né? Foi contra o Asa, aquele 3-0, jogo da volta, Guarani subindo, portanto, no dia 8 de outubro de 2016. Bom, 2 propostas, vamos para a terceira, 14 minutos. Segundo tempo, quem arrisca é o Isaac. Tocou, Bruninho, veio pra bola, Isaac, pé direito, bateu! Espalma! Léo Vieira! Batida, Bruninho dentro da área, pancada, Isaac, a bola tocada, Léo Vieira na cacetada, foi por cima do gol. Olha, tudo isso estava 2-0 o Guarani, tá? Os outros gols foram no final do jogo, uma disparada 38, Neilton, 44, Jamerson e a 45, Bruno José. Mas a 27, a 4ª proposta da defesa do jogo. Vamos lá, quem, Batistão? Domina Vilela, pé direito, uma bomba! Espalma! Léo Oliveira, Vilela dominou, ajeitou e bateu firme da intermediária, voou Léo Oliveira, tocou nela por cima do gol pela linha de fundo. Então, Zorzinho, foram 2 defesas do Tony e 2 do Léo Vieira. Qual é a pergunta? A defesa do jogo. Edu, aquela no comecinho do segundo tempo, né? Que o Tony faz uma grande defesa. Se a equipe da Inter faz o gol ali 2-1, poderia dificultar o jogo. Aquela defesa, para mim, foi a defesa do jogo. E para você, Tigrão? Subscrevo o relator sem ressalvas. Lance a 1 minuto e meio do segundo tempo, que Carlos Batista
descreveu exatamente assim. Levantou pra dentro da grande área, Eliandro de cabeça, a bola veio no toque de cabeça, espalma Tony! Defesa espetacular, Tony! Já produz o contra-ataque, Giovani partiu lá pela... Muito bem, essa defesa do jogo, hein? Olha, pelo Paulistão, os jogos encerrados, Água Santa 1, Botafogo 0, Bragantino 5, Ituano 1, Inter 0, Guarani 5 e primeiro tempo Morumbi, São Paulo 0, São Bernardo 1. Olha na Série A ao chamado... Olha. Esse resultado, você que tá com tudo na mão aí, esse resultado tá tudo bem, 8 minutos do primeiro tempo ainda, tem muito jogo pela frente. Mas esse resultado do São Bernardo? Da equipe do São Bernardo, ganhando do São Paulo, coloca o São Bernardo no grupo na frente do Palmeiras. Ou eu tô errado? Deixa eu ver uma coisa. Exatamente, tá com 26. Isso. Tá certíssimo. O Palmeiras 24, né? Palmeiras tem um clássico amanhã, não tem? Palmeiras e Ferroviária, amanhã, 18h30, né? Palmeiras joga amanhã. Exatamente, São Bernardo. Grande campanha, hein? Grande campanha. É a terceira. Eu vou verificar, acho que é a 4ª vitória consecutiva por aí do São Bernardo, hein? Uma campanha surpreendente. E vou dizer mais pra você, né? Veja em que mato se meteu a Inter, né? Pra gente não perder muito tempo aqui e tocar com muita objetividade. Mas veja, mesmo que é o resultado normal, a Ferroviária perder pro Palmeiras amanhã, mas ela pega a Inter em Araraquara no domingo que vem, e a Ferroviária com 8 pontos e a Inter com 10. A Ferroviária ganhando, ela vai a 11, deixa a Inter para trás. Se o Ituano que joga em casa ganhar e o São Bento que joga em casa ganhar, cai Inter e Portuguesa, e a Portuguesa ainda pode ultrapassar a própria Inter, né? Ganhando o jogo dela amanhã, ela vai a 9. Então veja que a Inter, agora com um saldo de gols muito prejudicado, com essa goleada cachapante que ela tomou, saldo de gols da Inter dentro desse campeonato era de -9. Um time que marcou apenas 4 gols e sofreu 13 até a rodada de hoje. Agora sofreu mais 5, foi a 18 gols sofridos contra 4 marcados. Saldo negativo de 14 gols. Veja em que mato se meteu a simpática equipe de Limeira. Olha, na Série A2, Lemense 0, Ponte 2, Juventus 1, Santista também 1. Os 2 jogos foram de manhã. Agora à tarde encerrado tem Rio Claro 3, de virada, hein? Rio Claro 3, São Caetano 1 e Comercial 2, Velo Clube 1. Alô, Ribeirão Preto, parabéns, hein? Comercial vencendo, tá bom? Esses os resultados definitivos. Olha, já vem aí o gabarito, hein? O conceito, jogador por jogador, 18h42. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Aproveite o carnaval com a folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. As melhores promoções você encontra aqui. Confira: ventilador de teto 3 pás Ventisol, R$ 185,90. Caixa sanfonada para ferramentas Marcon, R$ 104,90. Cortador de grama Trap, R$ 656,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Torcedor bugrino, o Paulistão 2023 chegou e também a mega campanha para adesão ao programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube. Participe, mantenha a força do Bugrão e garanta o seu acesso às vantagens e benefícios do programa. Faça sua adesão na Sala do Sócio Campeão no Estádio Brinco de Ouro pelo site sociocampeão.com.br ou ainda pelo nosso WhatsApp 19 9741 78000. Sócio Campeão Forte, Guarani mais forte. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Muito bem, lá em Sorocaba, o Guarani entrou com Tony, Diogo Matheus, Lucão, Luciano Castanho, Jamerson, Anderson, Richard Rios e Giovanni Augusto, Bruninho, Bruno José e Genison. Vamos lá.
As alterações todas no segundo tempo. A 7 minutos sai Giovanni Augusto contundido, entrou Isaac. Depois, a 18, saiu Bruninho, entrou Rafael e saiu Wenderson, entrou Leandro Vilela. E depois, a 30 minutos, saiu Richard Rios, entrou Ivan Alvarinho, saiu um colombiano, entrou um argentino e saiu Gênison para a entrada de Neilton, a equipe dirigida por Moisés Moura, técnico interino, já que o Mozart acabou saindo, foi demitido. A Inter de Limeira com Léo Vieira, Léo Duarte, Leandro Silva, João Paulo, depois Carlinhos e Zé Mário, Djalma, depois Jean Martin, William Correia, depois Jonatas, Fernando Canezin, depois Iago Teres e Matheus Oliveira, ex-Guarani e ex-Ponte. Bill, que jogou na Ponte, ex-Flamengo também. E Eliandro, ex-Guarani 2016. Depois entrou Bruno Menezes, técnico pintado, que trabalhou na Ponte, trabalhou no Guarani. Apitou o Rafael Klaus. Cartões amarelos para o Guarani. O Anderson e também para o Bruno José, que marcou o 5º gol, tirou a camisa, foi amarelado. Para a Inter, amarelos João Paulo, Matheus Oliveira, Fernando Canezin, Carlinhos e Iago Teles. Os gols: a 10 do primeiro tempo, Richard Rios, depois Bruninho, a 46, 2-0. Segundo tempo, os gols foram no final. A 38 com Neilton cobrando pênalti, a 44 com Jamerson e a 45 com Bruno José. Público 880, torcida bugrina marcou presença, renda 20.540, Inter 0, Guarani 5, a ficha técnica no jogo aberto. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Supermercado Taquaral, único como você, 62 anos servindo qualidade com preço baixo. Suco de laranja Natural One, 900 ml, 8,99. Cerveja Império 350 ml, 2,69. Maminha Subife peça vácuo, 39,95 kg para cliente Taquaral Mais. Ofertas válidas até dia 5 de março. Receba mais ofertas pelo WhatsApp 99426-5040. Supermercadotaquaral.com.br. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Gabarito do jogo. E qual é o conceito, hein? Melhor o primeiro ou o segundo tempo? Guarani 5-0, hein, Zorzinho? O jogo foi bom, Edu. Pra mim, melhor o segundo tempo. E pra você, mestre? Conceito bom, melhor o segundo tempo pelos gols. Vamos aí o conceito do Tony. Você vê como são as coisas, hein? O Tony não foi legal contra o São Bernardo. Aí teve aquela partida, Zorzinho. A partida seguinte, o Araraquara, né, Edu? Oi? Ferroviária. São Bernardo, né? Isso, contra o São Bernardo ele não foi legal. Contra a Ferroviária, né, Tigrão? Foi Ferroviária. O Tony não ia jogar. Ia entrar o Kozlinski, mas o Kozlinski sentiu de novo, não seguiu. Como ia ficar um goleiro inexperiente no banco, o Tony retomou. Mas o Guarani perdeu, tomou gol no final. Kozlinski não seguiu de novo. Aí o Tony prossegue no gol. Ele fez a defesa, né? Aquela defesa foi a defesa do jogo, a 39 segundos do segundo tempo. E fez o lançamento. O Tony participou de um gol, não participou não, gente? Sim. Gol. Ele participou do segundo. É. Participou. Ele bate o tiro de meta, comprido, e o Gênison dá a casquinha para trás e pega o Bruninho entrando de mano, né? E o Bruninho ganha na corrida. É isso aí. E enche o cacete. Ele ganhou do Léo Duarte, do número 2 da equipe da Inter. Participação ativa do Tony. Se foi intencional,
que ele viu que a Inter estava toda aberta, ou se foi ocasional, só ele pode dizer, mas participou diretamente. E o Tony, como é que foi, ô Zorzinho? Conceito bom pra ele, Edu. Lateral direito, Diogo Matheus. Vamos lá, mais uma, tá com 59, hein? 59 jogos, a próxima faz 60, jogou o tempo todo. E aí, Tigrão, Diogo Matheus? Atuação segura, aparecendo nos momentos oportunos, mas sem se expor demais no campo de ataque. E ele faz uma trinca muito interessante, eu tenho dito isso. Muito interessante ali pelo lado direito, com o Richard Rios e com o Bruno José. Uma atuação boa, conceito bom. 31 do segundo tempo, o Tigrão pedia passagem e registrava, Zorzinho. Atuação perfeita do Isaac. Vamos lá, dupla de zaga, Lucão e Castan. Aliás, Isaac não, Castan. Do Castan. Os dois foram muito bens. Conceito bom para os dois, Edu. E para você, Tigrão, tem direito de ser autor da façanha. Castan, atuação exuberante. Até porque a Inter forçou muito o jogo aéreo. E os dois estiveram bem, mas um pontinho a mais aí no equilíbrio. Uma zaga que deu liga, Lucão e Luciano Castan. Castan B+, né, bom mais, e o Lucão bom. Vamos lá, Jamerson, vamos lá, o Zorzinho, o Jamerson fez um belo gol, aos 44 foi o quarto gol, tabelou aí com o Neilton, finalizou legal, ele tem contrato renovado, hein, contrato até dezembro de 2025. Foi muito bem no jogo, gostei do Jamerson, inclusive foi coroado com um belíssimo gol, conceito bom. Agora o Enderson, volante, foi até 18 do segundo tempo, como é que ele foi, Tigrão? Sabe jogar bola. Tem bom manejo, joga de cabeça erguida, dá uma boa saída de bola, tem qualidade no passe, bom jogador, conceito bom. O colombiano, tá em todas, hein? Incrível. Se bem que não sei se ele caiu no segundo tempo, o Zorzinho vai analisar, hein? Ele fez o primeiro gol, aliás, fez gol em Sorocaba contra o São Bento, o jogo foi em Sorocaba, fez gol também. E um de cada lado, hein? Único na história do Guarani que fez gol dos dois lados lá em Sorocaba. E aí, o colombiano aí que todo mundo quer, Flamengo, Red Bull Bragantino, Santos, Internacional, e aí, Zorzinho? Joga muito, né, Edu? Joga muito, mas uma belíssima partida, depois ele cansou, né? Segundo tempo, ele corre uma barbaridade. Conceito, como é que é? O Tigrão falou aí, B+, bom mais pro Richard Rios. Bom mais Richard Rios. Vamos lá, Giovanni Augusto foi até 7 do segundo, sofreu uma entrada aí desse Fernando Canezin, poderia ter sido expulso o Canezin, e aí... O Giovanni Augusto saiu, a câmera mostrou, tirou a meia, né? Tá tudo inchado lá o tornozelo dele. E ele foi mais caçado, porque o Matheus Oliveira também pegou ele. E foi amarelado o Matheus Oliveira, né? Fernando Canezin pegou, foi amarelado também. E ele participa do primeiro gol, hein? E o contrato tá terminando, hein? O contrato tá terminando, o Giovanni Augusto, Tigrão. Tava jogando muito bem, né? Ele é muito bom jogador. O tornozelo dele parecia uma melancia. Foi apavorante a imagem, foi até agressiva e meio roxo, né? Muito avermelhado para roxo. Preocupa para a próxima partida, mas enquanto esteve em campo, conceito bom. E o Bruninho, hein, Zorzinho? Bruninho fez gol também, né? Fez de pênalti. Não, no Bruninho, não, foi naquela o segundo arrancada. Gol. Segundo gol naquela arrancada, né, Edu? Aquela arrancada. Ele tem contrato... O Bruninho entrou justamente para aquilo, né? Para trazer velocidade para o ataque. E ele foi bem no jogo, eu acho que ele foi bem sim. A bola não estava indo lá para o lado esquerdo, eu cobrava isso, inclusive, minutos antes dele fazer o gol. O Guarani jogava muito pelo lado direito. E a primeira que foi lá, ele botou na rede. Foi bem o Bruninho, conceito bom. O Bruno José, que deu entrevista hoje na coletiva, foi eleito o craque do jogo. O Bruno José, que participa do primeiro gol, fazendo a jogada de linha de fundo, cruzando. Ele sofreu o pênalti, que originou aí o terceiro gol. E ele fez o quinto gol, hein? Lançado o que for, a cara pimba, tirou a camisa, foi amarelado, mas eleito aí o craque do jogo, o Bruno José, Tigrão. Vive o seu melhor momento com a camisa do Guarani. Hoje, talvez... já jogou bastante, tá aí faz tempo, talvez a sua melhor atuação pelo Bugre. Conceito B+, o craque do jogo, bom com louvor.
Genison foi até 30 do segundo tempo. O Genison, no primeiro gol, ele fez o corta-luz, né? Ele deixou passar para que Richard Rios enchesse o pé e fizesse 1-0. E no segundo gol, na cobrança de tiro de meta do Tony, é o Genison que dá uma escorada de cabeça, colocando o Bruninho cara a cara com o goleiro para o Bruninho fazer 2-0. Genison, Zorzinho. Está melhorando. Gostei. Hoje melhorou um pouco, tem sido muito criticado, mas eu acho que posicionaram ele em lugar diferente. E ele foi melhor do que vinha sendo. O conceito dele hoje é regular, Edu. Vamos aos que entraram no ping-pong. Leandro Vilela entrou a 18 segundo tempo, deu um belo chute de fora da área, goleirão pimba para escanteio. E me informando aqui pela linha interna, um ouvinte, que realmente quem deu o passe para o Bruno José foi Leandro Vilela, e não Ivan Alvarinho. Foi o Leandro Vilela que passou para o Bruno José. E como é que ele foi, o Tigrão? Foi bem, entrou bem. Entrou dando consistência na marcação, saindo para o jogo, meteu um chutaço lá que propiciou uma boa defesa para o Léo Vieira. E se foi ele, eu não tenho certeza não, Edu. Já vi, revi aqui, eu ainda estou mais pro Alvarinho. Ou ainda mesmo o próprio Isaac. Mas não vou jamais aí discutir com o nosso ouvinte, que deve ter usado todos os recursos disponíveis que ele deve ter. Mas independente de ter sido ele ou não, entrou bem. Só que como jogou menos, leva um conceito regular. Jogou menos em termos de tempo, né? Entrou já no adiantado. Muito bem, aqui Inter 0, Guarani 5, hein? Guarani 5-0, Ivan Alvarinho sem conceito, entrou a 30 segundo tempo, o argentino. O Isaac, o Zorzinho, o Isaac entrou a 7 segundo tempo. Você vê, o Isaac deu aí um belo chute, né? Uma pancada, foi uma das propostas da defesa do jogo, essas e outras. E o Isaac também, ele que tabela com o Bruno José, e ele que enfiou a bola pro Bruno José no pênalti. Isaac que enfiou a bola para o Bruno José, que sofreu o pênalti Bruno José. Vamos lá, e o Isaac, ô Zorzinho? Foi bem, entrou bem sim. Ele precisa estar ligado desse jeito todos os jogos, né? Que de vez em quando ele dá uma desligada. Hoje foi bem, regular para ele. O menino Rafael da base, que tem contrato até maio de 2027, ele entrou a 18 segundo tempo no lugar do Bruninho, Tigrão. Edu, participou apenas em 2 jogadas, vai ficar sem conceito, até para não prejudicar o menino, que é muito bom jogador. Neilton cobrou o pênalti com paradinha. E aí, como é que foi ele, ô Zorzinho? Gostei, entrou bem. Personalidade, né, Edu? Jogador experiente, conceito regular. E para emendar Edu, pois não? Só sobre o Neilton. Sim. Entrou muito bem, fez o gol de pênalti com muita categoria e teve uma participação fundamental no gol do Jamerson. Ele dá um toque lindo, um toque de muita categoria, matou a defesa, meio que de costas, dá uma parada na bola, né? Com efeito, muita qualidade técnica. E bota o Gênison em condições de fazer o gol. Tudo bem que não tinha o melhor ângulo, ele bate cruzado e faz um golaço, mas o toque do Neilton talvez tenha sido o toque mais refinado durante todo o jogo. Só para não deixar de registrar esse fato. Não, tá certo. E para emendar com você, viu, Jorginho, como é que foi o Moisés Moura, técnico interino? Gostei, Edu, gostei. Deu um padrão tático pro time, recuperou o time emocionalmente, que eu acho que era um ponto primordial, e ganhar de 5-0 da forma que foi, né? Mexeu bem no time, escalou o Bruninho de começo, ninguém esperava, ele foi lá e surpreendeu e deu certo, as coisas aconteceram, o Bruninho fez gol. Então eu gostei do Moisés. O conceito dele é bom, Edu. Na minha vida de cerimonial, quando aparece assim um militar, a gente fala, ô comandante, tudo bem, tudo bom. É a mesma coisa. E quando é secretário municipal, mesmo sábado e domingo, a gente fala, olha, é bom compromisso, viu, secretário? Porque compromisso tem toda hora, né, secretário? Toda hora e amanhã cedo já tem compromisso, temos que trabalhar. Eu tenho que saber. Um abraço, viu, Zorzinho? Valeu, Edu, um grande abraço pra você e um abraço especial aí pro amigo ligado na Bandeirantes. E um abraço pra Tiger, né? Um abraço. Olha, continua. Valeu, Gleger, bom descanso. Bom churrasco. Olha, continua 1-0 para o São Bernardo, em Morumbi, São Paulo 0, São Bernardo 1. Estamos com 27 do primeiro tempo, daqui a pouco. Ulisses Costa narrando em rede nacional aqui. Já está narrando, vai narrar aqui na Band também, Campinas e região. Tigrão, vamos lá. Esse Moisés Moura, 43 anos, como jogador foi zagueiro,
uma carreira aí com clubes importantes aqui, como Flamengo, Cruzeiro, Portuguesa, revelado no Vitória, 5 temporadas na Rússia, jogou no Catar, em Portugal, estudou, se aprimorou, fez estágios na Europa, trabalhou na base do Braga, fez curso na UEFA, curso na CBF, pintou no brinco aí final de 2022 e foi o técnico do Guarani na Copa São Paulo e agora interinamente pega o bugre e ele disse, meu compromisso é até o Palmeiras, foi o que me passaram, mas gostei da coletiva, fala bem, é sucinto e como é que é o conceito dele hoje? Conceito bom, eu falei antes da partida com você no Concentração, depois falei antes da bola rolar, que eu não teria tirado o Isaac do time, mas é aquilo que a gente sempre diz, é sutil demais isso. Ele mexeu um pouquinho no esquema, deu velocidade de contra-ataque, e como diria o Eli Carlos, que Deus o tenha em bom lugar, certo é o que dá certo. E também, ninguém pode garantir que se não tivesse vindo com o Bruninho e tivesse vindo com o Isaac desde o início, que o Guarani não teria feito 6 e não 5, né? Não dá para afirmar isso. A verdade é que, teoricamente, eu não teria feito essa alteração. Mas todos se lembram, eu disse, isso é na frieza do pré-jogo. De repente os caras entram e muito mais importante do que alterações nominais, muito mais importante do que a formação de escalação, seria a atitude do time. Seria o comportamento do time que a gente ia esperar um time aguerrido, um time para sair definitivamente dessa situação. E isso nós vimos. Então, reafirmo, eu não teria feito, ele fez e deu certo, foi muito legal, vai fazer o segundo gol São Bernardo, e o cara perdeu, rapaz. Driblou o goleiro e o zagueiro tirou em cima da linha. Esse time do São Bernardo é danado, hein? Mas é danado, corre uma barbaridade. Então é isso, Edu, uma sutileza de uma alteração. Eu disse que concordei com tudo e essa eu não teria feito. E você vê também que depois que entrou Isaac, o time foi muito bem e eu acho que fez mais 3 gols dentro da partida. Então tá tudo certo. O conceito dele no jogo de hoje é B+, bom mais, bem como o de seus comandados. Porque, a bem da verdade, com todo respeito, todos sabem o carinho que tem pela cidade de Limeira, mas hoje o Bugre espremeu a laranja e fez 5-0. E é claro que o treinador interino, por enquanto, pode até cavar uma vaga aí, Moisés Moura, tem participação ativa nisso. Por isso, parabéns para ele e parabéns para o Guarani pela retumbante vitória 5-0 para cima da Inter lá na Manchester Paulista, Edu. Bom, e aqui falar dessa Inter que agora se complica, você vê como são as coisas. O regulamento permite isso. A Inter tinha chances, né, de se classificar e também estava correndo risco de rebaixamento. Agora perde 5-0, se complica em termos de rebaixamento. O que você achou dessa equipe da Internacional, que tem aí o Eliandro, Guarani do 2016, ele marcando o gol aqui contra o Asa de Arapiraca, o Guarani subindo, é ele mesmo, o Bill, que jogou na Ponte, era do Flamengo, Matheus Oliveira, primeiro no Guarani, depois na Ponte, ele veio junto com Rafael Longini, né? Era Rafael Longini e Matheus Oliveira, eles vieram pro Guarani, aí eles foram devolvidos ao Santos, e o Santos acabou emprestando os dois para a Ponte, Matheus Oliveira e Rafael Longini. Rafael Longini está no CRB. Bom, essas e outras aí, essa Inter aí, Tigrão. Ô Edu, eu não quero desmerecer absolutamente a vitória do Guarani ao dizer que a Inter não jogou bola. Mas, claro que também ela não jogou porque o Guarani ajudou a neutralizá-la. Também o Guarani contribuiu para que a Inter não jogasse. Então não vou fazer isso. Ah, não, o Guarani ganhou, mas a Inter também não jogou nada. Não, o Guarani contribuiu para que a Inter não jogasse. E com essa contribuição decisiva do Guarani para imobilizar a Inter e para neutralizar todas as suas ações, eu tenho que dizer que a Inter entrou na armadilha, tomou o gol muito cedo, foi tentar dar pressão e não tinha qualidade para isso. O Guarani estava muito bem postado e a Inter deu tudo que o Moisés Moura queria, que era espaço para contragolpear com velocidade. Então a Inter foi um time macambúzio, surumbático, um time às vezes até demencial.
e assustou, tenho certeza, o seu fanático torcedor da cidade de Limeira e de outras partes do Brasil. Uma partida tenebrosa da Inter, também com a contribuição do Guarani, que imobilizou o adversário, e a Inter não teve forças para sair da estratégia bugrina. Estou assustado com a Inter, que vai para uma guerra, e eu me atrevo a dizer que se a Inter perder lá na Fonte Luminosa, domingo que vem para a Ferroviária, Edu, a chance da Inter cair é de 70% na minha avaliação. E eu não trabalho com estatística como os matemáticos. Mas um futebol hoje muito pobre e uma guerra num confronto direto contra a Ferroviária, que já tem 8 pontos. Mesmo perdendo do Palmeiras amanhã, pode até ter um resultado melhor, mas a tendência é perder. Isso não quer dizer que já perdeu, mas se perder, ela ganhando da Inter ultrapassa a Inter. E aí vai vendo a dificuldade que a Inter vai ter, para mim correndo seríssimo risco de cair, mesmo com os seus 10 pontos. E mesmo tendo começado muito bem a competição. Edu, não gostei da Inter, resumindo em uma frase. Ó, e quem deu o passe pro Bruno José no quinto gol realmente foi o Ivan Alvarinho. Eu me atrapalhei aqui, o ouvinte esclareceu, me mandou aqui, é que eu risquei, voltei de novo, virei lá, e o Ivan Alvarinho, o argentino, que fez o passe para o Bruno José. Muito obrigado, ouvinte, final 0800, mas não colocou o nome dele aqui, mas muito obrigado, e me desculpa, né, a sua informação foi correta, e eu acabei aqui me atrapalhando, tá? E esse cara do São Bernardo que perdeu o gol, lá, ele é o, como é que é? É o tal de Matheus Regis, que fez gol aqui no Brinco contra o Guarani, esse cara do São Bernardo. Deu um trabalho danado aqui no Brinco, um jogador bem aplicado aí, tá? 1-0 pro São Bernardo, mas o gol que ele perdeu poderia ser 2-0, viu? Bom, e o Rafael Claus, que apitou, Tigrão? Inter 0, Guarani 5, teve o problema da entrada do Giovanni Augusto, né? Foi o Fernando Canezin. Levou amarelo, na sua avaliação deveria ter sido expulso, essas e outras, Rafael Claus. Fora esse daí que ele passou o pano demais, apitou bem. Mas deveria ter botado o vermelho na lata do sobrinho neto do Zé Arnaldo Canezin aí, o Fernando Canezin. Devia ter botado para correr. Fora isso, uma arbitragem tranquila, com a categoria de um juiz com cancha internacional, de um juiz com Copa do Mundo no currículo. É isso. Para você, um grande abraço, um ótimo final de sábado, bom domingo, até segunda, Tigrão. Grande abraço para você, Edu. Descanse. A sua jornada hoje foi gigantesca, longa demais. E agora é hora também de você dar uma relaxada, dar uma descansada. Parabéns pelo trabalho. Obrigado por todo o apoio aí, por ter ancorado com a categoria de sempre, tanto no Concentração quanto no Jogo Aberto. E a gente volta aí na próxima, se Deus quiser. Boa noite. Um abraço a você e um grande abraço ao amigo ouvinte da Bandeirantes. Muito obrigado, Tigrão. Aproveito para agradecer a nossa técnica, o Gil Kleber, o Lucas Pessoa, o Gilberto Sufi, o Danilo Capucci, o Rodrigo Dreia no meu lado aqui, me ajudando demais aqui na montagem e tal, porque não é fácil, não é muita coisa. A gente fala pouco durante o jogo, mas tem muita coisa para ver, observar e anotar, tá bom? Vamos ouvir aqui, você, torcedor do Bugre, para curtir aí o quinto gol, a narração do Batista. Eu volto já no Em Dia com a bola, focalizando o Paulistão e a Série A2, hein, tá bom? E tamo lá, Bruno José fechando o placar aos 45 do segundo tempo. É bola! José, entrada na área, bateu, é gol! Gol! Do Bugre! Avante, meu Bugre! Na marca de 46 minutos, etapa final!
pela meia direita, Bruno José partiu na velocidade e veio descendo com a bola dominada, mas levou com muita cautela e esperando a saída do goleiro de pé direito, deu uma paulada, mandou com raiva, uma cacetada, mandou a bola no fundo do gol, ela bateu lá dentro e fez um golaço. Bruno José para estufar o barbante. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Bruno José com a camisa alviverde do Guarani. A magia do futebol é isso. Guarani goleia, uma goleada espetacular. Vai 5 contra a Inter de Limeira. Bruno José, 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 camisa 17. Do gol, amplia em Sorocaba. Guarani 5, Inter 0. Hoje sempre Guarani. E o detalhe do gol é São Vladimir Catarino. Muito bem, olha, nós começamos às 10 da manhã no Concentração e depois às 11 a bola rolou em Leme. E o moço de Piracicaba, Leandro Boles, narrando aqui Lemense Ponte, registrava aos 33 do segundo tempo esse lance que definia o placar. É bola! Bola entrada na grande área para Dudu Ratamoto, corta, defesa, ele brigou, ganhou, saiu na cara do gol, Maurício entrou, tocou e é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol da Ponte! Desfraldado, preto e branco é sua. É do garoto Maurício, ele tem a 18 estampada na camisa, iluminado, atento após a roubada de bola de Dudu Ratamoto na falha do defensor do time do Lemense. Um tapinha na bola para Maurício, ele recolheu, dominou, saiu na cara do gol e chapou bonito com o pé direito, a meia altura, canto direito do goleirão do Lemense para marcar o segundo da Macaca. O primeiro gol de Maurício como jogador profissional vestindo a camisa da Macaca. Boa, garoto Maurício, faz a festa, comemores pra fecha com a macacada presente em Leme. A Ponte amplia no Bruno Lazzarini. Pula, 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 sai do chão e vibra a macacada. Maurício iluminado, predestinado, o garoto Maurício que entrou no segundo tempo. Um gol que ficará eternamente gravado na sua retina. O gol é de Maurício. A Ponte Preta amplia na marca de 33 minutos de bola rolando do segundo tempo. Grite comigo, solte o grito, macacada. Tá registrado em Leme. Maurício, Ponte Preta 2, Lemense 0. Um dia altamente positivo para o futebol de Campinas, hein? Guarani e Ponte venceram, volto já já. Vou entrar já, é só a vinheta e vamos no Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Olha o Água Santa aí, gente. Hoje lá em Diadema, gol do Luan Dias e falta. Água Santa 1, Botafogo de Ribeirão 0. O Água Santa está classificadíssimo para as quartas de final. Vai pegar aí o São Paulo. E o técnico do Água Santa é o Thiago Carpini. Em Bragança, Bragantino 5, Ituano 1.
O Alejandro 1-0 Braga, Alejandro 2-0 Braga, Sorriso 3-0 Braga, Arthur 4-0, depois o André Luiz marcou o primeiro, o único do Ituano, mas na sequência já veio o quinto com o Thiago Borbas, 5-1 Bragantino. Primeira, você acompanhou o Inter 0, Guarani 1, gols de Richard Rios e Bruninho no segundo tempo, Neilton de pênalti, Jamerson e Bruno José, 3 gols no final. E no Morumbi, estamos a 42 do primeiro tempo, São Paulo 0, São Bernardo 1. Teremos amanhã, 16 horas, Santos e Corinthians, o clássico na Vila. 18h30, Allianz Parque, Palmeiras e Ferroviária. 20h40, Portuguesa e São Bento do Canindé. E na segunda-feira, 20 horas, Santo André e Mirassol. Então, o que acontece? No grupo A, Bragantino tem 17, Botafogo de Ribeirão tem 14, vai jogar, Santos 13 vai jogar e a Inter de Limeira tem 10. No grupo B, São Paulo com 20, Água Santa com 20, já classificados. Resta saber quem é que vai terminar em primeiro. Quem terminar em primeiro, decide em casa, tá? Guarani tem 13, Mirassol vai jogar, tem 12. No grupo C, Corinthians tem 18, o São Bento tem 9, Ituano 9 e a Ferroviária 8. Incrível. Ituano corre o risco de rebaixamento, mas também pode na matemática se classificar, vai vendo. E o grupo D de dados já definido, o São Bernardo está indo para 26 pontos, momentaneamente ganhando o São Paulo, o Palmeiras tem 24, o Palmeiras vai jogar amanhã com a Ferroviária, né? Quem terminar em primeiro, decide em casa. Santo André tem 14, Portuguesa 6. Aqui está definido, são 2 confrontos, São Bernardo e Palmeiras e o São Paulo e Água Santa, 2 confrontos definidos nas quartas de final. Na classificação geral vai definir 2 equipes que serão rebaixadas, hein? Quando terminar a última rodada da fase de classificação, na geral, os 2 últimos vai para a Série A2. No momento é Ferroviária com 8 e a Portuguesa com 6, tá? Olha, o Guarani com 13 já escapou do rebaixamento e agora vai disputar aí a Taça Independência, que é o torneio do interior, tá? Olha, correndo o risco, você tem o Mirassol com 12, o risco é baixo, vai jogar ainda, que vão jogar ainda, né? Inter de Limeira com 10, o São Bento com 9, Ituano com 9, Ferroviária com 8 e a Portuguesa com 6, as equipes ameaçadas aí do rebaixamento, tá? Vamos para a Série A2. Na Série A2, deixa eu ver aqui, na Série A2, nós tivemos então 2 jogos pela manhã. Lemense 0, Ponte 2, gols de Eliel e Maurício, 2 meninos da base. Juventus 1, Portuguesa Santista também 1. Jogos da tarde encerrados, Rio Claro de virada 3, São Caetano 1. Lá em Ribeirão Preto, Comercial de virada 2, Vero Clube 1. Terminou há pouco, Oeste 0, Taubaté 0. E atenção, em Piracicaba, o 15 ganha com gol aos 48 de Maicon Aquino. Ganhou o 15, hein? Segunda vitória consecutiva e a terceira na geral. 15-1, Monte Azul 0. Nós teremos 19h30, Grêmio no Horizontino e Noroeste. Tá? Daqui a pouquinho começando, tá? E amanhã, 15 horas, Primavera e Linense. A Ponte tem 32 pontos, ainda não está de forma matemática assegurada a primeira colocação, tá? Ponte 32, Santista 23, diferença de 9, Novo Horizontino tem 22, vai jogar. Noroeste 19, Comercial 18, Velo Clube 17, Primavera 16 e o 15. Momentaneamente o 8º colocado hoje se classificaria. Depois aparece em nono Taubaté, em 10º o Rio Claro com 15. Em nono, repito, Taubaté 15, em 10º Rio Claro com 15, em 11º Oeste 14, 12º Juventus 14, em 13º Lemense 11, 14º Linense 11 e os 2 últimos São Caetano 9 e Monte Azul com 7. Se terminasse agora, São Caetano e Monte Azul rebaixados aí para a Série A3, tá? Bom, o 8 se classifica. O primeiro vai pegar o 8º, o segundo pegaria o 7º e assim vai. Nesse momento a Ponte pegaria o 15 de Piracicaba. A Ponte decidiria em casa porque tem melhor campanha, tá bom? Quartas de final, jogos de volta. Semifinal, aí sim, na semifinal que vai definir os 2 clubes que vão subir, tá? E de volta, e a final também, e de volta, sempre quem tem melhor campanha decidindo em casa. E deixa eu ver aqui pelo Brasil rapidamente aqui, no Carioca, Nova Iguaçu 1, Resende 0,
Encerrado, Fluminense 3, Portuguesa 0, Cano marcou mais um. E no segundo tempo de Botafogo 0, Flamengo 1. No Gaúcho, Aimoré 0, Inter 2. No Mineiro, Democrata de Sete Lagoas 1, Atletique 2. Atlético Mineiro e América, o clássico foi 1-1. E em andamento, segundo tempo, Patrocinense 1, Democrata de Governador Valadares 0. E aqui na Band você ficou em dia com a bola. Final da grande jornada esportiva, meus amigos. Desde as 10 horas estamos no ar com dupla jornada. Pela manhã, o jogo da Ponte, vitória 2-0 em Leme. Seguimos aí, emendamos com a vitória do Guarani lá em Sorocaba, Inter 0, Guarani 5. Obrigado à nossa equipe técnica, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi, Danilo Capucci, Rodrigo Dreyer. Obrigado a todos, aos ouvintes, pessoal aqui pelo WhatsApp nos ajudando. Você no YouTube, muito obrigado. Deixa o seu like, se inscreva, dê o seu joinha, muito obrigado, hein? Você no AM 1170, você no FM faixa estendida 85,7 para Campinas, 85,3 para Ribeirão Preto. Agora seguimos em rede nacional com Ulisses Costa, por enquanto, São Paulo 0, São Bernardo 1, pegar o finalzinho do primeiro tempo. Vamos aí pelo intervalo também e eu volto na terça, hein? Terça é Copa do Brasil. Em Teresina, Fluminense do Piauí. E a Ponte, em 21h30 vai começar, tá? 21h30, terça-feira, Copa do Brasil. Terça, eu volto! Se Deus quiser. Pela arbitragem, tiro de meta.